Paulo dá início à ordem do dia. As emendas do Senado Federal ao projeto de lei número 3.267 de 2019, que altera a lei número 9.503 de 23 de setembro de 2097, Código de Trânsito Brasileiro, e dá outras providências. Pendente parecer da Comissão Especial. Para oferecer parecer as emendas do Senado Federal ao projeto de lei número 3.267 de 2019 pela Comissão Especial, conceda a palavra ao deputado Juscelino Filho, relator da matéria. Boa tarde, senhor presidente, caros colegas parlamentares. Sigo direto ao voto, senhor presidente. Em revisão, no Senado Federal, o projeto de lei número 3267 de 2019 recebeu 12 emendas, que não alteraram a essência da matéria, mas trouxeram contribuições importantes para o seu aperfeiçoamento e para a modernização da legislação de trânsito. As emendas número 1, 2, 4 e 8 não trazem modificações propriamente de mérito da matéria, mas aprimoramentos ao texto que permitem uma interpretação mais clara da legislação a ser incorporada ao ordenamento jurídico. Assim, concordamos totalmente com as alterações propostas pelas referidas emendas. A emenda número 3 restringe a obrigatoriedade de acendimento dos faróis baixos durante o dia apenas às rodovias de pista simples, situadas fora dos perímetros urbanos. Esse foi um importante aprimoramento trazido ao texto pelo Senado Federal, pois, de fato, o uso dos faróis é útil apenas fora das áreas urbanas. Nas cidades, poderia ter efeito contrário ao equiparar todos os demais veículos aos ônibus e às motos, que hoje já são obrigados a transitar com farol aceso, para serem diferenciados e melhor percebidos no trânsito urbano. Quanto à emenda número 5, que permite aos veículos classificados como Jeep transitar com rodas e pneus mais largos, também nada temos a opor, porquanto a redação traz a ressalva de que as alterações efetuadas nesses veículos devem observar as restrições impostas pelo fabricante e exigências fixadas pelo CONTRAN. Quanto à emenda número 6, substitui o termo "e/ou" por "ou" no caput do artigo 159, que trata da emissão da Carteira Nacional de Habilitação em meio físico e/ou digital. Parece-me que a redação aprovada nesta Casa traz uma maior clareza ao texto, tendo em vista que muitos cidadãos ainda sentem necessidade de levar consigo o documento de habilitação também em meio físico. Por essa razão, não concordamos com a emenda apresentada pelo Senado. Outra inovação trazida pela emenda número 7 define como infração grave sujeita a multa a conduta de transportar ou manter em veículo em movimento uma embalagem não lacrada de bebida com teor alcoólico superior a 0,5 graus, exceto no porta-malas ou no bagageiro. Trata-se de uma nova vertente de combate à conduta de dirigir sob efeito de bebidas alcoólicas. É preciso alertar, entretanto, que não há necessariamente uma relação de causa e efeito entre o transporte de bebida alcoólica aberta e o seu consumo pelo condutor, uma vez que, em muitos casos, ela poderia estar sendo ingerida pelo passageiro ou apenas sendo transportada dentro do veículo. Ademais, a proposta do Senado Federal deveria ter permitido algumas exceções, como, por exemplo, nos veículos de transporte de passageiros utilizados dos serviços de turismo, de maneira a não dificultar ou mesmo inviabilizar a prestação desse tipo de serviço. A emenda número 9, por sua vez, altera a modificação aprovada na Câmara dos Deputados para o artigo 244 da Lei 9.503 de 1997. O texto aprovado nesta Casa prevê que a infração
deve ser aplicada quando o condutor deixar de usar capacete de segurança ou vestiário de acordo com as normas aprovadas pelo CONTRAN. Entende o Senado que a infração deveria ser aplicada em caso de não uso do capacete e do vestiário. Ora, nesse caso, a infração só poderia ser aplicada na ausência dos dois equipamentos de segurança, capacete e vestiário, quando, na verdade, a ideia é que ela deva ser aplicada na falta de qualquer um deles. Por isso, utilizamos o conector ou e não e. Dessa forma, não podemos concordar com a mudança proposta pelo Senado. Relevante também a alteração trazida pela emenda número 10, pois deixa mais claro que a penalidade de advertência por escrito a ser imposta à infração de natureza leve ou média, possível de ser punida com multa, somente será aplicada caso o infrator não tenha cometido nenhuma outra infração nos últimos 12 meses. Cremos que a modificação mais importante aprovada pelo Senado Federal veio estampada na emenda número 11, que proíbe a substituição das penas privativas de liberdade por penas restritivas de direito nos crimes de homicídio culposo e de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor, quando ficar provado que o condutor estava com sua capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa. É uma alteração na estrutura do sistema punitivo para crimes de trânsito quando envolverem o consumo, para crime de trânsito em busca de interromper a sensação de impunidade nesses crimes, quando envolverem o consumo de álcool ou substâncias entorpecentes. Esperamos que a mudança possa, de fato, representar um avanço no sentido de punir aqueles que insistem nessa postura e provocam acidentes de trânsito ao sentar-se ao volante de um veículo e dirigir sob efeito de álcool ou drogas. Por fim, a emenda número 12, que permite que o médico credenciado que tenha sido aprovado no curso de capacitação para médico perito examinador até o dia 10 de dezembro de 2012 continue a exercer essa função. Trata-se de referendar a situação profissional de boa parte dos médicos que já atua em perícias para a obtenção ou renovação da habilitação e que até o ano de 2012 se habilitou por meio do curso de capacitação. Entendemos, entretanto, que não deve haver distinção entre os médicos que estão começando a atuar e aqueles que já exercem tal atividade. É preciso haver isonomia de formação entre esses profissionais, de forma que o serviço prestado seja realizado com a mesma efetividade, independente do tempo de credenciamento. É preciso ressaltar que estamos oferecendo o prazo de 3 anos para que os médicos e psicólogos concluam, respectivamente, o curso de especialista em medicina do tráfego e psicologia do trânsito, que lhe permite atuar como perito examinador. Nesse sentido, optamos por manter o texto aprovado nesta Casa e rejeitar a emenda do Senado Federal. Além disso, faz-se necessária a correção da redação do caput dos artigos 121 e 131, que tratam da emissão dos documentos do veículo de forma a deixar mais transparente no texto a possibilidade do cidadão ter acesso aos documentos do veículo em meio físico e ou digital. Assim, acerca da constitucionalidade formal das emendas apresentadas pelo Senado Federal, consideramos que foram obedecidos os ditames constitucionais relativos à competência legislativa da União, sendo atribuição do Congresso Nacional dispor sobre a matéria com posterior sanção do Presidente da República, mediante iniciativa legislativa concorrente. Não há, de outra parte, qualquer violação a princípios
ou normas de ordem material na Constituição de 1988. No que tange à juridicidade e à boa técnica legislativa, as emendas não contrariam os princípios e regras que regem o ordenamento jurídico, harmonizando-se com o conjunto de normas jurídicas, e estão em consonância com o disposto na Lei Complementar número 95/98. Com relação ao mérito, entendemos que algumas emendas apresentadas pelo Senado Federal trazem avanços importantes para o Código de Trânsito brasileiro e promovem reparos em pequenas incorreções verificadas no texto original aprovado nesta Casa. Outras, entretanto, pelos mesmos motivos expostos, não merecem nossa aprovação. Ante o exposto, no âmbito da Comissão Especial, somos pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa de todas as emendas do Senado Federal e, no mérito, pela rejeição das emendas do Senado Federal números 6, 7, 9 e 12, e pela aprovação das emendas do Senado Federal números 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10 e 11, ao projeto de lei número 3267 de 2019, com as emendas de redação número 1 e 2 apresentadas em anexo. Esse é o voto, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, deputado Juscelino. Tempo de líder para o deputado Zé Guimarães, pela liderança da minoria. Senhor presidente Marcos Pereira, senhoras e senhores parlamentares, me antecipo neste início de tarde para fazer um pronunciamento político acerca da Assembleia Geral da ONU, onde o presidente da República Federativa do Brasil leu um discurso e o mundo está a se perguntar na Assembleia Geral da ONU: como um presidente vai à Assembleia Geral da ONU em um discurso, ainda que de forma virtual, diz tantas mentiras e tantas coisas que acontecem no Brasil e que fogem completamente dos principais pontos do discurso de Bolsonaro. Os chefes de Estado, quando vão à ONU, desde os tempos de Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, os grandes presidentes que brilharam e fizeram da diplomacia brasileira referências mundiais, ainda que discordemos das posições políticas de um ou outro, mas todos eles tinham uma ideia central: defender uma causa, defender o Brasil, defender a nossa soberania e defender teses que pudessem galvanizar e organizar as Nações Unidas naquelas teses que, segundo eles, deveriam ser assumidas pelo mundo. Como fez o ex-presidente Lula quando pautou na Assembleia Geral da ONU a questão da fome, que passou a ser uma causa assumida mundialmente pelas grandes nações desenvolvidas com referência àquilo que estava sendo pensado no Brasil. O presidente da República do Brasil foi à ONU hoje e disse tantas mentiras que chocou o mundo, os países desenvolvidos, porque tudo o que falou contradita com a realidade econômica, social e ambiental e sanitária do país. Ao tratar, em primeiro lugar, da questão da Covid-19, responsabilizou os governadores e prefeitos pela crise, como se o presidente da República não fosse o grande responsável na condução de uma crise sanitária desta dimensão. Na questão ambiental, chegou ao cúmulo de dizer que as queimadas no Pantanal, o que acontece, a devastação da Amazônia, tudo isso que acontece hoje no Brasil, os responsáveis são as nações, são os índios e os caboclos que devastam e que queimam e que fazem do Pantanal um país em chama. Foi isso que ele disse hoje lá, com essa agressão verbal e antiética
daqueles que mais protegem a nossa floresta, que são as comunidades originárias, as comunidades quilombolas, as comunidades tradicionais. Nunca vimos um show de horror desta dimensão. Nunca vimos um pronunciamento absolutamente fora da realidade brasileira, sobretudo quando ele transfere suas responsabilidades para terceiro. Nunca vimos. Culpa todo mundo, menos eles. E começa a despejar mentiras na ONU como se o Brasil tivesse política ambiental de preservação, tivesse acertado no combate à Covid-19, tivesse preservando vidas e que o Brasil vive um momento extraordinário do ponto de vista econômico pelas medidas que o governo brasileiro vem tomando. Banalizou, portanto, mais uma vez, aquilo que o mundo todo considera como uma das piores políticas ambientais do mundo, a política ambiental brasileira. E ele disse na Assembleia Geral da ONU, o Brasil combate os incêndios e existe uma campanha de desinformação contra o Brasil. É inacreditável, é um show de horror que o presidente da República destilou hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas. Fez, portanto, um discurso absolutamente contrário às orientações dos órgãos de saúde internacional e tudo aquilo que os governos do mundo, os governos europeus, mesmo o governo dos Estados Unidos, a que ele serve tão fortemente, fez tudo diferente do que o governo brasileiro fez durante essa crise sanitária. É um governo que deixou claro na Assembleia Geral da ONU a sua total submissão ao governo americano, até chegou a parabenizar o governo americano pelo acordo com o Oriente Médio. Nunca vimos tamanha disfarçatez, nunca vimos tantas coisas ditas na Assembleia Geral da ONU que não tem nenhum nexo com a realidade brasileira. A crise brasileira é de grandes proporções. E pasmem, senhoras e senhores parlamentares, aqui não é o problema de ser contra ou a favor de governo, é que o governo brasileiro, o Brasil está perdendo sua identidade nacional, já perdeu sua soberania, e toda vez que fala para o mundo, cada vez mais se isola, e porque não apresenta nenhuma política internacional de relação e comercial com o mundo. Nunca vimos, portanto, um governo tão despreparado, tão desqualificado para lidar com as relações diplomáticas e comerciais e bilaterais do mundo inteiro. Só olha para o mundo, para o governo Trump. E se esse governo presidente americano perder a eleição, o Brasil não terá mais nenhuma relação com o mundo civilizado. Nunca vimos, portanto, algo tão, digamos assim, tão forte que choca aqueles que defendem a nossa soberania, que têm algum compromisso com a inserção soberana do Brasil no mundo moderno, no mundo comercial, no mundo bilateral e toda a diplomacia que vem sendo desmontada a cada momento, a cada ato do governo brasileiro e de seu chanceler. É, portanto, senhor presidente, um pronunciamento que deva ser repudiado pelo parlamento brasileiro, porque o parlamento brasileiro não pode assistir silente a um show de horrores como esse que foi dado hoje na Assembleia Geral das Nações Unidas. Tudo o que foi dito no seu pronunciamento não se coaduna com o que está acontecendo no Brasil. O Brasil está sendo devastado numa crise ambiental de grandes proporções, numa crise sanitária que já são mais de 137 mil óbitos, numa crise econômica que em apenas um mês gerou 1 milhão de pessoas que perderam os seus empregos. E o que é pior, ainda tem a coragem, a disfarçatez de dizer que Deus está dando às famílias brasileiras $1.000 por conta do auxílio emergencial. Deveria dizer lá
que ele está reduzindo o auxílio emergencial para R$ 300 até o final do ano, retirando, portanto, o alimento da mesa do trabalhador, daqueles que precisam de proteção do Estado brasileiro. É, portanto, senhor presidente, algo que deva ser repudiado por todos aqueles que têm compromisso com o Brasil soberano, porque esse país não suportará mais tempo com o governo Bolsonaro. O país em recessão, com desemprego em alta, e agora com esse binômio que vai afetar diretamente a vida do brasileiro, carestia e inflação. Quanto tempo nós não ouvíamos falar nessa palavra carestia? Pois a carestia voltou para o dicionário econômico daqueles que produzem, daqueles que constroem esse modelo de desenvolvimento econômico centrado na ideia do Estado mínimo, o Estado que não protege, que não planeja, que não dá garantias de vida às famílias que mais precisam. Portanto, senhor presidente, deputado Marcos Pereira, é um discurso que diz bem do tamanho que é o presidente da República. Não está à altura de dirigir uma nação do tamanho e do porte do Brasil. E eu termino, senhor presidente, dizendo, sempre ele encontra culpados. É como se ele não fosse presidente da República. Sempre tem culpados. E eu aconselho, olha no espelho, basta se olhar no espelho e ver a sua cara, que é o maior culpado pela brutal crise econômica, sanitária, social e política que vive o Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Zé Guimarães. Para discutir a matéria, passa-se a discussão, lista de discussão, Reginaldo Lopes. Está aí? Deputado Reginaldo Lopes. Boa tarde, presidente, deputados e deputadas. De fato, esta matéria ela é importante para o país, mas lamento que seja tratado em meio de uma pandemia. É fundamental aperfeiçoar a nossa legislação de trânsito no país, porque a cada 5 horas nós perdemos um irmão num acidente de trânsito, um compatriota. A cada 20 minutos, uma pessoa internada, danos ao Sistema Único de Saúde e também a dor para os familiares. Portanto, nós precisamos sim repensar a nossa política e o nosso sistema de trânsito, a nossa legislação. Junto com os homicídios no Brasil, nós perdemos aproximadamente aí mais de 100 mil brasileiros e brasileiras, seja pela guerra do trânsito ou pela guerra da política às drogas, pelo homicídio dos países, pela política equivocada de segurança pública no Brasil. Portanto, são temas extremamente importantes. Eu quero aqui dizer que nós melhoramos o projeto de lei, o Parlamento, a Câmara, o Senado, e eu tenho concordância com as alterações e também com as emendas que estão sendo rejeitadas pelo relator. Quero aqui também me posicionar em relação ao discurso do presidente da República, Jair Bolsonaro, na Assembleia Geral da ONU. Na minha opinião, ele vive um mundo imaginário, tenta construir o maior fake news da nossa história agora para o mundo, porque, de fato, ele mentiu no seu pronunciamento, mas também omitiu muitos dados. Nós precisamos preservar o país e nós precisamos construir um projeto de nação. E esse projeto é evidente que passa por maior presença do Estado no pós-pandemia. E aí ele mente porque, de fato, ele não deixou claro qual que é o tamanho da transferência de renda no Brasil, tenta confundir a opinião pública, e, ao mesmo tempo, ele não anuncia o que ele enviou para o Congresso Nacional, que é uma medida provisória de número 1000, que propõe uma redução de auxílio financeiro para os mais vulneráveis. Então, ele omitiu muito perante o planeta Terra e também mentiu muito, porque, de fato, é uma vergonha não reconhecer que o país está pegando fogo, e que, de fato, não tem nenhuma política e investimento na questão ambiental. E para o Brasil,
conquistar o mundo, para continuar sendo um produtor de grãos e comercializar e alimentar o mundo, ele precisa, primeiro, evitar a fome dos brasileiros e precisa mudar a matriz para uma matriz socioambiental, tanto na cidade quanto no campo. E desse jeito, sem preservar o meio ambiente, nós vamos perder total credibilidade. Obrigado, presidente. Deputado Ricardo Silva. PSB de São Paulo. Está aí? Ok. Senhor presidente, nobres colegas deputados, eu faço questão de encaminhar esse projeto com muita preocupação, presidente. Estou no trânsito agora, porque o PL 3267 veio do governo com muitas falhas, com muitos equívocos. Foi considerado como o PL da morte. Nessa Câmara, nessa casa, nós começamos um processo de desconstrução dos erros do projeto original que veio. E muitos avanços nós conseguimos. Mas tem uma situação em especial, presidente, que eu fico sem entender por que é que essa casa não consertou. A questão de não credenciar ou não ainda permitir ou não garantir o vínculo de médicos de tráfego e psicólogos de tráfego nos órgãos estaduais de trânsito. Essa casa teve um papel fundamental para corrigir vários pontos do PL 3267, mas nesse item essa casa falhou. O projeto foi para o Senado trouxe avanços, mas ainda nós não conseguimos, e eu não entendo por quê, fazer com que profissionais tenham credenciamento junto aos DETRANs. É o DETRAN, senhor presidente, o órgão executivo que faz a fiscalização, inclusive, desses profissionais, garantindo um atendimento melhor para as pessoas. E é aquilo que os profissionais desejam, medida de respeito para médicos de tráfego, para psicólogos. Nesse item, e assim como em outros também, como eu havia apresentado numa emenda ampla na Câmara, eu respeito o entendimento diverso, mas a gente agora protesta. Por que é que essa casa não avançou nesse item? Ainda dá tempo, senhor presidente. Nós pedimos para que os líderes partidários, para que eles definam essa questão do vínculo dos profissionais, pelo menos isso, dos médicos e psicólogos nos DETRANs. Como nós consertamos vários pontos desse projeto, deixar para o governo federal, para o CONTRAN, a regulamentação disso tudo é dar uma carta em branco que a gente não pode nesse momento. Tivemos um papel nobre que ficou incompleto. Em razão de algumas lacunas, ainda ficou incompleto. Então, por respeito aos médicos desse Brasil, aos psicólogos desse Brasil, nós temos que garantir o vínculo desses profissionais, não apenas no órgão executivo de trânsito, mas no órgão estadual. É o DETRAN que tem essa competência. Então, eu faço ainda um apelo aos líderes partidários. Tem uma emenda de redação de minha autoria que a gente tenta ainda inserir, ainda que de forma de última hora, mas tem que ser. Nós precisamos garantir segurança no trânsito, segurança viária e respeito aos médicos e psicólogos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Ricardo. Deputado Vicentinho, de São Paulo, PT. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, em primeiro lugar eu quero concordar com o nobre colega Ricardo a respeito da inclusão desses profissionais no DETRAN, do credenciamento deles, porque eles estão lá acompanhando, inclusive não só no tratamento, mas na recuperação psicológica, moral e física. Quero dizer ao nobre deputado que eu vou votar favorável à sua emenda, deputado, além de apoiar outras emendas vindas do Senado. E por essa razão, nossa posição será favorável com essas considerações aqui colocadas. E, senhor presidente, aproveitando esta oportunidade, eu gostaria de informar que o nosso partido, reunindo vários segmentos sociais, lançou nesta semana o Plano de Reconstrução e Transformação do Brasil. Outro mundo é preciso, outro Brasil é necessário. É um plano, é um projeto de sociedade, é um projeto de reconstrução das condições
a partir do Estado democrático de direito, mas a questão econômica, a questão ambiental, a participação e os acordos que envolvem trabalhadores, empresários, segmentos sociais desse país, como universidades e cabeças pensantes. Até porque, depois da crise, e já durante essa crise do coronavírus, nós sabemos que a situação se agravará cada vez mais. A quebradeira industrial é muito grande, fechamentos de pequenas e médias empresas que não tiveram o devido apoio, embora nós tenhamos aprovados na Câmara a liberação dessas verbas, porque o governo, infelizmente, Bolsonaro, nada tem a ver com isso, além de tratar com desdém a situação da saúde, também trata com desdém políticas de discussões nacionais. O governo é medíocre, não é capaz de discutir soluções de grande amplitude para o Brasil. Como eu digo e reafirmo aqui, o governo Bolsonaro não tem projeto. Ele é ventríloco daqueles sanguessugas que só querem lucrar sem pensar longe. Então, as grandes empresas, o grande agronegócio, as grandes multinacionais querem se aproveitar do Estado que é máximo para eles, inclusive com as privatizações e outras benéficas, e mínimo para o nosso povo. Por isso que, contra um governo que não tem nenhum projeto para a sociedade, mas é ventríloco dos interesses escusos, temos esta proposta de reconstrução e transformação do Brasil. Vale a pena a leitura, acompanhar, e a participação será fundamental e a Câmara terá um papel decisivo nesta caminhada. Obrigado, presidente. Obrigado. Bia Kicis, deputada Bia Kicis. Está aí? Está aí? Joseildo Ramos. Está aí, Joseildo? São 3h04. Você acompanha pela Rádio Câmara e TV Câmara. Sessão deliberativa remota que está analisando nesse momento o projeto de lei 3267 de 2019, que reformula o Código de Trânsito Brasileiro. Quem está presidindo a sessão é o deputado Marcos Pereira, do Republicanos de São Paulo, primeiro vice-presidente da Câmara. Deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul. Pompeu, eu vou passar para o Joseildo, que está na frente, e de volta na sequência. Joseildo Ramos, 3 minutos. Eu lhe agradeço, senhor presidente, e aproveito para lamentar que uma matéria que tenha uma situação, uma necessidade de debate tão profundo, que leva em conta a segurança no trânsito brasileiro, seja resolvida num momento como esse. Portanto, eu lamento, infelizmente, o nível de discussão seria muito melhor. Entretanto, eu quero aproveitar esse ponto de minha fala para poder denunciar algo inimaginável no governo da destruição, aí, a destruição do Estado brasileiro. Eu quero falar do bloqueio de recursos orçamentários da Embrapa. A Embrapa e a CEPLAC são a condição do país que mais responde tecnologicamente, não é, pela agropecuária tropical, fazendo com que o Brasil seja o maior produtor de proteína de alto valor biológico, além da produção de culturas para exportação, desde a fruticultura tropical às grandes culturas como soja, da agricultura familiar ao agronegócio. E tanto a CEPLAC quanto a Embrapa
tem o que existe de melhor no mundo, do ponto de vista científico, de geração de tecnologia. E essas empresas estão sendo acionistas. Esse governo que veio para destruir, que não tem um plano que ele possa melhorar a qualidade de vida do seu povo. Destruir a Embrapa, destruir a CEPLAC, é simplesmente negar décadas e décadas de trabalho científico qualificado dos nossos pesquisadores, tanto na agricultura quanto na pecuária intensiva, semi-intensiva. É um orgulho a Embrapa para aqueles que olham o país como um grande detentor de tecnologia de produção, repito, da agricultura familiar ao agronegócio. E no momento que bloqueio de centenas de milhões de reais vai inviabilizar a manutenção, inclusive dos contratos e das despesas obrigatórias da Embrapa, senhor presidente. Isso é de muito grave. Essa denúncia tem que estar gravada na Voz do Brasil. Obrigado. Deputado Pompeu de Matos. Senhor presidente, o 267, que trata das mudanças do Código de Trânsito, ele é muito importante para o Brasil. Aliás, ele veio muito mal encaminhado pelo governo, com uma série de problemas. Mas eu louvo a iniciativa, porque permitiu que nós pudéssemos avançar, aperfeiçoar, lapidar, melhorar essa questão no que diz respeito à relação do cidadão, da cidadania, do trânsito e da logística. Veja bem, a carteira de motorista passando de 5 para 10 anos, eu acho positivo. Embora possa haver controvérsia, eu acho sim positivo. E temos que saudá-la. E esta é a aprovação que nós vamos dar ao projeto. O número de pontos para os profissionais, os pontos na carteira, tem que ter uma mitigação, tem que ter uma alteração adequada, justa. Mas o que falta, que se faz necessário, presidente, e que aí acho que nós ficamos devendo, é no sentido do preparo do motorista. Não só na questão técnica, né, que a gente tem que cada vez ter melhores motoristas, mais do que bons motoristas para si, eu quero bons motoristas para todos. Mais do que para o mundo, eu quero filhos melhores para o mundo. Mais do que um trânsito bom para a gente, nós queremos gente boa no trânsito, trabalhando, dirigindo, zelando, cuidando, direção defensiva, equilíbrio, responsabilidade. E aí entra, então, a questão técnica, da formação do motorista. Aí entra a questão médica, das aptidões, né, da condição física, inclusive da pessoa, orgânica, né, de toda a questão da visão, da audição, da percepção, da cognição, de tantos valores. E, ao final e ao cabo, o comportamento, com o psicólogo. E, para isso, nós precisamos, então, médicos especializados, focados, responsabilizados, comprometidos, inclusive fiscalizados, que querem, não há nenhum problema. Psicólogos direcionados, credenciados, focados, com responsabilidade sobre a missão que desempenham. Ou seja, é um conjunto, a obra é conjuntural. E é por isso que eu lutei, trabalhei muito, né, juntamente com o nosso querido Dr. Juarez Molinari, médico gaúcho, que fez um papel bastante relevante também, para que nós pudéssemos fazer as adequações, as correções, os aperfeiçoamentos. Ainda não é o que nós queríamos, mas uma coisa é o que eu quero, outra coisa é o que eu posso. Quanto eu posso daquilo que eu quero? Vamos fazer o possível nesse momento, então nós vamos avançar e estamos avançando positivamente. Espero que nós possamos ter um trânsito melhor no país, mas fundamentalmente motoristas melhores formados para o trânsito brasileiro. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Pompeu de Matos. Declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação.
Cadê a lista? Érica Cocai. Lista de encaminhamento. Deputada Érica Cocai. Deputado Ricardo Silva. 3 horas e 12 minutos, encerrada a discussão desse projeto de lei, tem início o encaminhamento de votação. Em votação as emendas do Senado Já Federal de número superada também a fase do encaminhamento de votação. Comparecer pela aprovação, ressalvados os destaques. Orientação de bancada. Tem início a orientação das bancadas. Como vota? Liberar o microfone, Érica. PSL, como vota? Giovanni Cherini, como vota PL? Relatório do Juscelino, tá? Senhor presidente. Tá, então. Senhoras e senhores, tem o microfone aberto aí. Deputado. O microfone aberto do doutor Irã. Já fechou. Fechou. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu gostaria de recompor aí o tempo meu de encaminhamento. É possível, presidente? Sim, volta um minuto aí, por favor. Só em respeito ao que eu ouvi até agora, é lógico que o nosso partido, o PL, vota sim, segue o relator desse projeto, mas eu gostaria de dizer algumas coisas que o bom senso me chama para isso. Eu ouvi a oposição falando na questão ambiental, na questão do Covid, na fala do presidente lá na sessão da ONU. Eu sei que o presidente Bolsonaro não é o melhor homem do mundo e nem será o melhor presidente do mundo, e nem do Brasil. Mas ele tem uma coisa muito importante: não rouba e não deixa roubar. E isso é um passo importante, é uma prática nova no Brasil. Em relação à questão ambiental, todos nós sabemos, as pessoas que são agricultores, empresários, a dificuldade que é no Brasil. E agora, infelizmente, a oposição está querendo botar na conta do presidente a seca, que em mais de 100 anos queima a metade do Brasil. Há mais de 100 anos. E também querendo botar na conta do presidente o vírus, que, quem sabe, o presidente Bolsonaro foi lá na China lançar o vírus para vir para cá. E o que a oposição fez em todo o tempo? Pediu o fechamento do comércio, negou o tratamento, iludiu a população dizendo que ia ter vacina. Quantas mortes aconteceram no Brasil só porque a oposição dizia que o hidroxicloroquina tinha efeito colateral? Concluído, e que nós éramos deputado. proibidos em falar em tratamento precoce. Como vota PL, deputado? Meu Deus do céu, vamos falar a verdade. Vamos ter respeito ao Congresso. O PL vota sim, senhor presidente. Obrigado. Érica, presidente, como vota o PT? Posso encaminhar? Presidente. Eu lhe chamei. Presidente, Érica Cocai falando, eu estava inscrita para encaminhar e tive problema no som. Posso recuperar o tempo, presidente? Orienta encaminhando junto, por favor, 4 minutos. Pode ser? Eu oriento encaminhando. Isso. Agora? Agora. Então, presidente, nós, em verdade, esta matéria é uma matéria que foi colocada para discussão em plena pandemia. A Câmara avaliou essa proposição no dia 24 de junho deste ano, em plena pandemia, quando o Brasil sofreu os efeitos da inércia, da incompetência do presidente da República, da naturalização da tragédia e da naturalização da morte. Enquanto o presidente chamava a pandemia de gripezinha, e busca romper todos os preceitos científicos para enfrentamento da própria pandemia. O presidente desrespeita e rasga as máscaras, o presidente desrespeita o isolamento, o presidente desrespeita inclusive a própria saúde, porque é um subfinanciamento da saúde para o enfrentamento da pandemia. Então, portanto, neste período de pandemia, com o Brasil convivendo com tantas mortes, o presidente expressa mais uma vez a sua necropolítica nesta proposição.
essa proposição para alterar as normas do trânsito, ela vinha apenas estabelecer flexibilizações que são flexibilizações assassinas e criminosas. É nesta proposição que o presidente da República chegou a propor que não houvesse multa se não se utilizasse as cadeirinhas para as nossas crianças. Vejam bem, todas as estatísticas pontuam que a cadeirinha, ela evitou morte de muitas crianças nesse Brasil. O presidente despreza isso. Despreza como despreza o sentido da vida. Em nenhum momento o presidente parece que tem qualquer empatia com os que foram. Aliás, chamam aqueles que sucumbiram pela sua ineficiência de fracos. Chama de fracos, busca culpabilizar as próprias vítimas, busca culpabilizar os povos indígenas, caboclos, pelas queimadas, que nunca foram tão violentas nesse país. Aí o Brasil arde na sua cidadania, o Brasil arde na sua democracia, porque também este presidente busca calar todo o contraditório. E é nesse sentido que esta proposição, ela vem representando essa thanatos política, essa política da morte, e ela busca flexibilizar, aumentar o prazo para que as pessoas possam ter a obrigação de fazer o exame para renovar as suas carteiras. E, obviamente, que essa proposição, com os seus efeitos nefastos, foi muito mitigada, foram mitigados os efeitos nefastos desta proposição pelo parecer do relator. O relator ainda assegurou a multa para a cadeirinha, ainda assegurou elementos fundamentais para que nós não tivéssemos essa tragédia. A cada 1 hora, 5 pessoas morrem no trânsito no Brasil. A cada 1 hora, 20 pessoas são internadas no trânsito, internadas no nosso sistema de saúde em função de acidentes de trânsito. É desta realidade caótica que o presidente busca se colocar e que busca aprofundá-la com essa proposição. Por isso, esta proposição que vai e que é aprovada na Câmara, mitigados seus efeitos, ainda que com um caráter extremamente nocivo, no momento inadequado de pandemia, vem mais política da morte através dessa proposição. Nós estamos agora analisando as emendas feitas pelo Senado. E essas emendas, uma grande parte delas são emendas de redação, algumas aprimoram o texto e tem apenas uma emenda que nós achamos que deve ser rejeitada e nós vamos discuti-la na oportunidade. Aproveito apenas, presidente, para dizer que nós estamos favoráveis ao parecer e vamos fazer um destaque e solicitar o tempo de liderança do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras para a deputada Rosa Neide, assim que Vossa Excelência achar que é oportuno. Obrigado. O PT vota sim, então, não é isso? Eu entendi que é sim. Ok, o Enio já disse ali que sim. Como vota o PP, deputado Irã? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o PP vota sim e quer aqui aproveitar a oportunidade para parabenizar o deputado Juscelino Rezende, que foi o relator dessa matéria e o fez com muita maestria, diferentemente do que está sendo colocado aqui. Essa matéria foi muito discutida assim, presidente e senhores deputados. Participamos de muitas audiências, muito debate, tanto com o governo quanto entre os parlamentares da casa. E eu quero, mais uma vez, parabenizar o texto do Juscelino com as emendas 6, 7, 9 e 12 que vieram do Senado, que foram acatadas por ele. Parabéns à Câmara, parabéns também ao senador Ciro Nogueira, que relatou no Senado, e eu acho que nós temos que ir logo para a aprovação para dar um presente ao país nessa Semana do Trânsito. Um grande abraço a todos. PP encaminha sempre. PP sim. MDB, Maria Rossi, está aí, e do Rocha. Pereira, senhor presidente, deputado Marcos Pereira, nós entendemos que as emendas feitas no Senado aprimoram o texto feito pelo deputado Juscelino Filho. O deputado Juscelino Filho fez um belíssimo trabalho e agora ele conclui esse trabalho aprovando algumas emendas que foram apresentadas, entre elas a questão que regulamenta o uso de faróis
fazendo, se necessário, uso de faróis acesos a meia luz nas rodovias urbanas, nas áreas urbanas das cidades, sendo obrigatório apenas nas estradas que se deslocam de um município para outro. Portanto, eu acho de bom tamanho, assim como também há um impedimento da troca de pena privativa de liberdade por aquelas penas alternativas. Portanto, a proposta do Senado melhora e muito o texto já feito pelo deputado Juscelino Filho. Portanto, nós somos a favor e orientamos sim. PB sim. Joaquim Passarinho, PSD. Presidente, com sua licença, eu queria passar para o deputado Hugo Leal. Deputado Hugo Leal, Rio de Janeiro. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, para mim é muito uma satisfação. Primeiramente, o PSB vai votar sim a essa matéria e quero também registrar aqui, como presidente da Frente Parlamentar do Trânsito Seguro na Câmara dos Deputados, isso frente que presido há quase 10 anos, com muito orgulho que nós falamos que o resultado final desse 3267 foi um resultado muito positivo, apesar de todas as dificuldades que nós enfrentamos. Quero aqui registrar o trabalho do deputado Juscelino Filho, parabenizado pelo que ele realizou, e registrar que nós estamos hoje vivendo a Semana Nacional do Trânsito, começou dia 18, vai até o dia 25. O Brasil, apesar de todas essas expectativas dos números, o Brasil tem feito o seu dever de casa, o que estabeleceu a década mundial de ações de segurança viária, em 2011 até 2020. Não conseguimos reduzir em 50%, mas reduzimos em 30%. Então, eu quero deixar aqui o meu registro, como foi importante esse debate num momento como esse, exatamente como alguém que está atuando à frente das questões do trânsito seguro aí nesta casa. Eu quero ressaltar aqui mais uma vez o brilhante trabalho do deputado Juscelino Filho e pedir o encaminhamento favorável. Obrigado, deputado. Que foram acolhidas pelo... Muito obrigado. Obrigado, Hugo. Deputado Vinícius Carvalho, Republicanos. Presidente Marcos, o Republicanos encaminhará o voto sim. Mas eu gostaria de aproveitar o momento, presidente, para poder fazer um registro. Estive no Ministério da Saúde agora, pedi uma agenda ao ministro Eduardo Pazuello, não pôde atender. Pedi agenda para o chefe de gabinete, Paulo César Ferreira Júnior, que também não pôde atender, e marcaram para eu ser atendido pelo senhor Ailton Cascavel, sendo que, ao chegar no Ministério, ele está em outra agenda. É lamentável que isso esteja acontecendo. É lamentável que um parlamentar que faça parte da base de governabilidade, um parlamentar como eu, que atuamos muito para poder auxiliar o governo em projetos importantes para o governo, toda vez que pedir agenda ao Ministério, tem que ir até o ministro Ramos. E assuntos meritórios. Espero que a postura do governo mude em relação ao atendimento aos parlamentares. Obrigado, presidente. Obrigado. Como é que vota o PSDB, Samuel Moreira? Senhor presidente, nós do PSDB também queremos saudar, cumprimentar e parabenizar o deputado Juscelino pelo trabalho como relator, já na primeira etapa, na aprovação da Câmara, como relatório apresentado agora. Nós vamos votar com ele, com o relatório, vamos votar sim. Sim. Democratas, Juscelino, rapidinho que eu vou dar o tempo de líder para o Alessandro Molon na sequência. Democratas encaminha sim, senhor presidente. PDT, Vônimo Queiroz. Presidente Marcos Pereira, boa tarde, senhoras e senhores parlamentares. O nosso partido entende que esse projeto foi melhorado no Senado, as alterações foram positivas, portanto, o nosso voto será favorável. Votamos sim. Obrigado. Obrigado. Deputado Alessandro Molon, como voto PSB, acrescentando o tempo de líder para o deputado Alessandro Molon, o tempo de líder do PSB. 1 minuto mais o tempo de líder. Muito obrigado, presidente. Antes de mais nada, cumprimento a Vossa Excelência, cumprimento aos demais colegas que acompanham e participam da sessão da Câmara nesse momento. Cumprimento também aqueles que nos acompanham pela TV Câmara. Senhor presidente, o PSB, antes de mais nada, orientará sim
às emendas feitas pelo Senado, esse projeto de lei, porque são emendas que aperfeiçoam o projeto. Em especial, destacaria a emenda de número 11 do senador Contarato, que impede a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito. Uma mudança importante para evitar a impunidade em crimes que provocam crimes de trânsito que levam à morte. Mas eu peço o tempo de líder, presidente, para falar sobre esse lamentável discurso do presidente da República hoje, perante o mundo inteiro, na abertura da Assembleia Geral das Nações Unidas, que por tradição cabe ao Brasil, pelo papel que o Brasil teve na própria criação da ONU. O presidente brasileiro é sempre o primeiro a falar, é sempre o primeiro a discursar na abertura dos trabalhos. E o presidente Bolsonaro hoje fez um show de mentiras na ONU perante o mundo. Uma vergonha para o Brasil, uma tragédia para o país, ter que passar por essa vergonha diante do mundo. Vejam, por exemplo, o que ele disse e que causou a perplexidade de qualquer um que conheça a realidade brasileira. Primeiro, ele disse que desde o princípio da pandemia, ele alertou o país que tinham dois problemas a serem resolvidos, o vírus e o desemprego. Não é verdade, presidente. Ele o tempo inteiro diminuiu a gravidade dessa pandemia que já matou 138 mil pessoas no Brasil, dizendo que era uma gripezinha, uma bobagem. Não fosse o comportamento irresponsável do presidente da República, o país não teria chegado a esses números estarrecedores. Depois, o presidente disse que, por decisão judicial, todas as medidas de isolamento e restrições de liberdade foram delegadas aos governadores e que a ele só coube envio de recursos e meios a todos os países. Ou seja, mais uma vez ele tenta fugir da responsabilidade dele. Essa é uma constante de Bolsonaro. Ele nunca tem responsabilidade sobre nada. Ele não tem culpa de nada. Ele não parece presidente da República. Ele foge da sua responsabilidade, como fugiu na proposta de reforma tributária encaminhada ao Congresso, que é uma proposta pífia, como fugiu quando mandou a proposta de reforma administrativa, que é outra proposta pífia. As duas são, no fundo, o presidente lavando as mãos, fingindo que fez o que teria que fazer. É um presidente irresponsável e que foge das suas responsabilidades como o diabo foge da cruz. Depois ele disse que, como aconteceu em grande parte do mundo, parcela da imprensa brasileira politizou o vírus. Não foi a imprensa que politizou o vírus, não, Bolsonaro. Foi você que politizou uma doença. Uma doença que ocorreu e que matou gente no mundo inteiro. E disse que a imprensa disseminou o pânico entre a população. Disseminou o pânico. Ele continua fingindo que essa não é uma doença grave, tendo matado 138 mil pessoas no Brasil, não tendo outra causa de morte que chegue perto da pandemia nesse ano. Depois ele disse que concedeu o auxílio emergencial em parcelas que somam aproximadamente $1.000. Ou o presidente não sabe o que ele pagou, ou ele não sabe fazer conta, ou ele não sabe o valor do dólar. E ainda escondeu do mundo que quer baixar para metade o valor da parcela. Nós da oposição, presidente, vamos cobrar que a Câmara vote a medida provisória que trata disso. Nós queremos restituir o valor de R$600. Nós não aceitaremos a redução de 600 para 300, porque isso é uma crueldade com o povo que sofre, que passa fome e passa necessidade. Depois ele disse que assistiu a mais de 200 mil famílias indígenas com produtos alimentícios e prevenção à Covid. Ele escondeu do mundo que ele vetou a distribuição de água potável para indígenas. É um presidente mentiroso. Disse que não faltaram nos hospitais meios para atender pacientes com Covid. Faltaram sim, infelizmente. Infelizmente teve gente que não teve acesso ao tratamento devido, infelizmente. Depois ele disse que há uma campanha de desinformação sobre a Amazônia e o Pantanal. Ora, quem faz campanha de desinformação é o presidente e seus apoiadores, que estão acostumados a fazer fake news. O que está ocorrendo na Amazônia e no Pantanal é um crime contra a natureza no Brasil, contra a biodiversidade,
contra a fauna e a flora, e ele não toma uma atitude para enfrentar isso. Estão falando da Amazônia queimando porque tem interesses internacionais sobre a Amazônia. Quem é que foi dizer para o vice-presidente americano, Al Gore, que ele queria explorar a Amazônia com os Estados Unidos? Esse filme é um documentário, está disponível na internet, chama O Fórum, basta qualquer um procurar. É o presidente da República do Brasil dizendo para o ex-vice-presidente americano que ele quer explorar a Amazônia com os americanos. Quem é que está de olho nas riquezas da Amazônia brasileira? É ele que quer explorar a Amazônia e destruir a Amazônia com os Estados Unidos. Que vergonha essa postura de um presidente brasileiro. Depois diz que a floresta é úmida e não permite a propagação de fogo em seu interior. Será que ele não está vendo as imagens da Amazônia? Será que ele não sabe que o que queima é o que foi desmatado? É claro que a floresta úmida resiste mais ao fogo, a questão não é essa. O que pega fogo é o que está sendo desmatado e o que está sendo grilado. Ele, aliás, grande defensor dos grileiros nesse país, depois diz que os focos de incêndio são combatidos com rigor e determinação e ainda tentou culpar pelos incêndios os indígenas, que são os maiores protetores da natureza no nosso país. É uma acusação inaceitável, ele será processado por isso. As entidades indígenas vão se mobilizar para processá-lo, evidentemente. E depois diz que está aperfeiçoando a tecnologia e usando as Forças Armadas para combater os incêndios. O presidente da República o que está faltando não é tecnologia, não é satélite, é ação dele, é competência, é querer combater. Então o nosso problema não é a tecnologia, o nosso problema é o presidente da República. E, por fim, diz que na América Latina ele trabalha pela preservação e promoção da ordem democrática. Ele acha que o mundo inteiro não acompanhou os ataques dele ao Congresso, ao Supremo e às instituições? Ele acha que todo mundo no Congresso se esqueceu de que o que ele queria, antes de ter medo de ser preso ou de ver os seus filhos presos pelos crimes de que são acusados, que ele tentava fechar o Congresso e o Supremo? Nós do PSB não nos esquecemos. Sabemos que o presidente é inimigo da democracia, porque o que ele deseja é um regime autoritário, mas não conseguirá implantá-lo no Brasil. Nós do PSB continuaremos na luta contra isso. Muito obrigado, presidente. Deputada Boani, PSL. Peraí. Vai lá. Para encaminhar pelo PSL, presidente. Presidente, o PSL encaminha sim às emendas e aproveitando, presidente, para levar em consideração a necessidade do ajuste, também tornando-se o código justo e eficaz. Perceba, presidente, que com as novas redações que as casas legislativas fizeram ao CTB, nós teremos um código muito justo. O aumento da pontuação de acordo com a natureza da infração, de 20 para 40 pontos, nós teremos o aumento da validade da CNH para 10 anos, de acordo com a faixa etária. O condutor vai ter o direito a um desconto de 40% no pagamento da multa, desde que ele abra mão do recurso e também reconheça a infração. O condutor vai ter o direito de ser advertido, coisa que nunca existiu no CTB e dessa vez está previsto nessa nova relatoria e com a segurança que vai ser cumprido a lei, presidente. Parabéns a todos os deputados e senadores. Deputado Irã quer fazer uma retificação na fala dele. 30 segundos. Obrigado, presidente. Aqui, quando eu encaminhei com o relatório do deputado Juscelino pela rejeição das emendas 6, 7, 9 e 12 e pela aprovação da 1, 2, 3, 4, deputado 5, Irã, 8. Isso aí é no próximo passo, no próximo enfrentamento, não é agora. Pela aprovação com as emendas 6, 7, 9 e 12, viu, presidente? Obrigado. Muito obrigado, hein? Como vota o Solidariedade? Deputado Thiago Dimas. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde a todos os colegas. Solidariedade é uma matéria importante, relevante para o nosso país, inclusive de autoria do Poder Executivo. Foi muito bem analisada por nós na Câmara e agora restando-nos a apreciação dessas matérias, dessas emendas aprovadas no Senado Federal.
somos favoráveis a esses pontos. Reconheço o trabalho do relator, que debruçou e fez um trabalho muito bom nesse sentido de buscar uma convergência, principalmente nos pontos mais difíceis de serem enfrentados. É verdade que o projeto inicial tinha algumas questões com muita dificuldade, mas que foram retiradas ou melhoradas nesse texto. Então, Solidariedade, apoiando essa reformulação do Código de Trânsito Brasileiro, encaminhará o voto sim, senhor presidente. Como vota o PROS? Gastão Vieira. PTB, Pedro Lucas. PTB vota sim, presidente. Parabenizando o relator, o deputado Juscelino Filho, fez um grande parecer. Tenho certeza que melhorou o texto e vamos avançar nesse assunto. PTB sim. Como vota o Podemos, Léo Moraes? PSOL, Sâmia. Porra, eu te abracei pra porra. Sâmia. Presidente, o PSOL orienta sim, e eu quero aproveitar esse tempo para também repudiar a declaração do senhor Jair Bolsonaro na ONU, envergonhando o nosso país, como é de praxe, e também como é de praxe, contando uma série de mentiras. E de todas elas, eu gostaria de destacar o fato de que ele disse que há 65 milhões de brasileiros ganhando um auxílio que custa cerca de $1.000 por pessoa. Isso é uma grande mentira, porque a gente sabe que ele sempre foi contrário à implementação do auxílio emergencial, que ele queria que fossem R$200, por conta da nossa luta foi possível estabelecer R$600, mas que na medida provisória, número 1.000, inclusive, ele reduziu para R$300, no mesmo preço que o saco de arroz de 5 quilos está cerca de R$40 no mercado. Então, de todas as mentiras cruéis e irresponsáveis, sem dúvida aquela que expõe o povo mais pobre e miserável são as mais imperdoáveis. Nós precisamos derrotar essa redução no valor do auxílio emergencial. Não, nenhum centavo a menos de R$600. Obrigado, deputado. Como vota... E o PSOL vota como, afinal de contas? Ela falou? Sim, né? PSC? Cidadania? Zé Nelto? Podemos? Zé Nelto? Tá aí? Tá aí o Zé Nelto? PC do B, não? Calma, tá aí ou não, Zé Nelto? PC do B, né, presidente? Pode falar, Daniel. Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, dizer, senhor presidente, que quando tratamos desta matéria, consideramos que ela não traz dispositivos garantidores da segurança viária. Era preciso nós avançarmos na proteção à vida das pessoas. Ao contrário, o projeto flexibilizou algumas garantias que a legislação já estabelece. Isso já passou, agora trata-se de discutirmos as emendas que vieram do Senado. E as emendas que vieram do Senado, elas aprimoram, fazem correções de redação e tem um elemento que eu considero relevante, que é não permitir a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos. Isso é um absurdo total para aquelas pessoas que, como condutor, cometem crime estando alcoolizada ou usando droga. Por essa razão, o PCdoB encaminha o voto sim ao relator. Novo. Como caminho novo? Como orienta? O novo orienta sim. Avante. Senhor presidente, o PROS, só para registrar a votação do PROS. Pode falar, Cássio. O PROS orienta sim também. Obrigado. Avante, André Janones, acrescentando o tempo de líder do Avante. Boa tarde a todos. É um prazer, uma alegria, uma satisfação imensa participar dessa sessão que espero eu seja histórica para o povo brasileiro. Hoje eu venho falar sobre auxílio emergencial, mas pela primeira vez eu não vou me dirigir aqui nem ao povo brasileiro, que já está cansado de me ouvir falar sobre isso,
E também não vou me dirigir aos colegas deputados, já que nós já somos maioria aqui na luta pelo auxílio no valor de R$600, visto que foram apresentadas mais de 260 emendas para manter o auxílio nos R$600, conforme pede o povo brasileiro. Eu venho hoje me dirigir de forma respeitosa a Vossa Excelência, presidente em exercício da Câmara dos Deputados, Marcos Pereira, pedir a Vossa Excelência, em nome do nosso povo, em nome da população mais carente desse país, que está sem emprego, que está sem renda, pedir a Vossa Excelência que paute imediatamente a medida provisória número 1000, que reduziu o valor do auxílio para R$300. Venho dizer a Vossa Excelência que o povo brasileiro nos assiste nesse momento e que a história deixará marcada para todo sempre o nome daqueles que estenderam as mãos e daqueles que viraram as costas para a nossa gente, para o nosso povo, quando ele mais precisou. Essa luta, essa batalha por um auxílio emergencial digno, que leve um mínimo de dignidade ao nosso povo, que permita aos brasileiros de baixa renda saírem vivos dessa pandemia. Essa luta não é uma luta da direita nem da esquerda, essa luta é uma luta do Brasil. Tem eleitor do Bolsonaro passando fome, tem eleitor petista passando fome, tem eleitor de direita desempregado, eleitor de esquerda desempregado. Então, essa tem que ser a luta de todos nós. E tem algo que eu não consigo compreender e peço a Vossa Excelência que esclareça. Se o povo nas ruas quer um auxílio em R$600, se os colegas deputados e senadores querem um auxílio em R$600, em sua grande maioria, o que o povo quer saber é quem não quer um auxílio em R$600. Peço a Vossa Excelência, repito, com todo respeito, que exponha ao Brasil os interesses, escusos ou não, porque eu não posso aqui ser leviano e não tenho nada, não sei de nada que desabone Vossa Excelência a presidir essa casa, mas que exponha, então, os interesses, escusos ou não, que impedem que a MP número 1000 seja pautada. Essa é a chance do Congresso Nacional, de Vossa Excelência na presidência dessa casa e dos demais deputados e senadores, mostrarem para o povo brasileiro que nós estamos na mesma sintonia. Não adianta mais fingir que não estão ouvindo os gritos do povo. Nossos vídeos, nossas lives, nossas discussões sobre o assunto já estão entre as mais vistas do planeta. E se o mundo ouviu a nossa voz, a Câmara dos Deputados também tem que ouvir. Para finalizar, o que eu espero é que esse parlamento responda a um pedido feito por Gal Costa, Cajus, há muitos anos, quando disseram: Brasil, mostra a tua cara, quero ver quem paga para a gente ficar assim. Nós queremos saber quem paga para o povo ficar assim. O Avante orienta, sim, senhor presidente. Patriotas, como vota? Cidadania. Rubens Bueno. Tá aí, não? Senhor presidente, o Cidadania encaminha o voto sim e quer discutir a emenda número 3 que foi apresentada. Então, encaminhamos sim, até porque houve avanços na Câmara e no Senado, mas também tivemos aí, de forma equivocada, alguns atrasos que precisam ser lembrados, inclusive com relação ao farol sendo extinto para a pista dupla. Precisamos discutir melhor isso, mas votamos sim com o parecer do deputado Juscelino. Como vota o Patriota, PV? Henrico. Presidente Marcos Pereira, o Partido Verde encaminha o voto sim. Joênia, Rede. Boa tarde, senhor presidente. Eu gostaria de acrescentar ao meu tempo de líder. Tempo de líder acrescentado para a deputada Joênia. Primeiramente, senhor presidente, a rede vai orientar sim a essa emenda, ao destaque, mas eu gostaria de somar meu tempo de líder, porque é importante
hoje, né, senhoras e senhores parlamentares e demais membros dessa casa, principalmente quem acompanha o nosso trabalho pela TV Câmara. Eu quero demonstrar aqui, senhor presidente, minha total indignação e repudiar de toda forma a mais veemente possível o discurso vergonhoso do presidente Bolsonaro. Nessa 75ª Assembleia Geral da ONU, nesse dia 22 de setembro de 2020. Isso aqui é importante, senhor presidente, para que toda a sociedade brasileira entenda o que nós estamos passando no Brasil. O presidente Bolsonaro demonstrou uma postura irresponsável e leviana ao mesmo tempo, em culpar os povos indígenas pelos incêndios na Amazônia e no Pantanal. Isso prova que há um presidente despreparado, uma incompetência e uma ausência na política ambiental indigenista para o Brasil. Destaco que os próprios dados do INPE confirmam que as terras indígenas são as áreas mais protegidas no nosso país. Os povos indígenas que vivem nas florestas contribuem milenarmente e fortemente. E, diferentemente do nosso presidente Bolsonaro, são responsáveis porque, sim, sobrevivem da biodiversidade, da natureza, de suas terras tradicionais indígenas. E, para isso, conservam, por meio de seus conhecimentos tradicionais, os usos e costumes, seus padrões de ocupação territorial e da forma de gestão têm historicamente garantido a todos nós, indígenas e não indígenas, a qualidade do meio ambiente, a permanência de muitas espécies e muita área de conservação, principalmente na Amazônia. E em áreas mais suscetíveis ao desmatamento, a demarcação e a proteção das terras indígenas conseguiram conter o avanço da fronteira desenvolvimentistas, que parece-me que é um conceito que ainda não é compreensível, que nós precisamos mudar esse olhar, um olhar para a sustentabilidade, que o presidente não compreende, porque tudo que ele faz é um desmonte das políticas socioambientais, justamente para enfraquecer os órgãos que têm uma dívida e um dever histórico em proteger o meio ambiente e faz o possível para enfraquecer e flexibilizar as regras. É um governo também que nega os fatos. Por isso, senhor presidente, as ações que o presidente tem demonstrado é justamente o despreparo, a omissão e, principalmente, enfraquecer o nosso país nessa missão de proteger o meio ambiente. Diferentemente que os povos tradicionais, como os povos indígenas, vêm fazendo isso, ao mesmo tempo que enfrenta conflitos locais, tanto na proteção e na garantia da demarcação. E a gente vê hoje que, através desses dados, através dos monitoramentos, dados científicos que são comprovados pelo INPE e outras instituições, que essas áreas que estão aí, sofrendo incêndios, desmatamentos, vêm de áreas que são justamente invadidas. A área de grilagem de terra, que nós todos tentamos visibilizar aqui nos nossos posicionamentos políticos, mas são fatos que não podem ser negados. Esse governo tem atuado diariamente para desmontar a nossa política socioambiental, seja retirando os recursos desses órgãos ambientais, nomeando servidores que desconhecem a realidade ambiental no Brasil e que atuam claramente para fortalecer o agronegócio, o garimpo ilegal, a grilagem das terras e negar o direito dos povos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais. Essa postura, ela não avança em nada para o reconhecimento dos direitos sociais, socioambientais. Essa postura do presidente, ela representa uma perda de uma oportunidade que poderia ter ali naquela Assembleia da ONU, de reverter essa péssima imagem que o Brasil está tendo. Justamente no momento que nós precisamos ter uma política propositiva para reverter tudo isso que o Brasil está passando. Poderia ter, sim, se comprometido com a redução do desmatamento, a proteção ambiental, avançar na efetivação de uma política socioambiental e de mudanças climáticas que vai além dos nossos biomas, proteger a vida, e isso que nos importa, a vida de todos os brasileiros. Poderia, sim, garantir empregos e renda e, consequentemente, a melhoria da qualidade de vida no planeta. E por isso que a gente precisa pensar nesse futuro. Além disso, senhor presidente, queria aqui destacar
o meu reconhecimento aqui nesses últimos segundos é que, da atuação do nosso partido, a Rede Sustentabilidade, queria registrar aqui que hoje a Rede Sustentabilidade faz 5 anos de registro como partido político. Somos um partido jovem no Brasil. E nesses primeiros 5 anos temos histórias de muitas contribuições para a sociedade brasileira e para o fortalecimento da nossa democracia. Fico feliz aqui de fazer parte das fileiras da rede, ao lado de Marina Silva, que tanto fez para proteger o meio ambiente, que fez e mostrou que é possível fazer uma política séria, responsável, diferentemente desse presidente Bolsonaro, que se encontra aí, mostrou a sua capacidade, a sua seriedade. Ao lado também do senador Fabiano Contarato, Heloísa Lima, senador Randolfo Rodrigues e milhares de filiados e filiadas espalhados no Brasil. A rede vota. Obrigada, senhor presidente. Eu peço que inclua esse pronunciamento na Voz do Brasil. Verde vota sim? Sim, a rede orienta sim. PSC. Presidente Marcos Pereira. PSC encaminha sim, presidente. Deputada Rosa Neide para falar pelo PT. Sim, deputada. No momento oportuno eu vou dar daqui a um minutinho, tá bom? Só complementar aqui a orientação. O senhor dá, assim que terminar essa votação, presidente, por favor? Sim, pela sua insistência faremos isso. Como vota a Obrigada, maioria presidente. e a minoria? Minoria, quem vai orientar pela minoria? Oposição, André Figueiredo. Senhor presidente, a oposição vai orientar sim, mas não poderíamos também de fazer coro com os demais companheiros que nos antecederam, no sentido de repudiar com muita veemência a prática persistente do presidente da República em mentir. E agora, mais uma vez, na abertura da Assembleia Geral da ONU, o presidente se utilizou da sua constante prática de negacionismo, de negar o que efetivamente está acontecendo no Brasil em termos de crimes ambientais, em termos de crimes contra a humanidade, e simplesmente mente. E o que é mais interessante, presidente, apesar de não nos surpreender, é que ele mente perante a imprensa brasileira e perante a imprensa internacional e certamente será desmascarado, porque mentira tem perna curta. E certamente quem se utiliza desses métodos vai ser desmoralizado. Lamento apenas que o nosso país, que sempre teve a tradição de abrir a Assembleia Geral da ONU, agora abra com um presidente que se utiliza da prática nefasta de mentir. Mas o parlamento saberá responder e o povo brasileiro da mesma forma. Obrigado, senhor presidente. Como vota o governo? O governo orienta sim, presidente. Em votação, as emendas... Bora, passa. Minoria? Sim, presidente. Minoria sim. Pois não, deputado. Sim. Em votação, aqueles que forem pela aprovação... Minoria, presidente. Quem é que vai votar pela minoria? Já orientou aqui Reginaldo no Lopes. plenário. Já orientou aqui no plenário, Reginaldo. Ah, beleza, ótimo. Em votação, aqueles que forem pela aprovação, permaneçam como se acham. Aprovado. Tempo de liderança para a deputada professora Rosa Neide. Érica Cocai, ela vence pela perseverança. Ela vai dividir com o deputado Milton Tato, presidente. Obrigado, Érica. Muito obrigado, senhor presidente. O senhor viu que a pressão feminina não é fácil. Obrigada, Érica. Não esquece de mim. O Marcos está esquecendo, mas Érica está firme. Boa tarde, presidente Marcos Pereira. Boa tarde, líder Enio Verri, que a mim, ao deputado Newton Tato, libera esse momento para podermos nos pronunciar. Agradeço a todos que nos acompanham e quero dizer que estivemos no Pantanal de Mato Grosso no sábado e no domingo, fazendo visitas em loco, numa diligência autorizada pela Câmara dos Deputados, a quem agradeço o presidente Rodrigo Maia, que fez toda a decisão burocrática de estarmos em missão lá no Pantanal. Como mato-grossense, como pessoa que reside na nascente do Rio Paraguai, o maior rio que banha o Pantanal, e nunca passamos por uma situação tão drástica, nunca vimos uma seca tão grande e nunca vimos uma situação tão grave como está passando os homens e as mulheres, a flora e a fauna do Pantanal mato-grossense e sul-mato-grossense. Pantanal é um bioma único entre os dois estados, também da Bolívia e do Paraguai. Só no Brasil temos 150 quilômetros quadrados de área
pantanosa, é a maior planície úmida do mundo, é um canal, né, do centro-oeste para o sul do país, que equilibra o clima, mas que vem sofrendo terrivelmente, especialmente por ter uma influência, uma interligação com a floresta amazônica e com o cerrado, e nós estamos vendo neste momento que as queimadas, o desmate da floresta amazônica interferiu diretamente e o Pantanal vem sofrendo as consequências. Tivemos a oportunidade de conversar com fazendeiros e fazendeiras, com donos de pousadas, com os povos originários, povo Guató, povo Boé-Bororo, que vive no Pantanal e que acompanham, são pessoas originárias, milhares de anos no Pantanal, e sabe o que significa o momento que está acontecendo. Assim como remanescentes de quilombolas que falaram conosco, que deram seus depoimentos, que viram os corichos secarem, as lagoas secarem, e nós presenciamos isso muito de perto. Animais a cada metro mortos, paredes de fogo enorme, fumaça para todo lado, sobrevoamos a área e tivemos o impacto de saber que tem 172 pessoas oficialmente neste combate. Vimos bravos, bombeiros, pessoas voluntárias, funcionários, trabalhadores de fazendas, mas se não vier a chuva, o contingente humano que está lá, os insumos que estão à disposição, não dão conta de apagar o fogo do Pantanal. Precisamos salvar a natureza, precisamos cuidar da natureza santuária que o Brasil tem. O Pantanal é um patrimônio natural da humanidade. Está, neste momento, em chamas e todo o país sofrendo as consequências. O presidente da República hoje falou na ONU que os focos foram provocados por caboclos e por índios. Como mato-grossense, estou indignada com isso. Caboclos e índios, quilombolas, fazendeiros, o povo do Pantanal está na defesa do Pantanal. Se alguém colocou fogo de uma forma criminosa, se alguém colocou, não foram os caboclos e os índios. E as imagens e o controle do governo deve identificar quem foi e fazer a punição. Vamos trabalhar muito nesta casa para podermos oferecer ao país, oferecer ao estado de Mato Grosso as condições para que não assistamos esta tragédia no ano que vem, no ano vindouro. As gerações de hoje, os nossos filhos e netos, precisam ter a casa comum em condições de continuar morando. Hoje nós estamos literalmente colocando fogo no país. E o presidente da República olhando, porque é o ator que não está presente aqui no combate ao fogo. Precisamos dar as mãos. O Legislativo, que deu a mão nesse momento, estive aqui com 4 deputados. E quero agradecer o deputado Newton Tato, que já vai falar, agradecer o deputado Rodrigo Agostinho, agradecer o deputado Paulo Teixeira, agradecer todo o professor Israel Batista, que junto comigo, com o deputado Leonardo do estado de Mato Grosso, com os 3 senadores do estado, estivemos nessa diligência. Vamos trabalhar para responder de forma efetiva às condições postas neste momento. Não podemos deixar o nosso país à mercê de quem não gosta do ambiente, quem não respeita a cidadania e quem não está preocupado com o futuro desta nação. Precisamos abraçar esta causa, é suprapartidária, todos nós em favor do Pantanal. Senhor presidente, por favor, passa a palavra nesse momento ao deputado Newton Tato. Newton Tato, São Paulo. Boa tarde, presidente, deputado Marcos Pereira. Quero aqui agradecer a deputada Rosa Neide e o nosso líder, deputado Enio Veri, por esse espaço aqui. Presidente, caros colegas parlamentares, o que a gente viu lá no Pantanal mostra não só a inação do governo federal, do governo Bolsonaro, mas, de fato, demonstra uma ação propositada daquilo que a gente vem acompanhando no Pantanal, na Amazônia, no Cerrado, com relação às queimadas e o desmatamento. Todos aqui, todos aqueles que estão ouvindo também, acompanhando pela TV Câmara, nas redes sociais, sabem que quando teve o derramamento do óleo, imediatamente o governo Bolsonaro responsabilizou uma ONG. Depois, quando teve a queimada
lá em Alter do Chão, responsabilizou brigadistas, inclusive levando preso brigadistas, que agora esses dias se provou, entendeu, que não foram os brigadistas que colocaram fogo lá. Agora o governo Bolsonaro tenta responsabilizar os indígenas e caboclos pelas queimadas que vêm ocorrendo no Pantanal e também na Amazônia. Da mesma forma como o governo Bolsonaro se isenta da responsabilidade, de forma desrespeitosa, inclusive, às mais de 137 mil vítimas do coronavírus. Ele tem a mania de jogar a responsabilidade para terceiros, na medida em que ele tem uma política deliberada antiambiental, anti-povo brasileiro, anti-patrimônio do povo brasileiro, não só da nossa geração, como das gerações futuras. E quando a gente ouve o discurso que ele fez na ONU hoje, eu fico imaginando o indígena lá de São Gabriel da Ribeira, ou mesmo lá do Xingu, um quilombola lá do Pará ou do Vale do Ribeira, ou um trabalhador de São Paulo, ou lá de Belém do Pará, ou qualquer uma dos parlamentares que estão aqui nessa sessão, quem é que não fica envergonhado com essa imagem que o presidente expressou hoje no discurso da ONU? Nós, como já foi dito aqui, o Brasil já teve uma altivez diferente perante o mundo, com diversos presidentes, mas em especial com o presidente Lula e a presidenta Dilma, que fez um plano sério de controle de desmatamento, fortalecendo as instituições, fortalecendo o Estado, criou um programa que foi reconhecido mundialmente e que diminuiu em 70%, em 80% o desmatamento na Amazônia. E com isso, o Brasil teve um protagonismo diferente nos fóruns internacionais sobre o clima, biodiversidade, dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E hoje é motivo de chacota. E a demonstração maior é esse discurso vergonhoso que ele fez perante a ONU. Nós não podemos aceitar de forma nenhuma. Por isso que eu quero aqui também aproveitar a oportunidade, parabenizar o PT e a Fundação Perseu Abramo, que ontem lançou um programa de recuperação e transformação do Brasil para pensar medidas emergenciais para a gente sair dessa crise política, econômica, social, ambiental, sanitária, profunda, que o Brasil está submetido com o governo Bolsonaro. Apresentou uma série de medidas emergenciais, de médio prazo e até de longo prazo. Uma dessas medidas é um projeto, inclusive, para a gente dar resposta, inclusive para a comunidade internacional, de como é que se deve fazer o controle do desmatamento e das queimadas, que não tem nada de novidade, é simplesmente recolocar para funcionar aquilo que foi implementado com o presidente Lula, a presidenta Dilma, e que deu resultado. Pensar medidas econômicas para propiciar a perspectiva de desenvolvimento sustentável para os amazônidas, para a população dos Pantanal. É isso que nós precisamos pensar agora. Mas, para isso, é preciso que esse Congresso Nacional dê um basta ao governo Bolsonaro e coloque em andamento aí um dos pedidos de impeachment, porque não dá para salvar o Brasil, salvar o Pantanal e salvar a Amazônia com Bolsonaro no governo. Obrigado, presidente. Em votação, as emendas do Senado Federal de número 6, 7, 9 e 12, com parecer pela rejeição, ressalvados os destaques. Eu indago se a gente poderia colocar sim para todos, nessa etapa, e depois vamos aos destaques. Pelo PL pode colocar sim, e, senhor presidente... Tem que ser? E o destaque assim, 12, não, aliás, nós temos interesse em aprovar esse destaque. Então vamos botar não para todos, porque é pela rejeição. Creio que é não, presidente. Não para todos. Senhor presidente, isso acompanhando o nosso relator. Exato, rejeição do destaque. Não as emendas, acompanhando o relator. Então vamos lá, não para todos. Senhor presidente, esclarecendo que
o destaque 12, o PL tem interesse em aprovar. Nós vamos trabalhar os destaques a partir da sequência. Em votação, aqueles que forem pela rejeição permaneçam como se acham. Rejeitadas. Destaque de bancada número 1. Requer nos termos do artigo 161(2), parágrafo 2º, destaque para a votação da emenda do Senado de número 3, com vistas à sua rejeição. Deputada Érica Cocai. Senhor presidente, esse destaque é extremamente simples. Ora, nós já tivemos uma flexibilização no que diz respeito aos faróis serem acesos durante o dia. Essa proposição, ela já sai daqui dizendo que os faróis só se tem obrigatoriedade de acender os faróis durante o dia em pistas simples, ou seja, em pistas que não sejam duplas. Então, portanto, já há uma restrição que, ao nosso ver, é uma restrição indevida. Mas o projeto volta do Senado com uma flexibilização maior ainda. Ele diz que a obrigatoriedade para utilizar os faróis em pistas simples se dará apenas no perímetro urbano. Mas nós não sabemos ao certo onde começa o perímetro urbano, onde começa o perímetro rural. Ou seja, é que nós acabamos, ou, em verdade, ela diz que os faróis só poderão ser utilizados em perímetro que não seja urbano. Então, portanto, nós temos uma dificuldade aí em determinar, inclusive, o que é perímetro urbano e o que é perímetro rural. E me parece que eleva a segurança no trânsito você ter os faróis ligados durante o dia. E eleva a segurança no trânsito, eu vou repetir, já flexibilizada a norma. Porque a norma, ela deveria estar atingindo todas as pistas, tanto a pista simples como a pista dupla, e ela já está restrita à pista simples. Por isso, nós não podemos estar favoráveis a esta emenda que veio do Senado. Nós não achamos que isso contribui com a segurança. Nós já vivemos uma profunda insegurança. Inclusive a insegurança que atinge milhões de brasileiros e brasileiras que não terão o auxílio emergencial de R$600 pela vontade do presidente da República. E eu digo da urgência de nós apreciarmos essa medida provisória dos R$300 para o parlamento poder intervir sobre ela, para que o parlamento não possa ser calado. Porque a medida provisória fala de extensão de um auxílio por 4 meses. A medida provisória tem duração de 4 meses. Então, o governo pode ter a intenção de calar o parlamento. Por isso, a urgência em defesa do próprio parlamento, que tem sido desrespeitado. Veja essa medida provisória da Caixa, que possibilita transformar atividades da empresa-mãe em subsidiárias e que essas subsidiárias serem privatizadas sem que o parlamento possa opinar sobre isso, ou possa, como diz o nosso deputado, mostrar a sua própria cara. Por isso é urgente que nós possamos pautar essa medida provisória, para que nós possamos fazer com que o parlamento que arrancou o auxílio emergencial de R$600, porque o governo queria apenas R$200, que esse parlamento possa opinar sobre isso, que ele não seja calado pelo próprio executivo. Por isso, presidente, nós somos contrários a esta restrição ou esta flexibilização que veio do Senado com relação à utilização dos faróis, limitando e fazendo uma diferenciação entre perímetro urbano e entre perímetro rural, e nós somos a favor de votar imediatamente a medida provisória 1000 para podermos elevar o seu valor para R$600, o valor do auxílio emergencial. O PT vota sim. Não é isso? PSL. PSL, sim. Sim. PL. Deputado Cherini. Senhor presidente, o PL também vota sim. PP. Sim, senhor presidente. Partido Progressista Irã. PT não? Porque... ok. PP, Irã, Gonçalves. MDB. Presidente. Oi. Presidente, o PT... Presidente, PT não. Vota não. Sim, já está não aqui. O PT vota não à emenda, que é o farol no perímetro urbano e no perímetro rural. Está não aqui, já está não. Como vota o MDB? Hildo Rocha.
Destaque, sim. Aprova a emenda. Não há emenda, senhor destaque. MDB? Sim. Sim, né? Sim. Republicanos? Senhor presidente, o Republicanos também vota sim. Aprova a emenda. PSD? Joaquim Passarinho? PSD vota sim, presidente. Acompanhe a emenda. PSDB? Samuel? Sim, senhor presidente. PSB? Alessandro Molon? Presidente, o PSB vota não. Nós entendemos que a mudança feita pelo Senado não aperfeiçoou o projeto. Nós também entendemos que a obrigatoriedade do farol, inclusive nos perímetros urbanos, servirá para proteger mais a vida. Afinal de contas, esse é o bem maior que nós devemos proteger. Então, para garantir a obrigatoriedade do uso do farol também nos perímetros urbanos durante o dia, o PSB vota não. PDT? PSDB já falou. PDT vota sim, presidente. PDT sim. DEM? Senhor presidente, a gente encaminha sim, aprova a emenda, e é justamente o contrário do que a deputada Érica Cocai colocou. Nós optamos por esse acatamento, porque o uso dos faróis ele é útil apenas fora das áreas urbanas. Então, em muitas localidades, as rodovias elas acabam se incorporando no tráfego urbano. Então, portanto, desde que a instituição dessa obrigatoriedade, o uso dos faróis nas rodovias, for observada a aplicação de grande quantidade de multas nessas ruas das cidades, quando na verdade o objetivo da lei é tornar o veículo mais visível nos trechos rodoviários e não no trânsito urbano. Nas cidades poderia ter efeito contrário, ao equiparar todos os demais veículos aos ônibus e às motos, que hoje já são obrigados de trafegar com o farol aceso. Então, para serem diferenciados e melhor percebidos no trânsito urbano. Então, o estímulo excessivo dessa iluminação oriunda dos faróis baixos, exceto nos veículos em circulação das vias urbanas, com grande fluxo de veículos, pode provocar um cansaço mental de motorista, gerando efeito contrário ao pretendido e diminuir a sinistralidade no trânsito. Então, nós encaminhamos sim, senhor presidente. DEM sim. Solidariedade. Tiago Dimas. Eu tinha dito que era aqui no... Tiago Dimas. PROS. Gastão Vieira. PTB. Podemos. Zé Nelto. Senhor presidente, PROS é sim. PROS sim, obrigado, Acácio. PSOL, Sâmia. O PSOL orienta não, presidente, aproveitando mais uma vez para falar da necessidade de que a gente paute imediatamente a medida provisória número 1000 do senhor Jair Bolsonaro, que impôs a redução do valor do auxílio emergencial de R$600 para R$300. Mas não só isso, ele também impôs uma redução de número de pessoas abrangidas. São quase 3 milhões de pessoas a menos que vão ter direito ao recebimento do auxílio emergencial, tendo em vista que se o valor for igual ao do recebimento com Bolsa Família, as pessoas recebem somente o Bolsa Família a partir das regras que ele impôs. Sem contar que quer que tenha efeito somente pelos próximos 4 meses, sendo que a gente sabe que as urgências e necessidades da população mais carente, infelizmente, vão se estender por mais tempo. Uma pesquisa recente mostrou que a maioria dos que recebem auxílio emergencial utilizam para poder comprar comida, para se alimentar. Por isso é uma política de fome e é necessário que o parlamento responda à altura. Obrigada. Deputado Aloysio Mendes. Presidente, o PSC encaminha sim ao destaque, não ao texto. Rubens Bueno, Cidadania. Senhor presidente, quando nós apresentamos o projeto em 2016, ele foi aprovado na Câmara e no Senado, o relator foi então o senador Medeiros, que hoje é nosso colega na Câmara. E o senador Medeiros, quando relator no Senado, ele não só fez todas as colocações,
mas, sobretudo, a sua vivência diária como policial rodoviário federal. Veja a importância. Chamo a atenção dos líderes. Esta emenda 3 do Senado flexibiliza mais porque atinge o mais frágil desse processo, que é o pedestre. É isso que está em discussão, a defesa da vida. Se nós estamos aqui pedindo para votar contra esta emenda do Senado, é porque ela torna mais brutal ainda essa tragédia do trânsito brasileiro. Daí a nossa bancada é votar não à emenda e sim ao texto. Deputada Perpétua Almeida, como voto do PCdoB, e acrescenta o tempo de liderança do PCdoB, por favor. O PTB é sim, presidente. Tá? PTB sim. PTB sim. Senhor presidente, o voto do PCdoB é não. Mas quero aproveitar aqui esse tempo para falar do discurso infeliz do presidente Bolsonaro hoje na ONU. Eu diria, presidente, que o discurso de Bolsonaro, ele se resume em 2 palavras: inverdades e omissão. O presidente botou a culpa nos outros pelas tragédias brasileiras que nem ele teve coragem de enfrentar. Ele simplesmente no discurso omitiu as 137 mil mortes de brasileiros por coronavírus. Botou a culpa no Supremo, que disse que era função dos governadores e estados, colocando assim a culpa nos governadores e nos prefeitos, e botou a culpa até na imprensa, que, segundo ele, politizou o vírus quando divulgava as mortes. Então, é uma tragédia também o discurso do presidente Bolsonaro, porque, na verdade, ele não apontou saídas para os problemas do Brasil. O presidente cometeu uma grande injustiça na fala dele, quando ele culpou os nossos caboclos da Amazônia e os indígenas pelo fogo na Amazônia e no Pantanal. Quando eu sou testemunha, e todo o Brasil sabe que os grandes cuidadores da floresta são exatamente os caboclos de onde eu vim e os indígenas. E o presidente tem a coragem de dizer que são os pequenos roçados desses caboclos e dos indígenas que estão ateando fogo na Amazônia. Ora, eu vim de um seringal. Quando eu conheci energia elétrica, comunidades urbanas, eu tinha apenas 14 anos. E eu sobrevivi daquilo que se plantava no roçado e do que se caçava na mata. E nunca vimos o fogaréu que a gente está vendo no Pantanal e na Amazônia. Portanto, o presidente cometeu uma injustiça quando acusa indígenas e as populações da floresta. É algo inaceitável, porque estes, quando botam o seu pequeno roçado, ele é pequeno mesmo, e o fazem porque são abandonados pelo poder público, que não dá garantias de mecanização. Mas não é esse fogo que está sendo levado para outros países e que o presidente culpa uma tal de uma campanha contra o Brasil. Na verdade, a campanha que ele diz que existe contra o Brasil é o posicionamento de vários países do mundo, especialmente a Europa, nossos parceiros comerciais, de quem o Brasil tem se distanciado, porque não cuida do meio ambiente, porque não cuida do país. O fato, senhor presidente, é que o presidente Bolsonaro delira quando culpa essa tal campanha contra o Brasil. O presidente é injusto quando culpa indígenas, caboclos e populações da floresta. São eles que garantem, cuidam da floresta. E, senhor presidente, de fato, o presidente Bolsonaro, na ONU, demonstrou a incompetência do governo, que durante a pandemia não foi capaz de salvar vidas, não foi capaz de salvar empregos, não foi capaz de manter empresas abertas. Porque durante a pandemia, mais de 700 mil pequenas empresas foram fechadas, mesmo o Congresso Nacional tendo colocado à disposição do governo os recursos necessários para enfrentar a pandemia. Já são mais de 14 milhões de brasileiros desempregados.
E nós colocamos aqui à disposição do governo federal os recursos necessários para enfrentar o desemprego na pandemia. Nós votamos aqui a ajuda emergencial de R$ 600, podendo chegar até 1.200 para as mães com crianças pequenas, mesmo contra a vontade de Bolsonaro. Agora, o presidente quer exatamente cortar pela metade o auxílio emergencial. Eu quero aqui pedir que o Congresso Nacional, que a Câmara dos Deputados, paute a medida provisória número 1000, para que a gente faça a discussão, derrube aí esse corte que o Bolsonaro está fazendo no Bolsa Família e vamos manter os R$ 600, porque para isso tem recurso. Nós colocamos o orçamento 2020 à disposição do governo. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado. Como vota o Novo? Está ligado aqui, presidente? O Partido Novo vota sim a emenda e acha que ela está muito acertada. Ela reconhece a realidade das cidades brasileiras, que boa parte das vias passam por dentro do perímetro urbano, não fazendo o menor sentido dar multas às pessoas que estão transitando dentro desse período porque não estão com o farol ligado. Avante, Leda Sadala. O Avante orienta sim, presidente. Uma boa tarde a todo o parlamento. Patriota, PV. PP sim. Solidariedade. Solidariedade, pode falar, Zé Nelton. Não, Thiago Dimas. Obrigado, presidente. Uma emenda muito justa, porque de fato essa é uma controvérsia existente em muitas cidades brasileiras que têm rodovias passando dentro do perímetro urbano. Então, uma correção de uma boa intenção ao legislar e obrigar o uso dos faróis, que realmente é louvável e ajuda nas rodovias, mas não faz o menor sentido dentro do perímetro urbano. Então, o Solidariedade vai encaminhar o voto sim, favorável, senhor presidente. Podemos, Zé Nelton. Aí, Zé Nelton. Libera o microfone, Zé Nelton. Está bem. Tá não? Presidente, está me ouvindo? Sim, agora sim. Presidente Marcos Pereira, está me ouvindo? Perfeitamente. Muito obrigado, senhor presidente. Primeiro eu quero parabenizá-lo pela condução dos trabalhos do Parlamento brasileiro. Esse é um grande debate do Código de Trânsito brasileiro. Quantas vidas são perdidas no dia a dia do nosso país? O que precisa, além das alterações que nós estamos fazendo pela Câmara, pelo Senado da República, acatada pelo relator Juscelino, é importante o Brasil investir na educação. Lamentavelmente, uma parcela dos nossos motoristas não respeita o trânsito, não respeita o pedestre, pessoas despreparadas, usando bebida alcoólica, drogas e colocando em risco pessoas trabalhadoras, pessoas honestas no trânsito brasileiro. Como voto podemos? É preciso endurecer as leis do Código de Trânsito, mais ainda, porque é perverso como vota, deputado, sua família ser atingido por uma pessoa irresponsável no trânsito, os verdadeiros monstros dirigindo o Brasil. Então, eu encaminho um voto favorável a esta matéria. Rede. A rede, senhor presidente, vai concordar com essa emenda e vai orientar não ao texto e sim ao destaque proposto. A questão de ressaltar esse nome Mariante. Não ao texto. Pode tirar aqui? Maioria, minoria. Senão vai ficar falando. Tem que fechar esses microfones que estão abertos. Minoria. Reginaldo Lopes. Minoria vota não ao relatório, né? E sim ao destaque do meu partido. É fundamental para garantir mais segurança no trânsito esse destaque do nosso partido. Estas mudanças, eu volto a repetir, seria necessário ter constituído uma comissão especial
um amplo debate, porque de fato é super importante para o país, para o povo brasileiro, para preservar vidas, para salvar vidas. A guerra do trânsito mata e mata muita gente no país e nós não podemos aceitar esta realidade. Então, quero aqui encaminhar não ao relatório e sim ao destaque. Vota oposição. Senhor presidente, o PSDB já foi chamado, senhor presidente? Chamei, pode falar. Você acho que não ouviu. Desculpa, senhor presidente. Para orientar sim. Orientar sim. Ponto de destaque, senhor presidente. Obrigado. Oposição e governo. O governo orienta sim, presidente. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada a emenda. Destaque de bancada número 4. Requer nos termos do artigo 61(2), parágrafo 2º, destaque para a votação da emenda do Senado de número 12. Para encaminhar. Quem é que vai encaminhar? Não tem ninguém escrito aqui? Então, bora, segue. Orientação, PT, Érica Cocai. Trata-se de um destaque do novo? É do destaque... novo? É do novo. Tudo bem, Pedro? Enfim, esse destaque, ele, em verdade, busca apenas adequar o texto ao que já faz parte de uma das resoluções do CONTRAN. A resolução 425 já possibilita que as pessoas que tenham sido aprovadas no processo de qualificação, até os médicos, no processo de qualificação até dezembro de 2012, possam continuar exercendo as suas funções relativas à segurança no trânsito. Então, nós somos favoráveis à emenda, mas apenas realço, presidente, a necessidade de nós estarmos votando a medida provisória 1000, votarmos e possibilitarmos que o parlamento possa assegurar o que impediu que o PIB caísse mais ainda e o que representou uma injeção na economia a partir do auxílio emergencial de R$600. É muita crueldade num país com 10 milhões de pessoas que voltam ao mapa da fome. Nós temos a redução do auxílio emergencial. Votemos, pois, a medida provisória e asseguremos a manutenção de 600. E nós votamos favoráveis à emenda. PSL. PL, Cherini. PL, senhor presidente, o PL vota não, e depois que terminar os destaques, eu gostaria de fazer minha inscrição aí do espaço de líder, senhor presidente. PP, deputado Irã. Presidente, senhoras e senhores deputados, como já está consignado no texto, no substitutivo Juscelino, que os médicos têm e os peritos, psicólogos, têm 3 anos para se adequar, para se preparar, para se tornarem especialistas, nós votamos não à orientação do novo, que flexibilizaria esse trabalho que tem que ser feito com muito esmero para que nós possamos diminuir as comorbidades do trânsito. Orientamos não, presidente. PP não. MDB, Hildo Rocha. Senhor presidente, eu ouvi aqui alguns colegas, deputadas, falando a respeito do pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na ONU. Eu vi o pronunciamento todo, está gravado, está à disposição de todos os brasileiros, todos os colegas parlamentares. Eu não vi em nenhum ponto mentira, que foi dito que o presidente mentiu, que ele faltou com a verdade, mas eu acredito que o pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro foi muito bom, enalteceu o agronegócio brasileiro, que de fato é muito forte, mostrou a realidade do Brasil em todas as áreas, e também assim como o enfrentamento à Covid-19 em vários aspectos, não apenas no aspecto da saúde, onde vários recursos foram destinados para municípios e estados, inclusive com a aprovação aqui do Parlamento Brasileiro, como também na área econômica, com apoio à microempresa, ajudar a pagar salário das médias e grandes empresas, na área social, com auxílio emergencial, enfim, todas as áreas que foram necessárias, houve, de fato, o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Então, eu não vejo aonde está a mentira. O MDB entende que o pleito do Senado já está realmente contido no relatório do deputado Juscelino Filho, portanto, nós orientamos não. Republicanos. Senhor presidente, nós aqui do Republicanos também somos favoráveis ao relator, né, dessa matéria,
Então nós votaremos não. PSD, Joaquim Passarinho. O PSD vota com o relator, não a emenda. PSDB, deputado Samuel. Senhor presidente, esse destaque visa reintegrar uma emenda já rejeitada pelo relator. Sim. Nós vamos, de maneira inclusive adequada, nós vamos acompanhar o relator e vamos votar não ao destaque. Deputado Elias Vaz, PSB. Presidente, o PSB orienta sim, e eu aproveito esse momento, presidente, para fazer aí a solicitação para que nós possamos apreciar a medida provisória 1000, que trata sobre a questão do auxílio emergencial. Verdade é que a população tem sofrido muito com esses aumentos, né? E efetivamente a redução de 600 para 300 reais constituiu com uma grande injustiça. Nós sabemos que só numa cidade como Goiânia, né, vai deixar de circular mais de 170 milhões. Então, quer dizer, o auxílio emergencial, ele não é importante só para as pessoas que recebem, mas também para a atividade econômica, né? Nós sabemos que dá importância porque quando você coloca esse dinheiro, como esse auxílio, isso acaba também contemplando o setor do comércio, por exemplo, que ameniza a crise que nós estamos vivendo como consequência da pandemia. Então é muito importante a gente apreciar o mais rápido possível, sob pena de a gente ficar até o final do ano esperando e aí já não tem mais o que fazer. Então nós temos que apreciar a medida provisória 1000 imediatamente, presidente. Muito obrigado. SB, então sim, PDT, Vonei Queiroz. Dá uma olhadinha se tivesse. Deputado Vonei. PDT vota sim, vota a favor da emenda. Tá aqui, ó. Democratas, deputado Celino. Você pode me dar um minutinho a mais para eu pedir só confirmar que estava inscrito. Tá aqui no sistema, tinha inscrito. Senhor presidente, o Democratas orienta não a esse destaque, né, para rejeitar a emenda. Nós optamos por não acatar essa emenda, pois entendemos que não deve haver distinção entre os médicos que estão começando a atuar e aqueles que já exercem a atividade. É preciso haver isonomia de formação entre esses profissionais, de forma que o serviço prestado seja realizado com a mesma efetividade, independente do tempo de credenciamento. É preciso ressaltar que estamos oferecendo o prazo de 3 anos para que os médicos e psicólogos concluam, respectivamente, seus cursos de especialidade ou façam suas provas na Associação Médica Brasileira. Nesse sentido, optamos por manter o texto aprovado nesta casa e rejeitar a emenda do Senado Federal. Solidariedade. Tiago. Senhor presidente, como o Celino, que foi muito feliz ao fazer as suas colocações, pontuou, não faz o menor sentido ter esse tipo de limitação dentro de uma matéria tão importante e que vai desburocratizar a vida do cidadão brasileiro. Então, nós somos contra essa emenda e orientamos o voto não. Prois. Acácio. Gastão. Presidente, oi. O PROS vota com o relator, portanto, vota não. PTB, Pedro Lucas. Podemos, Enelto. PSL, presidente. PSL. PSL acompanha o relator e é não. Podemos, está aí? Zé Nelto. Senhor presidente, o Podemos vota não, vota com o relator. PSOL. Está à discussão. Pode falar. Senhor presidente, o Podemos encaminha. Sim, já ouvimos, deputado Zé Nelto. Já está registrado. Quer falar mais alguma coisa? 1 minuto. PSC. PSC, não, presidente. Sâmia. PSOL. Ui, porque o novo, o Paulo... Cidadania, Rubens Bueno. Senhor presidente, aqui é bom dizer que cada um no seu quadrado, né? Aí está a medicina de tráfico e a psicologia de trânsito. São situações completamente diferentes que precisam ser aprovadas. Até porque não é tão simples assim como se imagina. Aliás, quando se trata com simplicidade algo dessa complexidade, mostra que nós não estamos estudando o projeto. Esta emenda foi apresentada na Câmara pela deputada Carmen Zanotto. E agora o Senado reapresenta exatamente com esse mesmo sentido. Daí a votar sim à emenda.
Como vota o PCdoB, deputado Perpétua? Presidente, o PCdoB vota sim. Achamos importante valorizar esses profissionais que já estão há mais tempo trabalhando. E queria reafirmar aqui a necessidade da Câmara dos Deputados pautar a medida provisória número 1000, porque se nós não discutirmos este assunto, não recolocarmos o debate sobre auxílio emergencial, se nós não mantermos os R$600 até o final, vai ficar a redução pela metade do jeito que quer o presidente Bolsonaro. E isso sim seria mais uma tragédia na situação econômica do país, de desemprego que já passa de 14 milhões e de fome, que o Brasil volta ao mapa da fome. Por isso, é função do parlamento debater e discutir medidas provisórias. Nós precisamos manter os R$600 e não aceitar a redução que o governo quer fazer. Então, como vota o Novo? Não, um minuto só a mais, senhor presidente, já que é nossa autoria do destaque, agradeceria. Senhor presidente, esse destaque é do Novo e a gente, como todos os senhores e senhoras sabem, a gente tenta sempre reduzir ao máximo as reservas de mercado existentes no nosso país. Nós lamentamos, aliás, que o projeto originalmente enviado pelo governo, que já abria muito mais esse mercado para os profissionais, sim, que estão capacitados a fazer esse tipo de análise, né, que acabou aqui na Câmara dos Deputados restringindo bastante. O Senado, pelo menos, permitia que aqueles profissionais com curso de captação, eu estou falando de médicos, feitos até 2012, possam continuar trabalhando com o que já trabalham. Se nós não aprovarmos esta emenda, e por isso a nossa orientação é sim, nós vamos acabar prejudicando muitos profissionais que foram capacitados até 2012, impedindo-os de trabalhar. Em plena pandemia, aprovar algo desse gênero não é condizente com o que se espera de uma posição como a nossa, senhor presidente, que é de buscar evitar o máximo possível concentrações de mercado, reservas de mercado e garantir que as pessoas possam trabalhar. Portanto, o Novo, que é autor desse destaque, pede apoiamento de todos os demais deputados e partidos para que a gente vote sim. Avante, Leda. Avante orienta não, presidente. Patriota e PV. Henrico. Rede. A rede orienta sim, senhor presidente. A rede orienta sim a emenda e sim ao destaque, por entender que esse acréscimo pode garantir que os médicos já capacitados possam ter o direito de exercer sua profissão. Então a rede vai orientar sim. Maioria, minoria. Reginaldo. Volta ali que eu preciso sair, relaxa. Eu vou botar seu ponto. Reginaldo Lopes. Dá um abraço no Fábio lá. Oposição e governo. Presidente, o governo orienta não. Em votação. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Rejeitada a emenda. Em votação as emendas de redação. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. A matéria vai à sanção. Deputado Afonso Florencio, um minutinho, enquanto o deputado relator pediu o tempo de líder do Democratas. Vai à tribuna. Obrigado, presidente Marco Pereira. Senhor presidente, eu pedi também o tempo de líder pelo PL, senhor presidente. Sim. Registrar a minha posição de defesa de que votemos nesse plenário a MP de número 1000. Bolsonaro quer reduzir o valor da renda emergencial, não criou a renda emergencial, foi o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados, o PT propôs R$ 1.045, o governo propunha R$ 200, chegou a 500, é verdade, aqui no plenário a liderança do governo chegou a 600, e agora ele quer reduzir para 300, por isso cada deputado, cada deputada tem que botar sua digital. Quem é que está do lado de Bolsonaro e quer cortar a renda emergencial do povo brasileiro que mais precisa? Obrigado, presidente. Pedir a divulgação nos anais da Casa Voz do Brasil. Obrigado, deputado Afonso. Deputado Juscelino, quero parabenizá-lo pelo trabalho, pelo excelente relatório, já no início da matéria aqui na Câmara e agora com o retorno do Senado. Vossa Excelência tem o tempo de líder do Democratas. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, o Código de Trânsito Brasileiro tem mais de 20 anos e esta foi a primeira vez que tem uma iniciativa concreta do governo com o objetivo de atualizar a Lei 9.503 de 1997, o que merece um reconhecimento de todos nós aqui do Congresso Nacional. O PL 3267 de 2019 foi entregue pessoalmente ao presidente da Casa, deputado Rodrigo Maia, pelo próprio presidente da República, Bolsonaro, e também pelo ministro Tarcísio, no ano passado. A proposta original alterava cerca de 20 dos mais de 300 artigos do Código de Trânsito Brasileiro, que foram duplicados no nosso substitutivo, em termos quantitativos, mas, sobretudo, com diversas melhorias qualitativas. Nós realizamos várias audiências públicas muito concorridas, onde ouvimos dezenas dos maiores especialistas do tema no Brasil, entidades de todos os setores, pessoal da academia e de instituições de pesquisas dedicadas ao assunto, além de inúmeras reuniões com legítimos grupos de interesse e com técnicos do governo e da equipe de articulação política, sempre em permanente clima de diálogo e ambiente democrático. Na primeira fase de tramitação foram apresentadas mais de 300 emendas, analisadas à luz dos modelos e experiências nacionais e internacionais exitosas, com o apoio da minha assessoria e da consultoria legislativa, a quem aqui agradeço. Adotei como premissas para o substitutivo a proteção da vida, a segurança no trânsito e a redução de acidentes, uma tragédia nacional que precisa ser enfrentada com a máxima coragem e determinação da sociedade brasileira. A modernização dos procedimentos, a desburocratização e a redução dos custos, principalmente através de novas tecnologias e digitalização, como proposta originalmente, foi acatada. A garantia de estabilidade jurídica na própria lei também foi considerada prioritariamente. Senhor presidente, todo o tempo o esforço se concentrou na elaboração de um texto que encontrasse respaldo na maioria dos colegas parlamentares na Câmara dos Deputados e, em seguida, no Senado Federal, de modo que seja levada à sanção presidencial uma versão final bem refinada e a mais afinada possível. Tudo que se refere ao trânsito é superlativo, contempla muitos aspectos e tem impacto na vida das pessoas, das famílias, das cidades e do país, como ocorre no mundo inteiro. Quero destacar a ampliação do prazo da validade da CNH, da Carteira Nacional de Habilitação, e o aperfeiçoamento do modelo de penalização das infrações de trânsito, que ficou mais atual, gradativo e justo. A adoção da idade, do peso e da altura como parâmetros científicos para o uso das cadeirinhas, assim como a criação do Cadastro Nacional Positivo de Condutores e das escolas públicas de trânsito, são avanços importantes desse projeto. Esta semana, através de lei, os Estados Unidos também adotaram os exames toxicológicos de larga janela, o teste de amostra de cabelo para a identificação de motoristas que são usuários costumazes de drogas ilícitas na direção de veículos. Fico muito satisfeito com a notícia, porque isso mostra que o nosso substitutivo estava certo ao incluir e tornar mais rigorosa a exigência no Código de Trânsito Brasileiro desse exame. Dos ajustes feitos pelo Senado Federal, todos muito bem-vindos, quero ressaltar o que proíbe a substituição das penas de liberdade por as alternativas compensatórias nos crimes de homicídio culposo e de lesão corporal culposa na direção de veículo, sob efeito de uso de álcool, drogas ou substâncias psicoativas, em sintonia com os apelos das famílias, da sociedade, da opinião pública e da mídia contra a impunidade. Por fim, quero agradecer aqui ao presidente da Casa, o deputado Rodrigo Maia, ao meu partido, Democratas,
e às lideranças e aos colegas parlamentares que me escolheram como relator dessa matéria e que me ajudaram a elaborar, discutir e aprovar esse substitutivo ao PL 3267 de 2019, que traz muitas alterações positivas ao nosso novo Código de Trânsito brasileiro. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de lei número 2824 de 2020, discussão em turno único do PL, senhor presidente. Desculpe, liderança do PL, Cherini, tem razão. Tinha esquecido, me perdoe. Vai lá. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, em nome do Partido Liberal, nós queremos falar um pouco das dificuldades que nós encontramos e nós sentimos no nosso Brasil. Muitas vezes pela falta de bom senso, muitas vezes pela falta de compreensão. Um país que muitos juízes falam fora dos autos, que muitos do Ministério Público viram jornalistas, dando informações privilegiadas, de uma agricultura que muitas vezes é judicializada, como um agricultor seja um predador. Uma saúde que é muito forte, a indústria da doença, o laboratório, os fármacos que mandam na mídia, que mandam em muitos políticos. Um país que transforma através do medo, através do ódio. E aí, eu às vezes até fico pensando que o presidente Bolsonaro é vítima de tudo isso. É vítima porque, de um lado, é a imprensa batendo, do outro lado, é a história do fake news, que infelizmente está se levando pelo lado errado. A desinformação é o pior vírus que existe no mundo. E da onde veio esse vírus? Veio da China? Quem é que criou esse vírus? Foi o Bolsonaro? E a seca? Também foi o Bolsonaro que mandou não chover 120 dias no Pantanal, aqui em Brasília e no Brasil? Pois é, nós precisamos mudar essas práticas. E o bom senso, quem sabe, da oposição, o bom senso de quem está no governo, porque quem está na oposição, a gente conhece o papel. É muito fácil, às vezes, de colocar chifre em cabeça de cavalo. Né? É muito fácil, porque esse é o papel, infelizmente, da oposição brasileira. Mas o que nós precisamos fazer juntos? É fazer um grande acordo, que não se roube mais no Brasil, que não se faça corrupção, que juiz fale só nos autos do processo, que o Ministério Público não trabalhe no sentido de divulgação antes dos processos terem entrado, que a agricultura seja valorizada, porque o agronegócio é a salvação do país e do mundo. Não podemos colocar o agricultor como sendo um predador, que a saúde tem que mudar esse olhar, porque hoje o olhar da doença e o olhar da morte é a forma com que foi adotada a medicina no Brasil. Infelizmente, as nossas faculdades de medicina não ensinam nutrição. As nossas faculdades de medicina ensinam aos médicos a tratar os fármacos, com o remédio químico. Ótimo, precisamos disso. Mas precisamos, antes disso, fazer a prevenção, ensinar as pessoas a ter uma vida mais saudável. E em relação à pandemia, nós tratamos disso, eu tratei como deputado, como terapeuta integrativo, holístico, como especialista em saúde pública e meio ambiente. Eu disse, não podemos matar o comércio, matar a indústria, matar a construção civil. Nós não podemos fazer isso. Isso será uma doença. Abriu o microfone, por favor. Não ficou muito bom, não, porque eu por favor, presidente, por favor, eu gostaria que descontasse o tempo, porque a gente precisa que... Eu desligo sempre o microfone quando eu entro. Mais um minuto. Então, senhor presidente, nós precisamos, quem sabe, Albert Einstein foi um dos homens mais inteligentes do século XX, ele disse assim,
grandes espíritos sempre encontrarão oposição violenta de mentes medíocres. Nós precisamos retirar as mentes medíocres, entender que o Brasil é grandioso. Nós temos o Sul, que é diferente do Nordeste, mas não é nenhum maior que o outro. Nós precisamos tratar essas diferenças com aquilo que eu digo, com o bom senso. Pois é, bom senso que durante a pandemia é proibido falar em nome de remédio, só médico pode falar em remédio. Por que será? Porque os mandetinhas se espalharam pelas prefeituras, os mandetinhas se espalharam pelos governos do Estado, através das universidades federais, infelizmente dominadas pela esquerda atrasada do Brasil, e que tinha uma nota só: fique em casa, não tome remédio nenhum, se tiver febre, procure o hospital. Era essa a orientação, e agora tem milhares, eu ouço aí a oposição falar, milhares de pessoas na rua, pois foi vocês que disseram que era para ficar em casa, vocês que disseram que era para fechar, que a ciência dizia isso. Por favor, a ciência não tem nenhuma comprovação de nada. Por isso que a experiência clínica disse que remédios como ivermectina, como hidroxicloroquina, como azitromicina, como vitamina D em alta dose, como diz o doutor Cícero Coimbra, pode reforçar a imunidade das pessoas e elas poderem suportar aquilo que alguns disseram, aliás, foi Drauzio Varela, vocês esqueceram, que disse que era uma gripezinha. Foi esse homem da Globo que disse que era gripezinha. Então, é bom a gente restabelecer a verdade. E eu quero parabenizar o presidente Bolsonaro por tudo aquilo e pela coragem que tem de dizer, sendo meio contra tudo e contra todos, dizer que o Congresso Nacional merece respeito e ele não manda projeto pronto, deixa que o Congresso faça esses projetos. Respeito ao serviço público, porque nós precisamos respeitar e ter um outro olhar em relação ao Brasil. A prática que ficou para trás tem que realmente ser esquecida. A prática da corrupção, do desvio, a prática de utilização do serviço público como fosse seu. Então é importante que se diga, o meio ambiente está sofrendo pela seca e o governo federal está fazendo sua parte. O Covid atacou muito, mas o governo federal está fazendo a sua parte. Ministro Pazuello, parabéns, ministro Pazuello. Muitas UTIs que chegaram nos municípios, que os municípios mandaram fechar o comércio e a indústria, mas não tinham dinheiro para pagar a conta. Tinha que pedir para o governo federal, o governo do estado teve que pedir o dinheiro para o governo federal, e quem pagou a conta? O governo federal. E que não é produzido pela Câmara dos Deputados. Às vezes os deputados falam como se eles produzissem alguma coisa. A Câmara só gasta. A Câmara não produz nada. Quem produz é o Poder Executivo, através da fiscalização, através dos impostos. Não é a Câmara que produz dinheiro, que pode pagar R$600, que pode pagar tão facilmente esses recursos. O governo federal que arrecada, e ele é que é o responsável pela execução dos projetos. Então, UTIs, respiradores, hospitais, remédios que chegaram nos diferentes municípios do Brasil. Então, nós temos aqui, nesse momento, quem sabe, fazer uma ideia do bom senso. O que nós podemos fazer juntos para mudar o Brasil? Não adianta fazer governo paralelo, não adianta a gente correr por fora ou não querer correr pela democracia. O importante é que a gente fale a verdade, mas a verdade que realmente caiba dentro da população brasileira. E nós queremos, nesse momento, mais uma vez reforçar que o governo federal está fazendo a sua parte e nós do PL estamos juntos, porque nós não achamos que o presidente Bolsonaro é o melhor do mundo e nem o melhor homem do mundo, mas nós achamos que o Brasil é melhor que tudo e o Brasil tem que estar acima de tudo e a Deus acima de todos. Muito obrigado, senhor presidente. Projeto de lei número 2.824 de 2020, discussão em turno único do substitutivo do Senado Federal ao projeto de lei número 2.824 de 2020, que dispõe sobre ações emergenciais destinadas ao setor esportivo. Enquanto as medidas de isolamento ou quarentena estiverem vigentes,
de acordo com a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Pendente parecer da Comissão Especial. Para oferecer parecer ao substitutivo do Senado Federal, pela Comissão Especial, conceda a palavra ao relator, deputado Alexandre Frota, e peço ao relator, se possível, que já vá direto para a conclusão do voto. Presidente Marcos Pereira, está me ouvindo bem aí? Perfeitamente. Muito bom vê-lo aí. Nós sabemos, eu vou direto ao voto, nós sabemos que o esporte nacional atravessa um momento muito crítico. Essa é a hora de cada deputado colocar a sua digital nesse projeto. É de extrema importância para o esporte nacional, presidente, para o esporte profissional e não profissional, que seja aprovado. Foi aprovado primeiro na Câmara, na sequência no Senado, e hoje eu estou aqui diretamente ao voto, na forma do substitutivo previamente apresentado e que já é de conhecimento dos membros desta casa e do público em geral. Passo diretamente ao voto. O substitutivo oriundo do Senado Federal contempla medidas pertinentes, presidente, para o aprimoramento da matéria inicialmente votada no plenário desta Câmara dos Deputados em 16/7/2020, com parecer também da nossa autoria. As alterações promovidas no Senado Federal na votação ocorrida em 13/8/2020, mediante parecer proferido pela senadora Leila Barros e mediante emendas destacadas de autoria dos senadores Romário e Carlos Viana, são meritórias, oportunas e consentâneas com o nosso entendimento de que são relevantes medidas de enfrentamento da pandemia, destinado a atletas, para-atletas e as entidades desportivas, bem como medidas com vistas à superação da pandemia que apoiem o setor desportivo como um todo. Destacamos que essa matéria legislativa é resultado de múltiplas conversas e reuniões com a comunidade esportiva, sejam o Comitê Olímpico Brasileiro, o Comitê Paralímpico Brasileiro, as confederações nacionais e estaduais das modalidades olímpicas e paralímpicas, e ainda com a participação de diversos secretários estaduais do esporte. Em boa hora, entre tantas pessoas a quem demonstramos gratidão, agradecemos o apoio e as contribuições do presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, da senadora Leila Barros, da relatora da proposição do Senado Federal, do senador Romário, do senador Carlos Viana, do deputado Felipe Carreiras, autor do projeto de lei, do deputado Luiz Lima, do secretário especial de esporte Marcelo Magalhães, do assessor especial de relações institucionais do Ministério da Economia, Esteves Conaldo, da consultoria legislativa e da consultoria de orçamento e fiscalização financeira da Câmara dos Deputados, do meu gabinete, da assessoria técnica do PSDB e de mais 40 representantes das confederações de diversas modalidades, olímpicas e paralímpicas, bem como da Associação Atletas pelo Brasil, com as quais tivemos a oportunidade de nos reunirmos virtualmente, entre eles os atletas medalhistas olímpicos, Ana Moser, Arnaldo Oliveira, Manuel Rego, Erlon Souza, Isaquias Queiroz, Lars Grael. Em nome de todos eles, homenageamos todos os atletas e para-atletas que nos orgulham por nos representar tão dignamente o nosso país. Estamos seguros de que esse substitutivo resulta de ampla discussão e, ora votado, será de grande valia para o esporte nacional que atravessa uma crise sem precedente. Ante o exposto, no âmbito da comissão especial, somos pela adequação financeira e orçamentária da matéria, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do substitutivo do Senado Federal, e no mérito, pela aprovação de todas as alterações efetuadas na matéria, constantes do substitutivo do Senado Federal do projeto de lei 2.824 de 2020. Presidente, esse é o nosso voto, acompanhando o que veio do Senado na sua integralidade. Obrigado, deputado Alexandre Frota. Parabéns pelo trabalho. Passa-se a discussão. Para discutir a matéria, deputado
Felipe Carreiras, autor, inclusive, do projeto. Presidente, já está ligado aqui o microfone, presidente? Perfeitamente. 3 minutos. Não é meu tempo, presidente? 3 minutos. Presidente, eu quero saudar a todos que estão nos assistindo. Quero cumprimentar o relator do projeto, o deputado Alexandre Frota. Quero cumprimentar a toda a comunidade esportiva brasileira que tanto tem aguardado pela aprovação desse projeto. Quero dizer que esse projeto foi construído a várias mãos. Não foi só de nossa autoria, foi autoria das confederações esportivas, das associações esportivas, dos atletas, dos paratletas, das federações, dos apaixonados pelo setor do esporte. Eu sempre tenho dito, traduzindo a voz da comunidade esportiva brasileira, que o esporte sempre é o último da fila. Seja no governo federal, no governo estadual, nos governos municipais, há um grande débito do Estado brasileiro para o setor esportivo, que não só forma campeões, mas forma cidadão. Hoje é um dia de celebração. Eu tenho certeza que essa casa que tem estado ao lado do povo brasileiro num momento de tanta dor, de tanto sofrimento causado por esse vírus, a gente consegue ter um olhar atento para o setor esportivo e consegue que a Câmara consiga realmente representar esse setor, aprovando o projeto 2824. Eu quero aqui agradecer a senadora Leila, uma grande guerreira, uma grande heroína do esporte brasileiro, pelo seu relatório. Eu quero pedir aos colegas parlamentares que votem de acordo com o relatório apresentado pela senadora Leila. Tem outro microfone ligado aqui, presidente. Eu acho que o do relator Alexandre Frota também está ligado. Eu acho que precisa que a mesa desligue o microfone do deputado Alexandre Frota, também está aparecendo aqui. Desliga aí, professor, vou ficar atento. E eu quero agradecer à senadora Leila, agradecer a todos os deputados, agradecer ao deputado Luiz Lima, agradecer ao deputado Júlio, agradecer aos colegas de bancada do meu partido, que eu me orgulho, ao colega deputado João Campos, filho do nosso querido saudoso Eduardo Campos, coautor do projeto. Então, para a gente é só alegria, é celebração, e a gente espera que hoje a Câmara dos Deputados cumpra com o seu papel, aprovando o projeto 2824 e que o esporte seja cada vez mais valorizado. Obrigado, e agora é esperar a aprovação do projeto e que a gente venha, daqui a pouco, o esporte celebrar essa grande vitória do setor esportivo brasileiro, aprovando o PL 2824. Viva o esporte! Viva a vida! Esporte é saúde também. Obrigado, presidente. Pompeu de Matos. Está aí? Pompeu de Matos? Pompeu de Matos, libera o seu microfone aí na sua máquina. Sério? 2 dedos. Não. Rogério Correia, PT de Minas. Tá aí? Também não? Reginaldo Lopes. A matéria é tão boa, Felipe Carreiras, que ninguém está querendo discutir, quer aprovar logo, viu? Alice Portugal. Tá aí? Vicentinho.
Vicentinho, libera o teu microfone aí. E aí? Não tá aí não? Jandira Fegali. Perpétua Almeida. Senhor presidente, colegas parlamentares, esse projeto tem uma importância muito grande, que é exatamente chegar num setor da sociedade que tão cedo, assim como a cultura, sofreu as consequências do isolamento do coronavírus. Lamentavelmente, só agora estamos votando este projeto. Seria muito melhor se o governo federal tivesse encaminhado, tão logo iniciou a pandemia e o isolamento, tivesse encaminhado um projeto como este na casa. Mas foi preciso a Câmara dos Deputados buscar criar uma situação de amparo aos desportistas do Brasil. E aí, incluindo o radialista e todos aqueles que dependem do esporte para sobreviver. Da mesma forma, como estamos fazendo agora, apoiando o esporte brasileiro, nós também apoiamos a cultura do país. E foi também a Câmara dos Deputados que criou e pensou, aprovou o auxílio emergencial de R$ 600, podendo chegar a R$ 1.200, e que o presidente Bolsonaro quer cortar pela metade. Então é muito louvável aqui que a Câmara dos Deputados, que já foi dito pela imprensa, a responsável por mais de 90% das ações de enfrentamento ao coronavírus. Então é muito animador para nós saber que nós estamos estendendo a mão para o esporte brasileiro, da mesma forma como estendemos a mão para todos que dependem da cultura também, e como fizemos para todos os brasileiros que precisaram receber o auxílio emergencial. Viva o esporte, viva a cultura e viva a nossa luta em defesa do povo brasileiro, que nós queremos manter os R$ 600 até o final de dezembro, porque nós colocamos recursos para que o governo Bolsonaro assim pagasse. Mas, infelizmente, o governo quer cortar o auxílio emergencial pela metade. Isso é uma maldade para os pobres do país que dependem desse recurso. E agora, do jeito que nós fizemos chegar no bolso dos brasileiros que precisam dele, como nós fizemos chegar no setor da cultura, agora também vamos estar ajudando o setor do esporte. Muito obrigada. Vicentinho, de São Paulo, PT. Tá aí ou não? Declaro encerrada a discussão. Passa-se a votação. Cadê o encaminhamento? Daqui a pouco. Você que está ligado aqui na TV, na Rádio Câmara, também acompanha a gente pela internet, os deputados estão apreciando aqui emendas que os senadores fizeram ao projeto de lei 2824 de 2020, que trata de ações emergenciais para o setor esportivo brasileiro. Já os deputados vão votar, portanto, o parecer sobre essas emendas do Senado. Votação substitutiva do Senado Federal ao projeto de lei número... Quem é? Senhor presidente, cidadania... Pois não, Arnaldo Jardim. Em votação substitutiva. Presidente Marcos Pereira, há tempo para fazer a orientação, presidente? Não estamos ainda na orientação, não. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, Arnaldo. Em votação substitutiva do Senado Federal, projeto de lei número 2824 de 2020, com parecer pela aprovação, ressalvados os destaques. Orientação de bancada, como voto PT. O PT, presidente Marcos Pereira,
que é o responsável para fazer a coordenação pela bancada do PT. Quero agradecer ao nosso líder e dizer que essa atividade de fato do esporte, estou dando o deputado Frota, que foi o relator, nós já havíamos conversado na votação à época da Câmara, agora voltou do Senado, ampliou a necessidade de apoio para todas as atividades do esporte, não é só futebol, é tênis, é vôlei, enfim, todas as atividades esportivas para os atletas e para as entidades. Então é fundamental que possa ter o apoio, o PT vai votar sim, e o PT quer insistir neste momento pela importância do resultado, em ter o apoio para essas atividades que ficaram paralisadas, que não teve vendas, que não teve patrocínios, em atividades que não se realizaram porque ficaram suspensas nesse período da pandemia, a necessidade do apoio. Então é fundamental que possamos aprovar e a orientação da bancada do PT é favorável, sim. PSL. Presidente, o PSL em todas as ações, juntamente com o governo, juntamente com o Congresso Nacional, tem contribuído para amenizar todos os problemas. E nesse caso não é diferente. Um tema que é muito caro em todos os preceitos é a parte esportiva. O PSL, dessa maneira, orienta, sim, para a aprovação. Como vota o PL? Senhor presidente, acho extremamente importante este projeto, apesar de achar que quem deveria pagar essa conta deveriam ser os prefeitos e os governadores, que mandaram fechar tudo, né, sem ter conhecimento científico sobre isso, já que a ciência é tão chamada pela oposição dessa casa, mas nós estamos fazendo o nosso papel. Não tivemos a oportunidade de dizer se podia fechar ou não, porque a nossa posição não seria de fechamento tanto tempo assim, 5 meses, 6 meses, é como mandar o soldado diante de uma guerra, ele se esconder em casa, porque esse vírus é uma guerra, é realmente, e não tem como você fugir. Está provado que o vírus pegou mais as pessoas que estavam em casa do que fora dela. Aliás, as pesquisas mostram isso. Mas apesar de tudo isso, acho que o governo federal tem que fazer a sua parte, está fazendo a sua parte, e o esporte brasileiro é fundamental, e nós, com certeza, vamos ajudar a pagar essa conta e vamos recuperar esse país, porque a verdade vai se estabelecer após a pandemia, a verdade vai ser dita e o mundo espiritual vai falar mais alto, se Deus quiser, em relação a tudo isso. E os maus ficarão para trás e os bons vencerão. Obrigado, deputado. Essa grande guerra que está aí. PL vota vota sim. sim, senhor presidente. PP, deputado Cacalhão. Cacalhão, presidente. PP vota sim, presidente. MDB. Presidente. MDB vota sim, senhor presidente. Republicanos. Senhor presidente, nós do Republicanos também votamos sim a esse PL 2824. Eu também, juntamente com o deputado Felipe Carreira, sou um dos coautores. E hoje é um dia importante, até porque hoje é o dia do atleta paralímpico. Então, nada mais como justo, no dia de hoje, a gente aprovar esse projeto que certamente trará dignidade a todos os atletas, jogadores, técnicos, professores de educação física que estão esperando esse projeto ser aprovado. Então, nós do Republicanos votamos sim, senhor presidente. Como vota o PSD, Joaquim Passarinho? Presidente, o esporte tem uma importância muito grande no nosso país, principalmente para a nossa juventude. É um setor importante que mexe com toda a economia, mexe com a educação, com segurança pública, mexe com diversos outros atores da nossa sociedade. Por isso, não poderia ficar de fora. Eu parabenizo essa Câmara de poder estar fazendo um projeto como esse e o governo que está encampando também e podendo encaminhar e aprovar um projeto de ajuda ao esporte, principalmente ao esporte amador, ao esporte que vive com muita dificuldade até hoje. Nós aprovamos e votamos sim. PSDB, deputado Samuel. Samuel Moreira. Não, Alexandre Frota, desculpa, Alexandre Frota, que vai orientar pelo PSDB nessa votação. Tá aí?
PSB, deputado Elias Vaz. Presidente, quem vai fazer a orientação é o deputado Felipe Carreiras, até por deferência aí, é o seu autor do projeto. Felipe Carreiras. Eu já falo com isso com você há uma semana. Presidente, eu queria agradecer a toda a nossa bancada, em nome do nosso líder Molon, de Elias, querido colega. Presidente, mais uma vez, eu repito, é dia de celebração para o esporte. O esporte inclui, o esporte educa, o esporte liberta, o esporte é uma ferramenta de inclusão social. E hoje, no Dia do Atleta Paralímpico, a Câmara dos Deputados, a Casa do Povo, cumpre com o seu papel. Então, em caminho sim, foi importante o relatório da senadora Leila, que incluiu também cronistas esportivos, jornalistas que cobrem todo o setor esportivo brasileiro, também nessa ajuda, nessa ação emergencial, também a isenção de impostos para importação de produtos esportivos. Sim ao nosso projeto, sim ao esporte, sim à vida. Como vota o PSDB, Samuel? Senhor presidente, evidentemente nós vamos acompanhar o nosso relator, Alexandre Frota, votando sim ao parecer do relator. Como vota o PDT, Voney? Aprovou da urgência do ela puxou todos a atenção. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhor presidente, eu gostaria de aproveitar e usar o meu tempo de líder, se Vossa Excelência puder agregar esse tempo agora. Perfeitamente. Eu queria inicialmente dizer que nós votamos favoravelmente ao PL 2824. O PL 2824 vem do Senado Federal, já foi aprovado por essa casa e volta agora trazendo evoluções no seu texto, ampliando o acesso a essas ações emergenciais ao setor esportivo, uma ação importante do Congresso Nacional que, mais uma vez, mostra que é quem toma a dianteira na defesa das pessoas atingidas pela pandemia. Foi assim na aprovação do auxílio emergencial, foi assim na aprovação do auxílio ao setor cultural, aprovação da lei Aldir Blanc, e é assim agora no auxílio emergencial ao setor esportivo. Então, o nosso voto e a nossa posição favorável a esse PL. Mas, presidente, eu gostaria também de fazer aqui algumas considerações sobre o discurso do eminente presidente da República, Jair Bolsonaro, na Assembleia Geral da ONU, discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. É um posto importante que o Brasil detém, abrindo os trabalhos da ONU, da Assembleia Geral, e nós esperávamos que o presidente fizesse um discurso apresentando um Brasil real, um Brasil convidativo ao resto do mundo, mas o que nós vimos foi um discurso terrível, um discurso falso, uma sequência de fake news, de mistura de dados, de falseamento das informações, e isso é uma coisa que depõe contra o Brasil. Não é o presidente Bolsonaro que fala, é o país que está falando diante de todas as outras nações. Então o presidente disse que alertou sobre o vírus e o desemprego. Ora, isso é mentira, presidente. O presidente sempre zombou, desdenhou do vírus, disse que era uma gripezinha. Me lembro em fevereiro, início de março, ele dizia que não chegariam a 800 mortes no total do Brasil por conta do coronavírus. Então é uma mentira dizer que ele alertou o Brasil. Ele nunca alertou o Brasil. Ele sempre se escondeu, se omitiu, foi incompetente no combate à Covid-19. Ele disse que a imprensa politizou o vírus e disseminou o pânico. Ora, todo mundo sabe que quem politizou o vírus foi o governo Bolsonaro, foi ele próprio, foi os seus indicativos para o Brasil que fizeram com que esse tema fosse politizado, absurdamente politizado. E o pânico adveio da ausência governamental na condução da maior pandemia da história da humanidade. Então foi isso que aconteceu, na verdade. Ele disse que o governo, de forma arrojada, implementou medidas econômicas
evitando o mal maior, é outro dado falso, mentiroso, porque, na verdade, quem implementou as medidas econômicas foi este Congresso Nacional. Foi o Congresso Nacional, foi a Câmara e o Senado que tomaram a dianteira, foi que protagonizaram as medidas econômicas que puderam socorrer estados, municípios, socorrer os setores mais afetados, como o esporte, que nós estamos votando agora, como o auxílio emergencial, como o setor cultural e tantos outros segmentos da sociedade que foram socorridos e atendidos por leis votadas por essa casa, pelo Senado, pelo Congresso Nacional. Ele diz depois que concedeu um auxílio emergencial de quase $1.000, ou seja, de R$ 5.500 para o povo brasileiro, para mais de 65 milhões de pessoas. Ora, nós sabemos que a proposta do governo era R$200 e que agora o governo já está querendo baixar de 600 para 300. Então, onde é que ele quer enganar? É lamentável, presidente. Ele depois disse que assistiu mais de 200 mil famílias indígenas. Ora, nós sabemos que o presidente sempre desrespeitou os índios. Ele chegou a vetar, agora há pouco, meses atrás, a água potável para os indígenas. Ele vetou. Então, como é que chega lá agora para dizer que assistiu as 200 mil famílias indígenas? Então, é verdade. Precisamos deixar isso claro aqui. Então, ele diz que não faltaram hospitais e nem meios para atender as pessoas com Covid. Ora, faltaram e faltam hospitais e meios, tanto que muita gente morreu por falta de atendimento, por falta de meios, por conflito de informações, os governos batendo a cabeça sem passar uma linha coerente para a população. Se não fosse isso, não teríamos 138 mil mortes. Um país que está em segunda colocação no mundo em número absoluto de mortes por coronavírus. Ora, isso é fruto dessa desinformação. Diz que a floresta é úmida, que não pega fogo. Ora, que absurdo. Nunca tanta floresta queimou na história do Brasil. Diz que quem queima a floresta são os caboclos e os índios. Ora, ele revogou o decreto 6.961 em 2019, que proibia o plantio de cana-de-açúcar no Pantanal e na Amazônia. Foi ele que revogou esse decreto e, a partir daí, passou a se cultivar a cana-de-açúcar no Pantanal e na Amazônia. Ele facilitou sempre a vida dos poceiros, dos grileiros, dos garimpeiros, e foi assim sempre, e o Brasil todo sabe disso. Foi negligente, foi conivente, foi leniente com essas pessoas. Diz que na América Latina, o Brasil continua trabalhando pela ordem democrática. Ora, todo mundo sabe que o presidente da República participou de eventos defendendo o fechamento do Congresso, do STF. No Brasil, a imprensa, os setores, os sindicatos de imprensa se mobilizaram contra os ataques sucessivos à liberdade de imprensa. O que é isso, senão atentar contra a democracia? Então, é lamentável, presidente, para concluir, que o presidente tenha perdido uma oportunidade de falar ao mundo e mostrar ao Brasil ao mundo. Ele transformou o seu discurso num programa eleitoral de 2022. Mas nós queremos também aqui fazer coro aos líderes que nos antecederam, pedindo a votação da MP de número 1000. Nós somos contra a redução do valor de R$600 do auxílio emergencial e queremos conclamar todos os líderes e parlamentares que nos unamos para votar a MP 1000, evitar a redução do auxílio emergencial. Muito obrigado, presidente. PDT vota sim. DEM. Senhor presidente, é muito satisfatório poder votar sim nesse relatório que apoia o esporte tão importante na vida dos jovens e na vida daqueles que acreditam que através do esporte você pode livrar essa nossa juventude das drogas, da criminalidade e mais do que isso, quem vai ser socorrido agora, em sua grande maioria, são aqueles que sobrevivem do esporte para poder dar qualidade de vida para outros e principalmente, volto a dizer, aos nossos jovens em todo o nosso país. Então, parabéns pelo texto, foi muito bem colocado e nós votamos sim. Presidente, aproveitando agora o resto do meu tempo, eu quero agora agradecer ao Senado Federal, o presidente Davi Alcolumbre, que ao pautar emergencialmente a MP 971, no seu último dia,
teve o êxito, todos os senadores, eu quero agradecer pela votação e aprovação da MP 971, que na data de ontem nós aqui também o aprovamos. Presidente, por favor. E nesse momento, então, eu quero agradecer ao presidente Rodrigo Maia, ao presidente Davi Alcolumbre, ao presidente Jair Bolsonaro, o governador Ibanez, a toda a bancada do Distrito Federal que tiveram o trabalho árduo de me ajudar a conseguir levar todos os demais líderes na Câmara dos Deputados e no Senado de como seria importante nós votarmos em tempo a MP e, mais do que isso, nós tivemos esse êxito porque todos entenderam que não demos aumento. Nós evitamos uma redução salarial. Obrigado, senhor presidente Marcos Pereira. Obrigado, deputado Luiz. Parabéns pela aprovação da 971. Solidariedade. Tiago Dimas. PROS, Gastão Vieira. Presidente, podia chamar a deputada Alice, que ela vai já entrar num voo e ela vai encaminhar pelo PCdoB? Deputada Alice, sempre presente, Alice, Portugal. Presidente, ouviu o meu voto? Voto sim. Sim, Gastão Vieira. Presidente Marcos. Só um minutinho. Alice, Portugal. Presidente Marcos, o PROS encaminha sim. Já está, Gastão. Alice. Ok, obrigado. Deputado Pereira, muito obrigada. PTB sim, presidente. PTB sim. Eu, como coautora desse projeto, não poderia deixar de saudar a Câmara dos Deputados, o Senado da República, ao deputado Felipe Carreiras, ao deputado Alexandre e a todos e todas que lutaram, a senadora Leila, não é? Aqui na Bahia, quero nominar o dirigente da Sudesb, Vicente José de Lima Neto, e desta maneira dizer que o esporte brasileiro faz um tento, faz um gol com auxílio emergencial. Parabéns, como coautora, fico muito feliz, PCdoB encaminha sim ao relatório. Obrigada. PCdoB sim, como voto Podemos. PSOL. Presidente. Podemos. O Podemos encaminha o voto favorável a esta matéria, sabendo da importância do esporte na vida do jovem, das nossas crianças. Chegou tarde esse projeto, deveria ter chegado mais cedo, porque o esporte tem salvado a vida de muitas crianças do nosso país, tirando da violência, tirando das drogas. Nós queremos também cumprimentar a senadora Leila do vôlei, que fez um bom relatório desta matéria. E sabemos o quanto o esporte foi afetado na pandemia, assim também como a área artística do nosso Brasil. Então é preciso de aprovar esta matéria para que possamos atender as pessoas do esporte do nosso país. Nosso voto é favorável, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria também de pedir, logo em seguida, da nova matéria, para que eu pudesse usar o tempo para indicar voto e o tempo de líder também. Obrigado. PSC encaminha sim, presidente. 2 do PSC, se não fosse um só, tinha 2. PSC, duplamente sim. Como vota o novo? Cidadania, Arnaldo Jardim, desculpe. Vai lá, Arnaldo. Cidadania, senhor presidente Marcos Pereira. Primeiro, nós votamos sim, mas achamos importante, até por tantos que nos ouvem pelas nossas redes de comunicação, destacar aquilo que aprimorou o Senado no nosso entender. Primeiro, fixou que para acesso à plataforma digital, deve os órgãos públicos oferecer recurso tecnológico, muito importante. Ampliou aqueles que serão atendidos, incluindo os profissionais dos meios de comunicação esportiva e os auxiliares dos profissionais. A premiação que havíamos discutido, de 30 mil, ficou fixada em 1.000 e se precisou as fontes de recurso. E os recursos das loterias, estamos destinando 20% para esses programas de auxílio, ficou estabelecido que tem que chegar na ponta, na entidade lá diretamente vinculada. Importante aperfeiçoamento, e incluiu-se também o Comitê Olímpico e Paralímpico. E, finalmente, se retirou a restrição temporal. Aperfeiçoamentos que reforçam o nosso sim, senhor presidente. Sâmia, PSOL. Presidente, eu gostaria de somar com o tempo de liderança, por gentileza. Claro.
Obrigada, presidente. O pessoal orienta sim, e eu quero aproveitar para mais uma vez registrar o nosso repúdio às mentiras contadas pelo presidente Jair Bolsonaro hoje na ONU. Bom, não bastassem as mentiras a respeito da postura que, na verdade, foi irresponsável do governo no não enfrentamento à pandemia da Covid-19, é absolutamente grave o que ele falou sobre o não enfrentamento às queimadas e à destruição ambiental. Em função disso, inclusive, nós do PSOL, amanhã vamos protocolar na Assembleia Geral da ONU, no Alto Comissariado dos Direitos Humanos e nas suas relatorias, uma denúncia, porque, ao contrário do que disse o Bolsonaro, as queimadas no Brasil não são inevitáveis. Elas são fruto de uma postura predatória com relação ao meio ambiente e são fruto de uma política deliberada por parte do governo Bolsonaro, que reduziu o orçamento para essa área, são 2 vezes menor o orçamento de 2020 com relação ao ano de 2019, tem a ver com um contingenciamento da aplicação desses recursos, desse orçamento votado. Veja, somente no IBAMA houve o bloqueio de 55% do orçamento. Na última semana, o ministro Salles anunciou um bloqueio de 60 milhões de reais nas áreas de queimada e de desmatamento. No ICMBio houve um bloqueio de 39,7 milhões. No IBAMA, um bloqueio de 20,9 bilhões de reais. Não são os caboclos, tampouco os indígenas, que tacam fogo na Amazônia ou mesmo no Pantanal. Isso se trata, na verdade, de uma relação podre que o governo Bolsonaro tem com esses grupos criminosos. Ou alguém já se esqueceu que o senhor Ricardo Salles tira um sarro, zomba ao afirmar uma série de vezes que sim, vai passar boiada no meio ambiente, inclusive se aproveitando do contexto da pandemia para levar adiante seu plano destrutivo de acabar com os nossos recursos naturais, acabar com a nossa floresta amazônica e agora com o Pantanal. Mais de 20% da região do Pantanal já foi destruída e é necessário que o mundo saiba que o governo Bolsonaro tem responsabilidade sobre essa situação. Senhoras e senhores, o INPE anunciou que somente no ano de 2020 houve um aumento de 120% de incêndios, de focos de incêndio no nosso país. Inclusive, a situação do Pantanal atualmente exige uma resposta enérgica, uma resposta emergencial. É evidente que somente através de uma atuação aérea é possível, por exemplo, conter tantos focos de incêndio. No entanto, até o presente momento, o governo não enviou reforços e esforços para combater esse fogo. São os ambientalistas que ele tanto ataca, são os povos indígenas, são os caboclos que ele tanto culpabiliza, que agora estão tentando, junto com os pesquisadores das universidades federais e estaduais do Mato Grosso do Sul, tentando conter o fogo no Pantanal, estão pedindo ajuda do governo federal para recursos, para insumos e para pessoal, e até hoje essa ajuda não chegou. São os bombeiros, os trabalhadores do Estado, que infelizmente são um contingente muito pequeno, que não estão dando conta, pedindo ajuda do governo federal, e até então ele também não enviou. É necessário que o Exército Brasileiro utilize toda a sua força para apagar esse incêndio, e até então não houve esforço por parte do governo federal. E hoje ele vai na ONU dizer que é absolutamente inevitável, ou então que são as pessoas, a população brasileira, que inclusive está sofrendo muito, inclusive aqui na nossa região sudeste, a gente pode ver o impacto ambiental, fumaça, um nível de queimadas gigantesco, inclusive também ampliando na nossa Mata Atlântica aqui no estado de São Paulo. É um absurdo, é absolutamente indignante que o Brasil tenha um dos maiores e principais biomas do mundo, que seja o pulmão, o coração do planeta Terra, esteja sendo tratada dessa forma. Por isso, se ele contou uma mentira na ONU, é necessário que a gente desfaça essa mentira, conte a verdade, relate para a população mundial o que está acontecendo
E para aproveitar, na próxima sexta-feira vai acontecer uma manifestação em frente ao IBAMA, na cidade de São Paulo. Concluí, é fundamental deputada. que toda a população participe para parar imediatamente essa relação de destruição com os nossos recursos naturais, o meio ambiente e as nossas florestas. Obrigada, presidente. Novo. Presidente, o novo... Desculpa. Nada, no final da pessoa... Pisei aqui na deputada sem querer. Novo orienta não, presidente. A gente já foi contrário a esse projeto quando ele passou aqui pela casa e a gente entende que algumas modificações do Senado, por mais que algumas tenham sido até positivas, mas algumas pioraram o projeto, por isso o novo orienta não. Solidariedade, Zé Silva. Caro presidente, solidariedade orienta sim, vota com o relator. Avante, Leda. Leda. Patriota. PV. Avante. Avante. A Leda está ali. É Gleise Elias? Gleise Elias. Aí. Rede. Presidente, a rede vai orientar sim, que é uma medida emergencial ao setor esportivo. E eu queria aproveitar, senhor presidente, que realmente o discurso do presidente Bolsonaro, além de vergonhoso, ele omite os dados e também mente. Nós somos todos testemunhas aqui, o tanto que a Frente Parlamentar Indígena, nós parlamentares lutamos para aprovar o projeto-lei 1142, que hoje é a lei 1421, e que foram vetados 22 itens, e que inclusive foi retirado, no último momento, a distribuição de cesta básica. E a água potável voltou por conta da pressão nossa do Congresso Nacional, porque era vergonhoso, os povos mais vulneráveis estão passando por essa situação num período emergencial. Hoje se registra mais de 32 mil indígenas infectados, e esse dado ainda aumenta, mais de 821 mortes. Então não se reconhece o que existe a vulnerabilidade e a situação dos povos indígenas. Lamentável. Como vota maioria, minoria? Reginaldo Lopes. Oposição, André Figueiredo. Senhor presidente, a oposição vai orientar sim, deixando muito claro que essa é mais uma contribuição do parlamento para determinados setores realmente conseguirem sobreviver a essa pandemia, assim como já foi feito com o setor da cultura, agora o setor de esportes da mesma forma, assim como foi feito com o auxílio emergencial, que o governo só queria dar R$200 e nós conseguimos 600, e agora o governo quer limitar a 300. Ao mesmo tempo, presidente, nós gostaríamos que fosse levado ao presidente da casa que nós pudéssemos pautar a medida provisória 984, que trata da democratização da transmissão dos jogos do Campeonato Brasileiro, uma vez que ela caduca no próximo dia 15 de outubro e ainda não temos sequer data para ser pautada. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputada Gleice Elias. Avante, por gentileza. Pode falar, deputada Gleice. Boa tarde, Marcos Pereira, demais deputados, líderes. É uma alegria poder participar dessa votação tão importante. O Avante, com certeza, orienta, sim, a SPL 2824, na forma do substitutivo do Senado da República. E eu quero fazer aqui uma menção muito especial aos ajustes que foram promovidos neste texto para a inclusão do Comitê Brasileiro de Clubes Paralímpicos, fixando repasses no mesmo índice do Comitê dos Clubes Brasileiros. Essa foi uma sugestão do nosso amigo, que é cadeirante, é ex-deputado federal, correligionário do Avante, Leonardo Matos, que ele é aqui de Belo Horizonte, e que fez essas sugestões, elas foram acolhidas pelo Senado, e aqui então nós também queremos agradecer ao Senado por ter atendido essa sugestão do nosso correligionário Leonardo Matos, ex-deputado federal. E é claro que essa foi uma correção para que as entidades e os clubes paralímpicos, eles também façam jus aos auxílios do setor esportivo. Logo, é uma conquista muito importante para o esporte brasileiro, é uma conquista para
né, os clubes paralímpicos, e o Avante tem uma alegria muito grande de poder orientar, sim, contribuir para que tudo isso realmente aconteça. Muito obrigada, nosso presidente Marcos Pereira, muito obrigada a todos os deputados que acompanham conosco essa votação. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Destaque de bancada número 1. Requer nos termos do artigo 161, parágrafo 2º, destaque para votação em separado do inciso 4 do artigo 7º, constante substitutivo do Senado Federal ao projeto de lei número 2824/2020 para fim de sua supressão. Fala a favor, Paulo Ganime. 3 minutos. Presidente, só um instantinho. Essa matéria, ela foi discutida aqui quando a gente votou nesse momento, nesse plenário, antes de ir para o Senado Federal. E foi um tema que o Novo também se preocupou muito desde o início. Desde o início. Justamente porque a gente está fazendo com que recursos que deveriam ser utilizados para promover o esporte, promover justamente algo que há uma discussão também, se deveria ser papel do Estado ou não, a promoção do esporte, mas não é nem esse o debate aqui. O debate é, já há recursos para isso. E esse recurso, ele é para promover o esporte. E não para financiar, pagar dívidas, pagar pela má gestão daqueles que fazem a má gestão do dinheiro das entidades que recebem esses recursos oriundos de leis próprias para tratar e promover o esporte. Por isso que a gente está sendo contrário e quer suprimir isso do texto, para garantir que a gente não está incentivando a má gestão, não está incentivando o mau gestor. Eu entendo, e foi o debate que tivemos aqui, aqueles que dizem, olha, muitos herdaram esse problema, muitos dirigentes esportivos herdaram esse problema e agora querem sanar o problema. Isso pode ser verdade. E pode ser verdade, sim, que muitos tenham, sim, dificuldades em sanar suas dívidas que herdaram de outros dirigentes. O problema é o estímulo. E esse é o problema que a gente tem com frequência aqui no Congresso Nacional e no Brasil como um todo, dos estímulos ruins, incentivos para que o mau gestor continue lá. E se a população, que é aquela que deve controlar e garantir que o mau gestor não se perpetue ou mesmo não assuma o controle, seja político, seja de uma entidade esportiva, ou seja de qualquer outra entidade, ele continuar tendo sempre pouco impacto na sua gestão e na sua má gestão, no caso, porque vai ter sempre um socorro, mesmo que seja na gestão futura, a gente nunca vai colocar a sociedade para fazer esse controle. A gente nunca vai incentivar a sociedade a expurgar da vida pública, da gestão pública, do bom controle. Por isso que não podemos passar a mão na cabeça cada vez que o mau gestor, bem intencionado ou mal intencionado, aqui a gente não está nem discutindo a intenção, porque isso vale tanto para o corrupto como também para o bem intencionado, mas que gere mal a sua entidade. Por isso é muito importante que a gente tenha sempre essa preocupação de evitar os maus incentivos. Por isso, o Novo orienta aqui e pede que todos suprimam isso do texto. Por isso, a orientação é não. Novo vota não. Como voto PT, Bongás. Nós não estamos em período de normalidade. E as entidades, que não são só do futebol, são as demais entidades, elas precisam ter o apoio e está garantida a transparência na prestação de contas. Precisa, portanto, de programas emergenciais. Mas eu quero alertar aqui um outro ponto, que o PT, no momento de uma crise tão grande de desemprego, nós temos já 13,7 milhões de desempregados, 5,7 no desalento, que nem emprego mais vão buscar, 23 milhões subutilizados, que trabalham menos de 44 horas e gostariam de trabalhar mais, que não tem pela crise aprofundada, não provocada, porque ano passado não tinha Covid, o PIB já estava uma desgraça. Então o problema da economia do país já vem de todo esse governo. E nós precisamos apoiar essas pessoas. Inclusive, tem um projeto de lei, o 3618, que eu sou autor junto com vários outros colegas, que trata de mais parcelas do seguro-desemprego.
Hoje, se a pessoa não ganha mais seguro-desemprego, não ganha emprego, está desempregado e não pode pegar a parcela, presidente, eu concluo, no sentido de ter a renda emergencial. Não vai ter nada. Então precisa ter mais parcelas do seguro-desemprego, mais 2 parcelas para essas pessoas. Então, esse é o projeto que nós também queremos votar. O PT orienta pela manutenção do texto aprovado da Câmara e que veio agora do Senado. É sim ao texto, contra o destaque. PSL. PL, deputado Luiz Carlos Mota. PL não, senhor presidente. PP, Cacá. PP não, presidente. MDB, deputado Hildo Rocha. Senhor presidente, eu vi aqui a insistência de alguns colegas deputados em falar de forma crítica ao pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro na ONU, dizendo que ele teria exagerado, que não pagou $1.000. De fato, se nós somarmos R$1.200, que foi o que a mãe de família recebeu, por 5, dá R$6.000. R$6.000 dividido por 5, tal dólar está 5,48, dá mais de $1.000. É $1.094. Portanto, eu gostaria que quem está criticando o presidente que ouvisse atentamente o que ele disse e fosse fazer os cálculos, porque vossas excelências vão chegar à conclusão que ele falou foi a verdade. Portanto, o MDB aqui vai encaminhar não, senhor presidente. Republicanos. PSL. PSL, presidente, orienta não. PSD, Joaquim Passarinho. Presidente, PSD encaminha não também. PSDB, Samuel. Peraí. Senhor presidente, nós vamos encaminhar sim. Nós vamos encaminhar não ao destaque, sim ao texto. Nós entendemos que tirar do sufoco as entidades é permitir que elas desempenhem melhor as atividades esportivas. Quanto mais possibilidades delas utilizarem os recursos de maneira legal e transparente, é melhor. Às vezes elas têm problemas com débitos fiscais que elas precisam resolver para poder, inclusive, adquirir outros recursos e com outros recursos se potencializar. Às vezes elas ficam paralisadas porque devem, têm débitos fiscais que, inclusive, ao ser pago, melhoram a receita do governo. Então isso é uma roda que precisa se fazer girar. E é importante que elas tenham essa liberdade, as entidades possam utilizar esses recursos para estimular o esporte. Não adianta dar recursos se elas continuarem devendo, com dificuldades. Então é importante se manter o texto do relator que veio do Senado. E por isso nós vamos votar contra esse destaque, dizendo sim ao texto. Então a nossa orientação é sim, para melhorar, inclusive, o desempenho do esporte, dos esportistas e das entidades. Obrigado. PSB, Elias Vaz. Presidente, o PSB orienta sim pela manutenção do texto do relator, né, e eu quero também aqui aproveitar para parabenizar, né, e dizer aqui do motivo do orgulho do desempenho do deputado Felipe Carreiras, que não mediu esforços, né, foi uma luta aí intensa, né, que ele fez, nós acompanhamos todo o seu trabalho, né, para que chegasse a esse momento, né. Então, é motivo de orgulho do nosso partido, queremos aqui fazer aí, dar uns parabéns de forma pública, né, e também a senadora Leila, que fez aí as complementações, né, ali lá no Senado, como relatora, né, as adequações necessárias. Portanto, é motivo de orgulho tanto o desempenho da senadora Leila, como também, né, o deputado Felipe Carreiras pela iniciativa do brilhante projeto. Deputado Volney, PDT. Presidente, o PDT é contra esse destaque, portanto, encaminha o voto sim pela manutenção do texto. Obrigado. Democratas. Solidariedade. Zé Silva. Presidente, solidariedade, estou tentando aqui liberar meu microfone. Solidariedade, nós votamos não, presidente. Não, Prois, Gastão Vieira. Pedro Lucas, PTB. PTB não, presidente. Podemos. Zé Nelto. Senhor presidente, o Podemos encaminha sim a esta matéria e gostaria de aproveitar o momento, senhor presidente,
para fazer aqui um elogio publicamente ao ministro da Saúde, General Pazuello. Nós tivemos com ele 3 audiências e pude ver o quanto ele está preocupado no combate ao Covid e também as vacinas para salvar a vida de milhares e milhares ou milhões e milhões de brasileiros. O presidente Jair Bolsonaro, pela primeira vez eu faço aqui elogio ao presidente da República. Ele escolheu bem o ministro da Saúde, preparado, competente e realmente está atendendo as demandas do nosso país na área da saúde. Eu estive recentemente com ele, juntamente, senhor presidente, com o reitor da Universidade Federal de Goiás, o professor Edivar Madureira, e mostramos para ele deputado. O Hospital das Clínicas em Goiânia, de 20 andares, hospital que foi construído com emendas da bancada federal. E agora, faltando 17 milhões, o ministro Pazuello se colocou à disposição de equipar o hospital. Equipando o hospital, eu vou pedir nós aos teremos deputados que se mantenham no tempo, leitos ou então acrescente de UTI. tempo de líder. Senhor presidente, 120 leitos de UTI e 600 leitos, que consta da Voz do Brasil a nossa fala. Eu peço desculpa, senhor presidente, mas é uma matéria de grande importância para o Brasil e para o meu estado de Goiás. Como vota o PSOL? O pessoal é favorável à manutenção do relatório, ainda que a gente considere que o ideal era manter somente no contexto da pandemia e não alterações permanentes. A ampliação do escopo, inclusive para a Confederação de Atletas Paralímpicos, é positiva. Então, colocando na balança, nós somos contrários ao destaque. Como vota o Cidadania? PSC. Senhor presidente Marcos Pereira, nós somos também a favor de se manter o texto que veio do Senado. Achamos que a ampliação proposta, tanto das entidades como do uso dos recursos, vai no sentido correto que interessa ao setor esportivo, à sociedade de uma forma geral. Sim, senhor presidente. Republicanos não, senhor presidente. Republicanos não. PSC não, presidente. PSC não. Cidadania já falou. PCdoB, deputada Perpétua. Senhor presidente, o PCdoB vota sim ao texto, porque nós não concordamos com essa emenda do Novo, que acaba prejudicando o esporte brasileiro. Se nós estamos querendo ajudar o esporte, é importante manter o texto da forma como ele está, que o relatório nos apresentou. Avante. Avante, Leda. Ou Grace, não sei quem vai falar. Patriota, PV, Rede. A Rede vai orientar sim ao texto e não ao destaque, senhor presidente, para justamente manter o texto que veio do Senado. Maioria, minoria. PV, presidente. PV. PV orienta não ao texto, presidente. Maioria, minoria. Minoria, presidente, Rogério Correia. A minoria, de forma unânime, dos partidos, orienta sim ao texto e não ao destaque, porque há uma ampliação das possibilidades para que o esporte possa utilizar os 25% dos recursos recebidos da loteria. Mas aproveito, presidente, também para repudiar a atitude do governo Bolsonaro e da empresa Correios e Telégrafo, da sua direção, que não respeita direito de trabalhadores. Os trabalhadores do Correio agora foram instados a terminar uma greve de 30 dias que não foi considerada abusiva exatamente pela intransigência da empresa. É claro que a mando do governo Bolsonaro. Então eles perderam quase 50 cláusulas que eles tinham de conquistas anteriores. Tudo isso indo
para baixo e, portanto, não respeitando os direitos dos trabalhadores. Mas parabenizar os Correios pela greve heróica que fizeram, demonstrando que o fora Bolsonaro é uma necessidade dos trabalhadores e trabalhadoras de todo o país. Oposição. Grace Elias. A orientação do nosso partido é não, presidente. Eu gostaria apenas de pedir também para que fosse divulgado na Hora do Brasil a orientação do PL 2824, do principal, por gentileza. Obrigada. Obrigado. Governo. O governo orienta não a emenda e sim ao texto, presidente. Em votação. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Suprimido o texto. Presidente. Pois não. Presidente, a orientação do governo constou diferente lá. É não a orientação do governo. Pois não, Moraes? Pedido de nominal, presidente. Como? Pedido do PT nominal. A presidência solicita às senhoras e os senhores deputados que iniciem a votar pelo sistema Infoleg. Está iniciada a votação. Tempo de liderança do governo para o deputado Danilo Forte. Liderança do governo. Os deputados agora vão votar nominalmente esse destaque do Partido Novo e, pela liderança do governo, o deputado Danilo Cabral. Presidente, senhoras e senhores deputados, primeiro agradecer ao líder do governo, Ricardo Barros, apesar de eu não ser libera a Câmara. Nem está na... É o deputado Danilo Fortes, melhor dizendo. Liderança, nem na... Lógico, esse espaço para que a gente possa debater aqui um assunto que está contaminando o plenário e tem trazido uma grande preocupação para todos nós brasileiros, principalmente as pessoas mais carentes, nós nordestinos e brasileiros comuns que viram e receberam no auxílio emergencial a condição de sobrevivência num momento tão difícil que o Brasil e o mundo atravessa dessa pandemia. É fato real que a economia estagnou durante esse período da pandemia, e no Brasil só não foi pior, porque o agro representa uma atividade econômica fundamental para todos nós, ainda representa quase um terço da economia brasileira, e conseguiu, apesar de todas as dificuldades, se impor com uma atividade produtiva, ainda garantindo espaço para emprego e para a inclusão social. Mas a grande maioria das cidades, e hoje o Brasil é um país urbano, mais de 80% da população brasileira vive nas cidades, não tiveram a oportunidade de ter uma atividade econômica durante o período da pandemia, que ainda persiste. Não tem uma data definida para o fim da pandemia. E mesmo com a vacina, o caos econômico foi gerado. A dificuldade econômica está presente. Nós ainda não temos uma solução mágica que basta ligar um interruptor e, acabada a pandemia, se extingue junto consigo o problema econômico. Então, se nós queremos o auxílio emergencial, como tanto tem sido o discurso de colegas aqui na Câmara, se a gente quer manter os R$600, a gente precisa criar alternativas econômicas, inclusive, para dar suporte a isso, porque todos nós sabemos que nós temos um déficit fiscal, nós temos uma dívida crescente, nós temos uma dificuldade de alocação de recursos para garantir isso orçamentariamente. Aqui o deputado Domingos Neto, que foi relator do orçamento do ano passado, sabe que nós tivemos, inclusive, que criar uma bolsa emergencial exatamente para garantir esses recursos. São recursos da ordem de 50 bilhões de reais e a gente precisa criar alternativas. Diante do mundo moderno e da perspectiva, inclusive, da discussão de uma reforma tributária que traga consigo essa modernização, essa contemporaneidade, nós temos que discutir, sim, a economia digital. Não a economia digital de criar nova CPMF, ninguém aceita a nova CPMF, mas uma economia digital capaz de regular nas plataformas digitais, que hoje são as maiores empresas do mundo, uma contribuição especial e para garantir a esse auxílio emergencial os recursos necessários dentro do parâmetro de sobrevivência dessas pessoas que estão incluídas no processo social, que é o antigo renda mínima, inclusive que foi aqui defendido nessa casa e no Senado Federal pelo senador e ex-deputado Eduardo Suplicy, que evoluiu na construção do Bolsa Família e que agora é um programa social de inclusão, de garantia de sobrevivência dessas famílias, que é inevitável no mundo moderno. O mundo moderno cada vez é seletivo com relação ao mercado de trabalho e cada vez mais nós vamos ter que criar um suporte para não criar um caos social de convulsão, principalmente nas regiões mais pobres do Brasil. E foi esse auxílio emergencial, inclusive, que garantiu que 14 estados brasileiros
principalmente na região norte e nordeste do país, tivesse um aumento de arrecadação do ICMS. Olha só que beleza. Mesmo com crise, mesmo com a pandemia, mesmo com dificuldade econômica, 14 estados brasileiros arrecadaram mais de ICMS nesse ano, em relação ao mesmo período do ano passado, exatamente por graça do auxílio emergencial. Então, é uma realidade fática. Ninguém aqui se pronuncia ou se pronunciou contra auxílio emergencial. Muito pelo contrário, foi aprovado por unanimidade, mas precisa agora de suporte para isso. E diante disso, eu apresentei inclusive um projeto de lei, projeto 218/2020, no sentido de que essas plataformas digitais, que são as maiores empresas do mundo, que têm nos seus sócios os homens mais ricos do mundo, possam entender a necessidade dessa contribuição. Até porque há uma evasão fiscal. Não é uma evasão fiscal baseada na ideia ou na vontade da sonegação, não. É por falta de uma legislação no Brasil que possa exatamente capturar desses segmentos a contribuição deles exatamente no país onde está sendo prestado esse serviço. E no Brasil, nós ainda precisamos evoluir até, né, do ponto de vista das receitas, tanto federal como as estaduais, para arbitrar e acompanhar e ter um número preciso dos volumes de recursos que poderão ser abrigados, que poderão ser incorporados ao orçamento da União através dessas plataformas, que hoje, inclusive, movimentam bilhões e bilhões de reais, seja através dos impulsionamentos, seja através das campanhas de publicidade, seja através das negociações, seja através, inclusive, do jogo, que é uma realidade. Está aí os bets que estão patrocinando, inclusive, alguns clubes brasileiros, e estão, inclusive, patrocinando agora também a transmissão nas redes de televisão, exatamente pela ausência do público nos estádios, e estão dando subsídio a que o futebol possa, inclusive, ter a continuidade do campeonato, mesmo com a arrecadação deficitária. Então, diante disso, temos a realidade dos fatos. Só que, paralelo a isso, infelizmente, esses serviços não estão contribuindo tributariamente para subsidiar, para garantir recursos para que nós possamos ter o auxílio emergencial efetivado, garantido, inclusive não só até 31 de dezembro, como está aprovado por essa Câmara. Nós não temos como dimensionar se nós vamos ter a continuidade ou não da crise. Mas nós temos que dimensionar que não basta só vir a vacina que acaba a crise econômica. Ela pode até acabar o vírus, ela pode acabar o coronavírus, mas com certeza a crise econômica ainda persistirá em alguns segmentos, porque ela terá ainda o reflexo da crise que foi gerada esse ano. E, por outro lado, nós precisamos garantir a essas famílias o subsídio necessário para se manterem com dignidade. Então, é papel nosso, do Legislativo, debater esses assuntos. Nós não podemos aqui esperar acomodadamente, que o Executivo faça tudo, até porque passa por uma legislação que vai ser votada nessa casa. E nós precisamos abrir o debate de questões novas, questões modernas. Hoje, a França aprovou a contribuição financeira tributária das plataformas digitais. A Áustria também já aprovou, a Austrália já aprovou. A Inglaterra e a Alemanha estão no seu parlamento discutindo também a possibilidade de atribuir a essas plataformas uma tributação especial, porque hoje é o setor da economia mais alavancado do mundo. E nós não podemos estar ainda discutindo uma reforma tributária analógica do tempo ainda do livro, do haver e do dever, quando hoje as transações e o mundo caminham para o mundo digital. Então, nós temos que entender, a necessidade da amplitude do programa. 2, que nós precisamos criar subsídio, recursos para manter o programa. 3, que essa é a garantia real de um auxílio emergencial com dignidade para as famílias mais pobres do Brasil. E é isso que nós queremos. É um debate aberto, é um debate claro em que todos possam se posicionar e que nós encontremos a solução. E não nos perdamos apenas no discurso fácil da demagogia do querer pelo querer, como um menino pequeno que fica batendo no pé, reclamando da mãe o doce que não está recebendo. Nós temos que criar alternativas. E uma das alternativas está exatamente nesse projeto, que não se trata de um tributo, é uma contribuição especial, específica, no modelo de uma CID, interagindo com a Seguridade Social, garantindo recursos para o auxílio emergencial.
É dessa forma que a gente apresenta uma proposta de solução para o problema que nos aflige, que é exatamente a expectativa dos recursos escassos, da dificuldade orçamentária, da dificuldade fiscal que o país atravessa e que precisa de solução. A solução, nesse momento, passa necessariamente por essa contribuição, que é uma alternativa de consolidar os recursos necessários para que nós avancemos na inclusão social e para que nós avancemos na garantia de uma paz, para que as famílias possam continuar contribuindo para o desenvolvimento do Brasil. E, ao mesmo tempo, pacificando, né, toda essa incoerência, essa discussão, muitas vezes, tola, que fica querendo, mas sem dizer qual é a alternativa que nós temos para construir essa base. Eu acredito que uma contribuição específica naquele segmento da economia que mais cresce, que mais se desenvolve, e que o mundo todo sabe disso, porque são as empresas mais ricas do mundo, possam contribuir de fato para que a gente possa encontrar essa solução, presidente Marcos Pereira. Eu acho que é dessa forma que nós vamos sair dessa dificuldade e vamos mostrar uma saída, uma alternativa concreta para resolver o problema do auxílio emergencial. Muito obrigado. Obrigado, deputado Danilo Forte. Está encerrada a votação. Eu não votei, não. Sim, 176. Não, 253. Abstenção, 1. Total, 430. Suprimido o texto. Tempo de liderança. Só registrar o meu voto, presidente, que eu não pude votar aqui. Tá registrado o meu voto aí, acompanhando o governo. Eu estava na tribuna enquanto o senhor deu o tempo da votação. Eu não podia fazer duas coisas. Eu não tenho onipresença Fique ainda, tranquilo. presidente. Eu acompanho a liderança do meu partido. Tempo de liderança para o deputado Zé Nelto, do Podemos. Está aí? Tinha me pedido agora? Não está, não? Ah, não, né? Então vamos lá. Destaque de bancada número 2. Requer nos termos do artigo 61, parágrafo 2º, destaque para a votação em separado do artigo 19 do dispositivo apresentado pelo Senado Federal ao PL 2824 de 2020 para fins de sua supressão. O Wellington Roberto não está, né? Vai encaminhar? Não está. Orientação de bancada. PT, Bongás. Presidente, Marcos Pereira, olha só, eu pedi pelo PT votação nominal porque todos aqui elogiam o apoio ao esporte, não só do futebol, todas as outras atividades esportivas e paradesportivas. Elogiaram o projeto do Senado, melhoraram o projeto do Senado. Todos falam que tem que ter atividade para o esporte. Na hora de votar, votaram com o governo contra. Nós deixamos de colocar recursos para atividades além do futebol, para manter as entidades, porque as entidades precisam ser mantidas, e colocamos um projeto exatamente da transparência na prestação de contas. Então não adianta só fazer discurso de apoio. Perdemos, infelizmente. O esporte perdeu. Nossa bancada votou para a manutenção do texto, como faremos também no próximo item, que é exatamente a manutenção do texto, votando sim ao texto, para que a gente possa ter, excepcionalmente, nos artigos de importação, de retirada de imposto, em produtos não produzidos no Brasil. Obrigado. Caso contrário, nós não seríamos a favor, porque queremos estimular o produto brasileiro. PSL. Excepcionalmente, sim. PSL. PL. Luiz Carlos. PL vota não, senhor presidente. PP. Cacá. PP vota não, presidente. MDB. PSL. PSL, não. Republicanos. PSD, deputado Republicanos Joaquim vota não, senhor presidente. Deputado Hildo Rocha. Falta o microfone, Hildo. Libera aí. MDB vota não, senhor presidente. MDB não. PSDB. Senhor presidente, só para destacar que nós vamos encaminhar não, inclusive com o aval do relator. Nós entendemos, e o próprio relator, a importância desse destaque no sentido realmente de não se dar isenção para produtos importados. Portanto, Joaquim Passarinho. Joaquim Passarinho, está aí? Não. PSD. PSB, Elias Vaz. Elias.
Presidente, PSD, quem presidente. vai encaminhar é o deputado Felipe Carreiras. Joaquim Passarinho. PSD vota com o relator, presidente. Não. Não, né? Com o relator. Com o relator é sim, Joaquim, é isso mesmo? Verifica direitinho aí. Como vota o Elias Carreira? Presidente, PSD, o Felipe Carreiras vai encaminhar. Sim, Felipe Carreiras. Pode. Não, tem. Presidente, o PSB encaminha sim. Mas antes de falar sobre esse destaque, eu quero dizer que os deputados que votaram não ao destaque passado, infelizmente, votaram contrários ao esporte. E nessa matéria, me parece que o governo está batendo cabeça, porque o Senado aprovou por unanimidade. É um relatório da senadora Leila. A senadora Leila é uma heroína do esporte brasileiro, uma atleta olímpica. Ela sabe do que está falando e sabe por que incluiu esse item. Quando isenta um material esportivo, a importação, o Brasil não produz alguns materiais. São materiais importantes que as confederações estão validando também para o treinamento de atletas. Então, a gente encaminha sim pelo esporte. A gente pede atenção aos parlamentares na hora do voto para votarem sim, para serem a favor do esporte. Essa será a digital de vocês. Presidente, eu queria fazer um apelo, quando terminar a votação, para poder fazer as considerações finais durante o encaminhamento do nosso voto. Como autor do projeto, a mesa teve um problema técnico e eu não consegui concluir. Foi aberto o microfone de outro parlamentar e eu não consegui desenvolver meu raciocínio. Eu faria esse apelo a Vossa Excelência para o final da votação, para um momento simbólico. Tá bom, deputado. No final da votação. Para a gente poder fazer essa consideração. PDT. PDT. Presidente, uma retificação do PSD é não, tá? PSD não. PSD não. Democratas. Solidariedade. Manda alguma coisa para mim aí no meu WhatsApp de informação. Solidariedade não, presidente. PROS. PTB. Pedro Lucas. PTB não, presidente. Podemos. Eu gravo, porque eu vi que tá voando. Senhor presidente, Podemos acata o texto do Senado, votando sim. PDT? PDT é contra o destaque e vota pela manutenção do texto. Mantém o texto assim. PSOL? Está sem som. PSC, enquanto resolve o som da sala. PSC não, presidente. Cidadania, Arnaldo Jardim. Senhor presidente Marcos Pereira, todos nós sabemos, senhor presidente, que o senhor foi um ótimo ministro de Indústria e Comércio. E quantas vezes se debateu nesse tema aquilo que se faz agora? A discussão do texto é um auxílio emergencial ao setor de esportes. E o que vem do Senado? Vem um jabuti. É isenção de importação para equipamentos esportivos. A justificativa pode ser da necessidade, mas o debate necessário é sobre a indústria nacional, quais são os critérios de equivalência. Nesse momento que nós estamos discutindo ações emergenciais, isentar de impostos, importações de equipamentos, não tem cabimento. É não, senhor presidente, para que nós não possamos engolir coisas que vêm sem nenhuma justificativa, sem nenhum contexto de maior fundamentação. Gastão Presidente Vieira. Marcos Pereira. Pois não. Presidente Marcos. Eu, Gastão Vieira, eu não estou conseguindo votar, presidente. Pode falar. Eu não estou conseguindo votar, registrar o meu voto. Queria que Vossa Excelência confirmasse a minha presença, Foi simbólica. a minha intenção de votar. Votação foi simbólica. Presidente,
Presidente, o deputado Bongás, tem um esclarecimento, presidente Marcos Pereira. É uma informação que eu solicito. Sim. O que está escrito é para equipamentos de material esportivo sem similar no Brasil. Sem similar. Ok, então, deputado. na verdade, o que está sendo As assessorias já devem ter lido, devem ter orientado os deputados. Mas é que não dá para falar coisa que não é verdade. E Tá aqui bom, deputado. sem similar. Ô, presidente, Nós não vamos abrir para o debate. Corta o microfone, por favor. Corta o microfone, O texto diz sem similar, cortar, a por favor. caracterização... Não vou abrir para esse debate agora, porque senão a gente não vai avançar. Vamos organizar aqui a coisa. Todo mundo teve acesso ao texto, todo mundo conhece o texto, a assessoria conhece o texto, e nós vamos seguir aqui na ordem. Nenhum nem outro, pronto. Vamos lá. Como vota Sâmia? Me ouve agora, presidente? Perfeitamente. Ah, que bom. Nós somos contra o destaque pela manutenção do texto. Eu quero informar que o deputado Ivan Valente teve um problema com a conexão e votou com a bancada na última votação. Obrigada. Sim, no caso, né? Vou te liberar, fique tranquilo. PCdoB, deputada Perpétua. Senhor presidente, o PCdoB é contra o destaque pela manutenção do texto, porque o texto é muito claro. Ele se refere à importação de produtos que não tenha similar no Brasil e se refere a períodos de pandemia. Portanto, achamos importante ajudar o esporte nesse sentido. Nosso voto é sim. Novo. Novo orienta não, presidente. Avante. Patriota, PV. Rede. A rede, senhor presidente, é sim ao texto e não ao destaque. Henrico. Maioria, minoria. Oposição e governo. Oposição. Governo é não, presidente. Não. Rogério Correia. Presidente, o Avante orienta não. Avante não. Rogério. Presidente, a minoria é também unânime para indicar o voto sim ao texto, porque é exatamente o que foi dito pelo deputado Bongás e também pela deputada Sâmia, deputada Alice, no sentido de que são aqueles equipamentos materiais esportivos que não tem similar aqui no Brasil. Portanto, é justo que o esporte possa ter, neste período agora de pandemia, esta proposição. Isso ajuda o esporte. Agora, para discutir realmente uma forma melhor de tributação, nós precisávamos de caminhar com a reforma tributária, né? Mas isso parece que o governo já desistiu, retirou inclusive a urgência. Que a reforma tributária que precisa ser feita no Brasil precisa dividir renda, taxar os poderosos, os ricos, os banqueiros. Mas isso o governo não está preocupado em taxar os servidores públicos, mentir sobre os índios, falar mentira na ONU. Obrigado, deputado. Muito preocupado. Como vota a oposição? PV? PV já falou, né? PV, presidente. O PV encaminha o voto sim ao texto. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Suprimido o texto. Em votação, a redação final, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovada a matéria, vai à sanção. Deputado Zé Nel, tempo de líder do Podemos. Eu quero justificar o deputado federal Reginaldo Lopes, tive problema de conexão e justifico que votei de orientação com a bancada. Obrigado, Os Reginaldo. deputados acabaram de aprovar aqui o projeto de lei que prevê medidas como o pagamento de auxílio de R$ 600 para atletas profissionais, renegociação de dívidas de entidades e linhas de crédito para empresários ligados ao esporte, em especial para empresas de menor porte. E esse projeto teve modificações do Senado, foi votado aqui agora e segue para a sanção. O deputado Zé Nelto vai falar já pela liderança do Podemos. Silva, depois, tempo de líder, por favor, por gentileza. Tá bom. Senhor presidente, deputado Marcos Maia. Marcos Maia não, Marcos Pereira. Marcos Pereira, peço desculpa. Falta aí o tempo dele, só por isso, 5 minutos. É porque eu estou tão acostumado a falar Rodrigo Maia, mas... Marcos Maia. Já teve o Marco Maia, senhor presidente, mas não sou eu. Já esteve, já... O Marco Maia do Partido dos Trabalhadores agradece, viu, presidente? Ele agradece. Do Rio Grande do Sul, inclusive, meu amigo. Isso, ex-presidente.
Sou presidente do exercício da presidência, Marcos Pereira, por sinal, um excelentíssimo presidente, pode ser também o presidente desta casa aqui, tem hoje todas as condições políticas para dirigir o Parlamento brasileiro, a Câmara dos Deputados. Senhores deputados, imprensa brasileira, senhor presidente, é com muito orgulho que subo a esta tribuna para falar do meu estado, do estado de Goiás, e para falar de um assunto tão sério e que o estado de Goiás tem à frente do governo o governador Ronaldo Caiado. Governador Ronaldo Caiado, que foi deputado por 5 mandatos, senador da República e hoje, com muito orgulho, governa o estado de Goiás. Mas a boa notícia que eu quero dar para todo o Brasil, que o governador Ronaldo Caiado, quando assumiu o governo de Goiás, na maior crise política, econômica, salários atrasados, ele colocou os salários em dia, mesmo na pandemia. O governador Ronaldo Caiado, juntamente com a secretária da Educação, a professora Fátima Gavioli, juntamente com todos os professores do estado de Goiás, todos os servidores da educação, juntos, eles fizeram a maior revolução e estão fazendo a maior revolução no ensino do estado de Goiás. Vou dar aqui alguns exemplos. Hoje, em Goiás, o transporte escolar, que estava atrasado até 12 parcelas, o governador quitou e paga em dia o transporte escolar. Na área da educação, as escolas estaduais caindo os pedaços em todo o estado de Goiás. O governador tirou as empreiteiras, porque o esquema de propina era muito grande. O dinheiro vai direto para a escola. Reforma de todas as escolas no estado de Goiás, tendo ar-condicionado e também biblioteca e áreas também de laboratórios. Mas não parou por aí o avanço da educação no estado de Goiás. Matemática e português passou a ser prioridade na educação do estado de Goiás. O aluno que não tinha dinheiro para comprar um uniforme, deputada Luísa Mendes, hoje em Goiás, no governo de Ronaldo Caiado, todos os alunos da rede pública estadual recebem 2 uniformes, 2 calças, 2 camisetas e 2 pares de tênis. E mais ainda, a alimentação que você comprava das empresas e distribuía nas escolas, hoje a escola tem autonomia para comprar alimentação, para contratar a reforma no município, gerando emprego e renda no município. É esta a educação hoje no estado de Goiás. Mas a boa notícia, depois de todo o esforço do governador Ronaldo Caiado, da secretária Fátima Gavioli, de todos os servidores e de todos os professores do estado de Goiás, Goiás recebeu um prêmio. Goiás, de 4,2 da nota do IDEB, hoje 4,8. Goiás é o primeiro estado da federação, número 1 no IDEB, graças ao esforço de todo o setor da educação do estado de Goiás, da secretária, de todos os servidores. Então é com muito orgulho que eu anuncio nesta tarde, já início de noite,
essa grande conquista, mas só está começando, porque o ano que vem, com a volta da normalidade, nós goianos iremos ter muito mais orgulho do governo Ronaldo Caiado e de todos os professores. Então deixo aqui o meu reconhecimento a todos os professores, todo o setor de educação do estado de Goiás. Obrigado. Encerro as minhas palavras, senhor presidente, pedindo para constar na Voz do Brasil o meu pronunciamento e dizendo: Goiás é número 1 na educação. Muito obrigado. Obrigado. Medida provisória número 982 de 2020. Comunico às senhoras deputadas e aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício 208 de 2020, que encaminha nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal, combinado com o ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2020, o processado da medida provisória número 982 de 2020, que dispõe sobre a conta do tipo poupança social digital. À medida foram oferecidas 43 emendas. Discussão em turno único da medida provisória número 982 de 2020, que dispõe sobre a conta do tipo poupança social digital. Pendente de parecer da comissão mista. Para oferecer parecer a medida provisória e as emendas de número 1 a 43, apresentadas conforme o caput do artigo 3º do ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal, número 1 de 2020, concedo a palavra ao deputado Gastão Vieira. Prorrogo a sessão. Gastão Vieira. Está aí? Essa medida provisória ela dispõe sobre a conta do tipo poupança social digital, estabelece que essa conta tenha as seguintes características: poderá receber os créditos do saque dos trabalhadores titulares. Depois a gente fala mais agora pela liderança de Solidariedade, deputado José Silva. Análise de uma tese de que o Brasil fez opção por um modelo de desenvolvimento equivocado desde os primórdios da nossa colonização. Se avaliarmos o modelo de logística, temos o mais caro e mais perigoso. Se avaliarmos os sistemas produtivos, temos muitos desafios, mas principalmente o modelo de urbanização das cidades deixou o campo sem gente e hoje o grande pecado, são as cidades médias e grandes cidades, todas inchadas, porque o homem e a mulher do campo, quando vai para as cidades, eles geralmente com menor nível de instrução, a mulher geralmente vai para um serviço pesado e o homem trabalhar na construção civil, outros trabalhos que mesmo honrosos têm a menor remuneração. Digo isso para dizer que na década de 70, no campo, nós tínhamos 85% da população. Hoje, essa pirâmide inverteu. O campo tem apenas 15% e o Brasil vive o caos urbano. Também, se pensarmos no modelo educacional, não tem praticamente escolas mais no campo. A melhor escola é na cidade. Se pensarmos nas telecomunicações, a tal da internet, a modernidade vai primeiro para as cidades. Infelizmente, até em tempos de pandemia, o campo também ficou por último. E, aliás, ficou, eu diria, esquecido. Eu tive a honra de relatar um conjunto de medidas, de 26 projetos, com medidas para a agricultura familiar, e esse conjunto de medidas, nesse substitutivo, o auxílio emergencial rural, um fomento para a retomada dos agricultores e agricultura familiar, um crédito pequenininho de R$10 mil, ou seja, não é dinheiro sem reembolso, tem que ser pago pelos agricultores, um recurso para compra pelo governo e doação simultânea para entidades assistenciais, escolas, creches, asilos, já que com a pandemia, essa sombria pandemia que assola todo mundo, os agricultores que não participam de programas do governo, eles ficaram impedidos de comercializar a sua produção. E então, esperada a renegociação de dívidas rurais. Então, essas 5 medidas todas foram praticamente vetadas. Restaram apenas 3 quesitos do projeto. Um, que garante o direito de segurado especial da Previdência
porque os quase 2.400.000 agricultores que tiveram que receber o benefício de outra categoria e da cidade, comprovando que a roça sempre fica por último, às vezes fica esquecida, eles perderiam o direito de segurado especial da Previdência. Olha aí a grande tristeza, ter que receber o auxílio e no futuro não poder se aposentar. O outro é autorizando o pagamento dos recursos, a ceda de produtor rural com a garantia de produtos, o governo poder receber esses produtos, e uma que é muito óbvio, que é o Tribunal de Contas fazer essa fiscalização. Então, eu faço esse pronunciamento, rogando mais uma vez ao governo, e com certeza essa Casa e o Senado da República cumpriram os nossos papéis de aprovar esse conjunto de medidas que foi integralmente, mais de 98% vetados pelo presidente da República. Espero que rapidamente esses vetos sejam colocados na pauta do Congresso Nacional para derrubarmos e garantirmos de virar essa página, que a agricultura familiar, nesse tempo tão triste e sombrio de pandemia, também mereçam o respeito do Estado brasileiro. Presidente, eu gostaria que fosse veiculado na Voz do Brasil, na TV Câmara, onde fosse possível, para que o povo brasileiro acompanhasse essa nossa luta, que não arredamos do pé um milímetro de defender a nossa agricultura familiar. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado. Tem mais algum líder aí? O relator já está pronto, Gastão? Gastão Vieira. Presidente. Pois não, deputado. Deputado Filipelli, justificando o voto, votou de acordo com o partido na última votação. Deputado Gastão Vieira, relator. Libera o som aí. Esse cara já foi o cara aqui, né? Deputado Gastão. Fala, deputada Érica. Presidente, apenas para que nós possamos assegurar a votação das urgências dos projetos que dizem respeito aos direitos das pessoas com deficiência, conforme foi anunciado no dia de ontem. Nós estamos apreciando a medida provisória 982, então logo a gente finde esta apreciação e delibere sobre ela, nós possamos votar as duas urgências que estão aqui. O projeto da deputada Tereza Nelma, que assegura acessibilidade para as praias, e o projeto da deputada Rejane Dias, que assegura a capacitação de funcionários em supermercados e hipermercados para o atendimento às pessoas com deficiência e baixa mobilidade. Gastão Vieira, relator. Senhor presidente. Senhor presidente. Pois não, deputado Tadeu. Eu gostaria de justificar o voto anterior, votei de acordo com o partido. Obrigado, presidente. Obrigado. Gastão Vieira. Não teve alteração de parecer, né? E aí? Gastão. Trancou a pauta. Não vai dar para ler a urgência, Érica, se não destrancar a pauta. Ele não entra. Você que está nos acompanhando aqui na Rádio Câmara, na TV e na internet, deputado NVR. Poderia, mas eu falei com ele o telefone agora e ele disse que estava pronto e que estava só mudando de lugar, precisava de 2-3 minutos, que já passou. E evidentemente deveria ter uma concordância dele para não ficar deselegante. Então, é que os deputados vão votar já a medida provisória 982, que trata da conta do tipo poupança social digital. O deputado Gastão Vieira, o relator, já vai apresentar o parecer. Vai, vem. Cruza os braços. Antes, os deputados concluíram a votação aqui do projeto de lei 2.824 de 2020, que prevê ações emergenciais destinadas ao setor esportivo durante a calamidade pública. Deputado Paulo Ganimi. As urgências, tá? Então, se for votar, que a gente coloque a votação
nominal como deve ser. Uma urgência tem, a outra não é isso? Assim, a gente até tiraria aqui a obstrução se a gente só votasse uma das urgências, que a gente até cederia, mas já que vai votar as duas, então vamos votar o nominal das duas. Não, vamos votar uma por acordo e a outra... A informação que eu tinha era essa. Ajuda aí, Paulo. Não, se for uma por acordo e a outra não votar, ok. A outra nominal e uma por acordo. Oi? Uma nominal e uma por acordo. Pô, mas aí a gente está abrindo mão de quê aqui, né? A gente é contra as duas. A gente está abrindo para não ter nominal de uma se não votar outra. Se for ter a votação das duas, vamos para a votação nominal das duas. É que tem na pauta aqui dois requerimentos de urgência que os deputados estão, inclusive agora conversando sobre eles, o deputado Paulo Ganimi estava falando. Esses requerimentos, para poder serem votados de maneira simbólica, sem a necessidade de registro eletrônico do voto de cada deputado, precisa ter entendimento, acordo da maioria, ninguém pode ser contrário, senão tem que ser votado pelo sistema eletrônico, nominal. E aí, pelo que a gente está observando, não tem acordo para os dois. Então, nesse caso, o deputado Paulo Ganimi estava propondo que as duas votações fossem feitas por esse processo que a gente está dizendo para você, que é esse processo de registrar o voto, em vez de apenas só simbolicamente dizer quem é a favor ou quem é contra a urgência. Lembrando que quando há a aprovação dessa urgência, o projeto vem já para apreciação, ou para a fila, né, de apreciação no plenário, sem a necessidade de passar pelas comissões. E nesse período de pandemia, a maior parte dos projetos está sendo votada desse jeito mesmo. A sessão. Não dá para ficar aqui, né? Presidente, só uma questão de ordem aqui. Já que o senhor vai encerrar a sessão, havia previsão de votar a MP, que não será mais votada, por que nós não podemos votar a MP 973? Que era o segundo item da pauta, o senhor... Não, 973 estava na frente. Não. Hã? Presidente, se não tem acordo, é melhor então encerrar a sessão, presidente. Eu acho muito melhor. Calma, deputado. A gente votar com... Estou ouvindo todas as ponderações, já recebi ligações do governo, não há consenso ainda em relação ao texto e nós vamos... Presidente, se não há acordo com relação ao texto, vamos para o voto. É a questão democrática de se decidir isso. Nós temos tempo para isso, não será votada a MP, não será colocada em votação. Eu acho que se há divergência com relação a alguns líderes, vamos para o voto. Quem tiver mais voto, ganha. Senhor presidente, posso falar um minuto? É por acordo colocar a medida provisória do futebol. Todos concordam. Como é que é? A medida provisória que trata das transmissões dos jogos de futebol. Entendi. Cadê o Gastão Vieira? Um minuto, professor. Estou pensando. Já está registrado. Estou aqui aguardando a sua decisão. Pois não, deputado Júlio? Senhor presidente, eu só quero fazer um agradecimento ao Senado Federal, que aprovaram agora à tarde a MP 971, que foi votada ontem aqui, que traz a recomposição salarial aos policiais militares, civis e bombeiros aqui do DF. Então a gente tem que fazer essa menção. O senador Exalci trabalhou com muito afinco para que pudesse ser aprovado hoje lá no Senado e graças a Deus cumprimos a nossa obrigação. Toda a bancada aqui parlamentar aqui da Câmara Federal trabalhou nesta questão. Quero aqui também parabenizar o governador Ibanez, que desde o início, lutou também para que isso pudesse acontecer. Então hoje é um dia muito feliz, porque graças a Deus conseguimos aprovar a recomposição, tanto na Câmara como também no Senado. Obrigado, senhor presidente. Presidente, só enquanto a gente resolve a polêmica, de fato eu acho que essa dificuldade na polêmica está acontecendo pela ausência nossa de reuniões de líderes, para que a gente possa inclusive definir a pauta. Eu mesmo sinto falta de uma reunião de líderes para a gente poder discutir outros projetos também que devem vir para a pauta, especialmente a medida provisória número 1000. Já ela vai perder a validade dela e o Congresso não se posicionou. Exatamente o Congresso que é a favor de manter a ajuda emergencial de R$ 600 criada por nós.
Eu acho que a gente precisa demonstrar a altivez do parlamento, pautar essa medida provisória pela urgência do que ela é. Muito obrigada. Obrigado, deputada Perpétua. Presidente, só... Eu já recebi mais de 10 mil mensagens nas minhas redes sociais pedindo para pautar a 1000, mas tem tempo ainda, nós vamos pautar. Uma sugestão para a próxima que eu solicitei ao presidente é do número único. Então fica uma ideia de já os demais partidos irem estudando o PL 1777, que está atrelado ao PL 1422, que trata do número único para o cidadão brasileiro. Uma sugestão para a próxima reunião. Número único, nunca. Único. Essa medida provisória que está na pauta agora, à espera da apresentação do parecer, é a 982 de 2020, que permite que a poupança social digital, utilizada para receber aquele auxílio emergencial de R$ 600, também seja usada para depósito de outros benefícios sociais do governo federal, por exemplo, abono salarial, enfim. Vamos acompanhar, presidente. Líderes e dos senhores líderes, já que o deputado Gastão Vieira está com dificuldade de entrar, e a medida 973, provisória 973, ela vence dia 24 de setembro, daqui a 2 dias, o líder do governo está fazendo um apelo aqui, e o relator, que vai resgatar o texto original, está negociando para resgatar o texto original como foi editada. Todavia, é importante ressaltar que há um acordo de que os relatórios têm que ser publicados com 24 horas de antecedência. E eu gostaria... Mas eles foram publicados, presidente, com 24 horas de antecedência. Não o texto que seria votado. O original nós temos. Então eu quero consultar os líderes, se não tiver acordo, não adianta. Acordo é acordo. Se vocês concordariam em nós votarmos a 973, desde que seja o texto original, porque o texto original é conhecido desde que a medida provisória foi publicada. E aí a gente tem acordo. O líder do governo, o deputado Ricardo Barros, está em negociação com o relator aqui. Tudo bem para os líderes que estão presentes em plenário ou para os que estão também no plenário virtual? Começando aqui pelo líder da maior bancada, que é o deputado Enio Verri. Senhor presidente, a posição do Partido dos Trabalhadores é favorável. É claro que tem que dizer de forma explícita que é em caráter de exceção. Nós não concordamos transformar em regra nenhum texto que não seja depositado com 24 horas de antecedência. Mas o texto que apenas trata da prorrogação durante a pandemia e aumenta o percentual que favorece a venda no mercado interno, a nossa bancada entende que de fato é uma necessidade e no texto original há acordo e votaremos favoráveis. Presidente. Pois não. Exatamente, nós estamos com um kit obstrução para essa matéria, porque ela foi extremamente modificada e ela foi desfigurada na sua originalidade. Mas nós temos disposição de retirar, apenas o nosso líder já falou sobre isso, retirar o kit obstrução apenas na condição de apreciarmos a matéria no seu caráter original, a matéria original. Presidente. Pois não, deputado. Quem é? O André Figueiredo? André Figueiredo. Presidente, para que a gente não abra precedentes e votemos um texto que não teve a publicação de 24 horas, por que não apresentamos um destaque de preferência para o texto original e é votado de forma consensual entre os líderes, todos orientam sim, e a gente já encaminha para a aprovação da matéria? Eu acho que é excelente. O PSL concorda com essa ideia do texto original. Presidente, excelente for o texto original, ele está apresentado, como Vossa Excelência falou, há algum tempo já, porque é o texto da medida provisória. Então eu acho que não abre precedente, porque seria o texto da medida provisória que foi estudado por todo mundo. Vamos fazer mais fácil. Volta ao texto da MP e a gente vota, não precisa ficar votando destaque de preferência. Presidente, eu acabei de falar com o relator da matéria. O deputado está falando ali, calma, Luiz. Não, é só isso. Se for o texto original, a gente dá acordo. Se for alguma coisa no meio do caminho, a gente prefere também que não seja votado hoje. Eu acabei de falar com o relator da matéria, o deputado Júlio César, ele concorda que se vote o texto original.
Não venha com surpresas, quero deixar claro. Se tiver surpresa, sem surpresa, eu vou suspender. Júlio. Senhor presidente. Comigo o combinado, só um minutinho, Enio, velho. Comigo o combinado é caro. Senhor presidente, presidente não, Marcos, Enio. Vossa Excelência, eu pedi a palavra, Vossa Excelência disse o que eu ia dizer, provando que Vossa Excelência cada vez ganha mais respeito da nossa bancada. Não pode haver destaque, né, senhor presidente? Não pode haver uma armadilha aí, né? Se tiver uma armadilha, eu vou tomar a decisão de retirar e encerrar a sessão. Deputado Samuel Moreira. Pois não, deputado Samuel Moreira. Senhor presidente, nós do PSDB não temos objeção a votar o texto original. Quanto ao texto original, não há qualquer objeção, mas única e exclusivamente, senhor presidente, neste momento, o texto original da medida provisória. Vamos ouvir, presidente, então. Nós do pessoal... Pois não. Perdão, presidente, o pessoal também não... Coincidiu, eu vou falar rapidamente, que nós do pessoal não temos objeção em votar o texto original da medida provisória. Éramos contrários às alterações apresentadas no relatório, mas se for a matéria original, nós também não temos problema. Solidariedade também, presidente. Nós estamos de acordo de que não tem destaque, todos votamos o texto original. Quer sentar? Tá bom. Eu vou... Tudo bem. Já há um acordo, então, o PDT também, né, Vânia? A sugestão do deputado André Figueiredo, para que não fique nenhuma dúvida sobre a abertura de precedente, que nós podíamos fazer um destaque de preferência e aprovar em 1 minuto, com acordo de todos os líderes, e vencer essa etapa e fazer a aprovação do texto original. Obrigado. Bom, considerando que há um acordo, eu vou abrir a palavra para o deputado Júlio César, o relator, para que ele, de viva voz, fale aqui ao plenário de que o compromisso é de votar o texto original. Deputado Júlio César. Piauí. Sem destaque também, evidentemente. Sem nenhum destaque. Sem nenhum destaque. Eu lamento muito, porque este texto que está aí para ser votado hoje foi exaustivamente combinado com o governo, com o Ministério da Economia. Nós tivemos 2 ou 3 vezes reuniões lá no Ministério da Economia, e tem uma emenda do senador do Maranhão que foi adotado, inclusive de acordo com o governo. Então eu lamento muito. O texto original tem vigência até dezembro, mas mesmo assim, para que não caia a sua vigência durante esse período, eu quero conclusão do voto. Não, só um minutinho, deputado Júlio. Só um minutinho. Eu só quero que Vossa Excelência confirme que vai relatar o texto original do governo, porque eu nem anunciei a medida provisória ainda. Eu tenho que ter um rito aqui procedimental. Vou votar, neste caso, como é acordo e todo mundo está de acordo, eu vou concordar, mas eu lamento muito, porque nós passamos esse período todinho negociando com o governo, com todos os segmentos, foi concordado com a inclusão desta emenda, e então, neste caso, não querendo adotar as nossas lideranças partidárias, eu concordo em votar o texto original. Tá bom. Então eu vou dar continuidade a 982, que o Gastão já está pronto, porque também tem acordo, e na sequência a gente enfrenta a 973 para encerrar a sessão, e aí os requerimentos de urgências, encerramos a sessão. Vamos lá então. Deputado Gastão Vieira. Da 9... Tá aí? 973. Se não tiver, eu vou ter que sobrestar então e ir para 973. Senhor presidente. Pois não? Senhor presidente. Quem é? Podemos. Sim. Podemos concorda com o acordo que foi feito com o governo pela manutenção da 973, senhor presidente. Obrigado. Das EPS. Nós vamos então sobrestar a apreciação da 9... Não, calma, meu filho. Você quer conduzir? Desculpe, mas vocês estão me confundindo aqui. Vou sobrestar. Deixa eu tocar aqui, por favor. Eu vou sobrestar, então, a apreciação da medida provisória 982 para apreciar a 973 com o acordo de todos os líderes
o deputado André Figueiredo fez a sugestão de votar um requerimento de preferência para votar o texto original, mas eu acho que não há necessidade, o relator já assumiu esse compromisso, e aí, André Figueiredo e Ivone, eu assumo o compromisso, como presidente em exercício, como vice-presidente, de não permitir e, evidentemente, referendar isso ao presidente Rodrigo Maia, de que não se permita que abram exceções. Essa é uma exceção excepcionalíssima. Presidente. Pois não. Vossa Excelência está me ouvindo? Eu estou pronto. Agora, Gastão, já estamos na outra. Eu vou te chamar já, tá bom? Ok, obrigado. Comunico às senhoras deputadas e aos senhores deputados que chegou à Câmara dos Deputados o ofício número 199/2020, que encaminha nos termos do parágrafo 8º do artigo 62 da Constituição Federal, combinado com o ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados do... Desliga o microfone aí, por favor. Da Câmara... Ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal, número 1 de 2020, o processado da medida provisória 973 de 2020, que altera a lei número 11.508 de 20 de julho de 2007, que dispõe sobre o regime tributário cambial e administração da zona de processamento de importação. À medida foram oferecidas 24 emendas, dentre as quais foram retiradas o requerimento do respectivo autor, as de número 3 e 5. Discussão em turno único da medida provisória número 973 de 2020, que altera a lei número 11.508 de 20 de julho de 2017, que dispõe sobre o regime tributário, cambial e administração das zonas de processamento e exportação. Pendente de parecer da comissão mista. Para oferecer parecer a medida provisória e as emendas de número 1 a 24 apresentadas conforme o caput do artigo 3º do ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal número 1, concede a palavra ao deputado Júlio César. Direto ao voto, direto à conclusão, deputado Júlio César. Só liberar o microfone aí, Júlio. Está me ajudando ele lá. Alô, presidente? Vossa Excelência tem a palavra. Se puder ir direto à conclusão do voto. Eu precisaria pelo menos uns 5 minutos para refazer o meu relatório. Meu relatório era outra redação. Então eu precisaria de algum tempo, teria outra matéria. Vossa Excelência falou que tinha outra matéria antes dessa, e nós estamos fazendo um novo relatório. Bom, aí então eu vou encerrar a sessão, porque não tem condição de votar mais para 982. Conclusão do meu voto aqui. Quanto à admissibilidade, conclusão do voto. Vou falar apenas isso. Quanto à admissibilidade... É isso aí que a gente está pedindo. Deputado Júlio, é exatamente isso que nós estamos pedindo. Pelo atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e de urgência da medida provisória 973 de 2020, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da medida provisória 973 de 2020, pela compatibilidade da medida provisória 973 de 2020 com as normas orçamentárias e financeiras vigentes, pela inconstitucionalidade das emendas 1, 22 e 23, pela juridicidade das emendas 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Vou concluir, presidente. Pela inadequação financeira e orçamentária das emendas 4, 9, 14, 20, 21, 22 e 23. E pela adequação financeira orçamentária das emendas 1, 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19 e 24. Então, quanto ao mérito, pela rejeição de todas as emendas, inclusive emendas de plenário, e pela aprovação da medida provisória número 973 de 2020, na sua redação original.
Este é o relatório sucinto, presidente, submetido à apreciação de todos os nossos colegas da Câmara dos Deputados. Passa-se a discussão. Encerrada a discussão. Para oferecer parecer às emendas de plenário, apresentada a medida provisória conforme o parágrafo 1º do artigo 3º do ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2020, concede a palavra ao deputado Júlio César. Ele vai saber. Deputado Júlio César. Ele antecipou, mas no momento é esse. Já antecipou. Não, mas não pode. Não pode. Não, presidente. Só para Vossa Excelência dizer que rejeita todas as emendas de plenário. Eu rejeito todas as emendas apresentadas, inclusive de plenário. Em votação, parecer da comissão mista na parte em que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002. Sim para todo mundo. Sim para todo mundo. Sim, presidente. Sim para todo mundo. Sim, presidente. Sim, presidente. Sim, presidente. Ok, sim, presidente. Pode botar sim, o PP, pessoal sim, da presidente. assessoria. PSD, Em sim, votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, parecer da comissão mista na parte em que manifesta opinião pelo não atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002. Sim também para todo mundo novamente. Esperar um pouquinho para eles botarem ali. Presidente, aproveitar esse momento aí Claro. e agradecer ao relator Júlio César pelo seu espírito público e a compreensão da importância dessa MP, que caso não fosse votada hoje, ela iria perder a sua validade, causando um grande prejuízo ao nosso país. Agradecer a Vossa Excelência também por essa compreensão de pautar essa matéria de tão importância para a economia do nosso país. E agradecemos também, deputado Luiz, emendando aí, complementando a vossa fala, a todos os líderes que foram colaborativos, líderes da oposição, inclusive. Vamos lá. Presidente, só dar um rapidinho, 30 segundos. Pois não, Joaquim Dá um Passarinho. parabéns ao deputado Júlio César, né? Como ele falou, ele trabalhou muito nessa MP. Infelizmente, nós não pudemos debater o relatório final dele, mas pelo espírito público, o deputado Júlio, que aceitou votarmos a MP na original para não perdermos o prazo. Então, parabéns, deputado Obrigado. Júlio. Muito obrigado pela compreensão. Obrigado, presidente. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Passa-se ao mérito. Em votação, as emendas de comissão com parecer pela rejeição. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Rejeitado. Vamos lá. Rejeitadas as emendas. Já falei, rejeitado. Em votação, a medida provisória de número 973 de 2020. Sim para todo mundo. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Está aprovada a medida provisória número 973 de 2020. Não tem redação? Está atualizando aqui o sistema. Os deputados acabaram de aprovar aqui a medida provisória 973 de 2020, votação da redação final agora. Ela dispensa as empresas instaladas nas zonas de processamento de exportação de cumprir em 2020 o requisito legal de ter pelo menos 80% da receita bruta atrelada a vendas ao exterior. Zonas de processamento de exportação são áreas de livre comércio com o exterior, onde são instaladas empresas voltadas para a produção de bens a serem comercializados com outros países. Agora, a medida provisória 982. Excelência. Aliás, antes ainda o deputado Júlio César, relator dessa MP da ZPS. Da relatoria, e Vossa Excelência abdicou em favor do deputado Júlio César, que é coordenador da bancada do Nordeste. Segundo, dizer que eu também sou relator do PL que disciplina as CPE do Brasil. E também, presidente, eu queria pedir o seu apoio, o apoio de Vossa Excelência. Já pedimos do presidente Rodrigo Maia para pautar este PL. Está pronto para ser votado, já foi votado em todas as comissões e está pronto para ser pautado. Então, eu pediria o apoio de Vossa Excelência para apoiar este PL e pautar.
E, por último, agradecer ao presidente Rodrigo Maia, que, com o apoio de Vossa Excelência, presidente, ele me indicou para ser relator e fiquei muito honrado de ser relator de uma medida provisória tão importante. Lamento muito não ter sido melhorada a sua redação com interesse para viabilizar a funcionalidade das ZPE do Brasil. As ZPE que foram criadas em 87, começaram a criar no governo Sarney, e apenas a ZPE do Ceará está funcionando na sua integralidade. Mas as outras, elas falta competitividade. E nós queremos aperfeiçoar essa competitividade e, consequentemente, viabilizar a funcionalidade das ZPE em todos os estados brasileiros. Principalmente do Nordeste, que é uma região muito excluída, tem uma renda per capita muito baixa e precisa desses investimentos para diminuir a diferença entre ricos e pobres em nosso país. Mas, mesmo assim, eu estou satisfeito, como relator, aprovar o mesmo texto original, que só tem vigência até dezembro, e nós vamos continuar lutando, presidente, para aprovar o PL que já foi avaliado por todas as comissões, está pronto para ser pautado na Câmara dos Deputados. Um abraço, muito obrigado a todos, obrigado a Luiz, do Hildo e vários deputados, os governadores que me ligaram, que queriam muito que fosse aprovado esse texto, mas vamos nos articular para aprovar o PL, que é mais importante ainda do que essa medida provisória. Muito obrigado a todos e um abraço. Obrigado, deputado Júlio César, mais uma vez, parabéns. Discussão em turno único da medida provisória 982 de 2020, que dispõe sobre a conta do tipo poupança social digital pendente de parecer da comissão mista. Para oferecer parecer à medida provisória e às emendas de número 1 a 43, apresentadas conforme o caput do parágrafo 3º do ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados do Senado Federal número 1 de 2020, conceda a palavra ao deputado Gastão Vieira. Deputado Gastão, Vossa Excelência... Não, está me ouvindo? Agora, perfeitamente. Vossa Excelência está me ouvindo? Perfeitamente. Se Vossa Excelência puder ir direto à conclusão do voto. Vou direto à conclusão do voto, senhor presidente. Ante ao exposto pela comissão mista, votamos pelo atendimento dos pressupostos constitucionais da medida provisória 982 de 2020 e pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa da medida provisória 982 de 2020 e das emendas apresentadas perante a comissão mista, com a ressalva das emendas de número 4, 8, 15, 22, 33, 38, 40 e 42, as quais consideramos inconstitucionais, por versarem sobre matéria de conteúdo temático estranho ao objeto originário da referida medida provisória. Pela adequação orçamentária e financeira da medida provisória 982 e quanto às emendas, pela não implicação sobre despesas ou receitas públicas das emendas de número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 43. E pela adequação orçamentária e financeira da emenda de número 15. No mérito, pela aprovação da medida provisória 982 e pela aprovação parcial ou integral das emendas de número 1, 3, 5, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 28, 29, 32, 34, na forma do projeto de lei de conversão. Esse é o voto, senhor. Passa-se a discussão. Encerrada a discussão. Para oferecer parecer às emendas de plenário apresentadas à medida provisória conforme o parágrafo 1º do artigo 3º do ato conjunto das mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal número 1 de 2020, conceda a palavra ao deputado Gastão Vieira. Senhor, Vossa Excelência, o som chegou mal. Vossa Excelência pode repetir? É para oferecer parecer às emendas de plenário. Uma emenda de plenário.
É uma emenda que foi apresentada pelo PDT, que pede a correção da poupança digital pela Selic. Acho que essa matéria não foi discutida, não, é uma matéria... É a emenda do PSOL. Nós precisamos saber se ela é constitucional ou não, deputado. Ela é inconstitucional, senhor presidente. Então, a emenda... Ela foge ao princípio básico que gerou a MP. Ela é inconstitucional. Então, é pela inconstitucionalidade. Pela inconstitucionalidade, sim. Passa-se a votação. Em votação, parecer da comissão mista na parte em que manifesta opinião favorável quanto ao atendimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002. Sim para todos, claro. Em acordo. Pode ir colocando, né? Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Em votação, parecer da comissão mista na parte em que manifesta opinião pelo não atendimento dos pressupostos condicionais de relevância e urgência e de sua adequação financeira e orçamentária nos termos do artigo 8º da Resolução número 1 de 2002. Sim para todos. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Passa-se ao mérito. Em votação, o projeto de lei de conversão ressalvado... Não tem destaque? Tem um destaque, né? Ressalvado o destaque. Em votação, sim para todos. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Está aprovada a medida provisória número 982 de 2020, na forma do projeto de lei de conversão, ressalvado o destaque. Destaque de bancada número 1. Rapidamente, aqui a Sâmia, pelo PSOL, nós votamos favorável. Eu só queria fazer um comentário a respeito da nossa emenda, que foi rejeitada por ser considerada inconstitucional. Pela argumentação, o relator considerou um jabuti, mas é bom para alertar o conjunto dos deputados do que se tratava. A gente propôs que houvesse a possibilidade de manutenção do auxílio emergencial em R$ 600, ou seja, sua extensão até o final do ano. E nós fizemos isso porque sabemos que está muito difícil, nós estamos pressionando bastante para que se paute imediatamente a MP número 1000, Obrigado. Que foi justamente a que reduziu drasticamente o valor do auxílio emergencial, que tem afetado todas as famílias brasileiras, mas é fundamental que o parlamento não deixe esse texto, esse assunto para depois, porque ele tem causado fome para milhões de famílias brasileiras. Obrigada, Destaque presidente. de bancada número 1. Requer nos termos do artigo 161(2), parágrafo 2º, destaque para a votação da emenda de comissão de número 26. Deputado Vônia Queiroz. Presidente, nosso destaque é um destaque simples, é um destaque que prevê a correção de 100% da Selic no lugar dos 75% da Selic que estão propostos no texto. Então, é uma medida muito simples, eu acho que pode concretamente vir a ser um ganho para o Brasil, e eu peço aqui o apoiamento dos senhores e senhoras líderes e das senhoras e senhores parlamentares. Obrigado. PT, como vota? Presidente, pois não. O Partido dos Trabalhadores vota sim na emenda do PDT para que se pague os 100% da Selic. Achamos que isso vai avançar para as pessoas e melhorar. Obrigado. Aproveito também para pedir a Vossa Excelência, que está agora na nossa presidência, em primeiro lugar, desejar ao deputado Rodrigo Maia pleno restabelecimento e rápido, mas pedir a Vossa Excelência que paute a medida, paute a aprovação dos R$ 600, que está sendo tão solicitada pelo Brasil inteiro. Vossa Excelência já disse que tem recebido muitas mensagens favoráveis à aprovação. Realmente imagina, daqui a um tempo, o povo brasileiro com o desemprego em massa sem receber R$ 600. O presidente, infelizmente, não queria R$ 600, agora baixou para 300 e futuramente o povo brasileiro vai ficar apenas no desemprego. Então é muito importante colocar em votação para a gente garantir os 600. Obrigado. Eu vou pedir aos deputados, se puderem ser rápidos, só dizer sim ou não para a gente ganhar tempo, senão não vai dar tempo, a sessão vai encerrar e não conseguimos avançar. PSL.
PL, PP. PL não, senhor presidente. PP também não a emenda, presidente. MDB. Republicanos. Republicanos não, senhor presidente. PSD. PSD não a emenda, presidente. PSDB. Não, senhor presidente. PSB, Elias Vaz. PSB sim a emenda do PDT, presidente. PDT, Voney. PDT sim, presidente. Democratas. Solidariedade. PROS. PTB. Solidariedade não, presidente. Solidariedade não. PTB. Podemos. PSOL. Pessoal, é sim, presidente. Tá, o DENHA não, avisou aqui a assessoria. PSOL, sim. PSC. Cidadania, Arnaldo. Senhor presidente, primeiro ressaltar a medida importantíssima que nós estamos votando. Nós estamos banqueirizando, trazendo para a formalidade das operações milhões de brasileiros, ampliando o conceito da poupança social digital e somos contrários a esta emenda, senhor presidente. PCdoB. Presidente, o voto do PCdoB é sim. Eu quero aproveitar este momento para fazer uma saudação aos 36 anos da UJS, a União da Juventude Socialista do Brasil. Eu tenho muito orgulho de acompanhar de perto as lutas da UJS, que ajudou a garantir o voto aos 16 anos, ajudou a colocar mais jovens nas universidades com a luta através das cotas, ajudou a garantir a meia entrada em eventos sociais, eventos culturais. Portanto, a UJS do Brasil tem lutado por nossa soberania e tem lutado por mais emprego para a juventude brasileira. Viva a UJS nos seus 36 anos. Muito obrigada. Podemos. Senhor presidente, eu quero fazer um apelo para Vossa Excelência. Vossa Excelência, e sabe a importância que tem o setor automobilístico no Brasil e principalmente para o Centro-Oeste, para o meu estado de Goiás. Eu gostaria que Vossa Excelência colocasse em votação a 987. Ela irá gerar, como voto Podemos, só em Goiás, 3.000 empregos na cidade de Catalão. Então eu faço o apelo para que coloque em pauta, que pauta a medida provisória 987. O Podemos... Pois não. Senhor presidente, o Podemos vota não. A medida provisória será pautada na semana que vem, porque o relatório foi publicado hoje. PSL. PSL. PTB não. PSL. Pode falar, PTNL. O PSL orienta não, mantém o texto. Obrigado. PTB, Lucas. Pedro Lucas. PTB não, presidente. Obrigado. PSC, não. Líder Gilberto aqui orientou. Novo. Senhor presidente, o Novo orienta não e congratula o trabalho do relator, deputado Gastão, e por isso mesmo gostaríamos de manter o texto como originalmente estava, portanto, não. Avante, Patriota. Presidente, o Avante encaminha não ao destaque. PV. Presidente, o PV encaminha pela manutenção do texto. Alô? Rede. Bem, eu liguei, você ficou de mandar os nomes aí? A rede, senhor presidente, a rede vai orientar sim pela emenda do PDT, justamente para garantir a correção de valores. E, senhor presidente, como é a última orientação, gostaria aqui, finalmente, só de parabenizar os nossos porta-vozes da Rede Sustentabilidade, que hoje a rede faz 5 anos de existência, de registro jurídico, assim como o Pedro Ivo, que é o nosso porta-voz nacional, e o professor Marcos Braga, que é o porta-voz em meu estado de Roraima. Parabéns por esse aniversário da Rede Sustentabilidade e a Obrigado. rede se fortalece cada vez mais. Obrigada. Maioria, minoria, oposição, André Figueiredo. Oposição sim, senhor presidente. Presidente, Governo. minoria... Presidente, Pois não. minoria... Pois não. Obrigado, presidente. A minoria encaminha sim, né? Acho que é uma importante iniciativa. Nós precisamos, de fato, fazer a inclusão bancária e ter uma economia totalmente digital.
Você sabe que, de fato, o governo tenta perseguir servidores públicos, fazendo uma reforma administrativa para destruir as políticas públicas do Estado brasileiro, dizendo que está buscando equilíbrio fiscal. Nós temos hoje uma economia no Brasil, uma economia subterrânea de 1 trilhão e 500 bilhões de sonegadores, que tributando 30% pode arrecadar mais de 500 bilhões. E a forma para a gente eliminar essa economia subterrânea e fazer um equilíbrio fiscal vai fazer a reforma tributária, uma reforma justa, uma reforma sustentável, e nós precisamos, de fato, combater desvio, corrupção, sonegadores. Eu acho que o caminho é acabar com dinheiro em papel expresso. Eu fico muito feliz de fazer essa inclusão, ter contas, transformar em relação de débito, não dar moleza para o sistema financeiro e ficar ganhando nas transações. Por isso, eu acho que sim, é muito positivo. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Rejeitada a emenda. Em votação, a redação final. Aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. A matéria vai ao Senado Federal, incluindo o processado. Senhor presidente, peço a palavra. Senhor presidente, voltando novamente a insistir, por que não pautar a medida provisória 987 do setor automobilístico, senhor presidente? Já que ela está pronta a um acordo entre os líderes dessa casa para que ela seja votada, ela é muito importante para o setor deputado para Zé o centro-oeste do Brasil, para o meu estado de Goiás. Só quero dar um esclarecimento a Vossa Excelência. Essa medida provisória realmente é de grande relevância. Eu conheço do assunto, fui ministro de Indústria e Comércio Exterior. O Rota 2030, que é a política automotiva, foi estabelecida sob a minha gestão. Todavia, o parecer do relator foi publicado hoje, 12h28, com menos de 24 horas de antecedência. Deputado André de Paula. Para respeitar o deputado André de Paula, o novo relatório foi publicado hoje. Para respeitar o acordo, ela será pautada na próxima sessão. Requerimento de urgência número 3.165/2019. Requeremos, com base no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência na apreciação do projeto de lei número 2.875 de 2019, que altera a Lei Brasileira de Inclusão para dispor sobre requisitos mínimos de acessibilidade em praias. Não há acordo com o novo, então eu vou botar sim para todo mundo e não para o novo, e vamos aprovar então. Em votação, aqueles que... Senhor presidente. Pois não. Senhor presidente, 15 segundos do Cidadania. Claro. Só reiterar aquilo que é de praxe, nós vamos votar sim nos 2 requerimentos de urgência, mas sem compromisso de mérito, que nós vamos analisar com muito cuidado, senhor presidente. Claro, não tenha dúvida, nós temos aqui o presidente da comissão de pessoas com deficiência ao meu lado, Gilberto Nascimento, Érica Cocai, presidente da Comissão de Direitos Humanos. Tive uma reunião ontem com a deputada Tereza Nelma, que é da Frente Parlamentar. O compromisso é só de votar urgência, sem compromisso com o mérito. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acha. Aprovado. Pois não, deputado Paulo Ganimi? Obrigado. Também votamos não sem compromisso de mérito, que nem falou aqui o deputado Marcel. A gente tem alguns problemas com relação a esse projeto, mas o principal não está nem no que está garantindo o projeto, o objetivo do projeto, que é garantir a acessibilidade nas praias. Sou super favorável a isso. Acho que não tem ninguém no Brasil que não seja favorável. Só que, da forma como está escrito no texto, e foi isso que a gente pede aqui já, antes de votar o mérito, quando for votado, ele abre brecha para que uma pessoa com deficiência que vá a uma praia se sinta no direito de processar o município ou o Estado, com letra maiúscula, por conta da falta de acessibilidade na praia. Eu sei que não é esse o objetivo da matéria, a gente conversou bastante aqui com a deputada Érica, mas eu peço aqui que isso seja corrigido no texto antes de ir adiante no mérito, quando isso for, né? E também aqui a questão da urgência, só para concluir. Bom, a gente está num momento de pandemia, eu sei que a data de ontem faz com que tenha, sim, um apelo para que isso seja votado hoje, mas assim, a gente sabe que não é o momento de ir à praia, né? Então por que a gente não esperaria
para a gente votar isso com calma depois, corrigindo todos esses erros no momento certo, né? Não é porque a gente tem dia de tudo no Brasil, claro que tem alguns que são mais importantes que outros, mas se a gente for sempre votar de acordo com a data comemorativa, a gente vai acabar sendo aprovando projetos ruins, né? Não estou falando que seja o caso desse, mas só para aprovar projetos comemorativos. Obrigado, presidente. Deputado Pedro Ganimi, eu vi no Instagram de Vossa Excelência ou de sua simpaticíssima namorada uma foto na praia. Deve ser um tibiti, né? Não, presidente, foi na cachoeira. Então, tudo bem. Desculpe, eu me equivoquei. Senhor Deputado presidente. Gilberto Nascimento pediu aqui só um minutinho. Senhor presidente, mas eu fico muito honrado que Vossa Excelência acompanhe o meu Instagram e veja minhas fotos também. Obrigado. Só para deixar claro, eu acho que nós tentamos ontem um acordo de alguns outros projetos, tendo em vista ontem que nós comemoramos o Dia de Defesa da Pessoa com Deficiência, nós tentamos alguns outros projetos. Claro que existem alguns projetos, que existem pareceres de algumas comissões que poderão ser derrubados facilmente. Então, é esse caso da praia que jamais deixará a possibilidade de qualquer pessoa ingressar em juízo contra qualquer que seja a prefeitura. Nós estamos atentos a isso e eu agradeço o fato de estarem aprovando para que a gente possa colocar isso na próxima reunião em pauta. Muito obrigado. Obrigado, deputado Gilberto Nascimento. Requerimento de urgência número 2.391 de 2020. Requeremos, com base no artigo 155 do Regimento Interno, regime de urgência, na apreciação do projeto de lei número 606 de 2020, que dispõe sobre a prestação de auxílio às pessoas com deficiência e ou mobilidade reduzida nos supermercados e estabelecimentos congêneres e dá outras providências. Também eu entendo que é sim para todos e não para o novo. E vamos dar a palavra para o deputado Paulo Ganimi. Senhor presidente, eu também gostaria de fazer uma manifestação, deputado Samuel Moreira, muito rapidamente. Eu também gostaria, presidente, muito rapidamente. Samuel Moreira primeiro, então, por favor. O Paulo Ganimi permitiu. Só quero lembrar que a sessão encerra em 10 minutos, viu? Só para agradecer em nome da deputada Tereza Nelma a aprovação do requerimento de urgência do projeto de sua autoria e também em nome do deputado Rui Carneiro, que tem projeto semelhante que está pensado a esse projeto. Nós vamos votar favorável também a esse projeto que o senhor acaba de colocar em pauta, ressaltando que nós também queremos discutir o mérito deste projeto. Muito obrigado. Obrigado, deputado Paulo. Presidente, obrigado. Eu queria só destacar aqui, primeiro, esse, diferente do primeiro, a gente considera que tem muito mais dano em relação ao mérito. Tá? E eu acho que é até difícil a gente conseguir corrigir, mas gostaríamos muito de discutir com o relator ou relatora sobre o mérito do projeto. O ponto aqui, a gente está falando, primeiro, intervenção na iniciativa privada. É claro que a gente sabe que algumas questões precisam haver essa intervenção, mas a gente está falando no momento que a gente está passando por uma dificuldade por conta da pandemia, por menor que seja o custo para implantar essa iniciativa, como a deputada Érica tentou me convencer, e eu entendo o ponto dela, é um custo extra. A gente acabou de discutir plenamente no país o aumento do arroz e de outras questões que impactam a vida das pessoas nesse momento de pandemia. Será que é o momento realmente da gente incluir mais um custo para os mercados nesse momento que a gente está passando por essa dificuldade? Esse fica aqui a nossa reflexão e por isso também, é claro, sempre a favor de garantir, de promover a inclusão, a acessibilidade, né, para todos os brasileiros, inclusive, especialmente, nesse caso aqui, as pessoas com deficiência. Obrigado, presidente. Obrigado, deputada Érica. Apenas, presidente, esse projeto, ele propõe que haja o treinamento de profissionais em supermercados e hipermercados para acolhimento das pessoas com deficiência. Isso não tem custo, até não tem custo, porque isso significa colocar os ambientes como ambientes acolhedores para todas as pessoas, para as pessoas com dificuldade de mobilidade, mas nós estamos falando do treinamento de alguns funcionários, para que possa saber como conduzir uma pessoa cega, para que possa ler quando a pessoa tem dificuldade, para que possa auxiliar aquela pessoa que tem uma deficiência ou dificuldade de mobilidade. Portanto, o custo é residual e, ao mesmo tempo, não há custo quando se fala em inclusão. Esse é um projeto da deputada Rejane Dias, que tem um projeto do deputado Vicentinho Júnior, que está com ele, apensado, e outro projeto do capitão Wagner, que também está apensado. Em votação, aqueles que forem pela aprovação permaneçam como se acham. Aprovado. Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos. Informo que está
Informo que será convocada a sessão deliberativa extraordinária com data, horário e ordem do dia a serem divulgados oportunamente. Está encerrada a sessão. O deputado Marcos Pereira, primeiro vice-presidente da Câmara dos Deputados, termina os trabalhos agora, encerrando esta sessão. Foram votadas algumas medidas provisórias e agora os dois últimos itens votados foram urgências para que projetos possam ser votados já mais rapidamente, pulando aquelas fases das comissões e já possam vir para o plenário. A gente observou que não houve entendimento para que esses projetos, no mérito, no que eles prevêem, sejam já votados, então por isso eu não vou nem detalhar muito para você sobre esses projetos, as urgências estão aprovadas e logo os deputados devem tratar sobre essas votações. Sobre o que os deputados votaram aqui, ficou concluída a medida provisória 973 de 2020, que dispensa as empresas instaladas, melhor dizendo, em zonas de processamento de exportação, de cumprir agora, em 2020, o requisito legal de ter pelo menos 80% da receita bruta atrelada a vendas ao exterior. As EPEs, as zonas de processamento de exportação, são áreas de livre comércio com o exterior, onde são instaladas empresas voltadas para a produção de bens a serem comercializados com outros países. As empresas das EPS têm tratamento tributário, cambial e administrativo diferenciado. E os incentivos para as indústrias instaladas nelas são assegurados por até 20 anos. Antes, os deputados também aprovaram aqui a medida provisória 982 de 2020, que permite que a poupança social digital utilizada para receber o auxílio emergencial de R$ 600 possa também ser utilizada para o depósito de outros benefícios sociais do governo federal, por exemplo, o abono salarial, os saques do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, em várias modalidades, e também os saques que foram, ou os benefícios que foram criados por causa da pandemia da Covid-19. Antes ainda teve uma outra MP, que trata de socorro financeiro para... Aliás, nesse caso nem foi medida provisória, foi um projeto de lei que os deputados já tinham votado, foi ao Senado, o Senado fez modificações por lá e voltou. É um projeto que trata de incentivos para os esportistas e também para empresas na área de esportes, para poder socorrer também com auxílio financeiro, 1 bilhão e 600 milhões de reais, por causa da pandemia da Covid-19, que afetou, obviamente, também o setor de esportes. E ainda teve um outro projeto aprovado que vai para sanção, como esse outro que eu estava dizendo para você, no caso dos esportes, da ajuda para o setor esportivo, também vai para sanção o projeto de lei que trata do novo Código de Trânsito Brasileiro. Mas sobre esse assunto a gente vai já com a Sandra Amaral, que tem mais detalhes para a gente. Carteira Nacional de Habilitação para 10 anos. Eu converso agora com o relator do projeto, deputado Juscelino Filho, do DEM do Maranhão. Deputado, boa noite. Como é que ficou essa questão da Carteira Nacional de Habilitação? Esses 10 anos valem para as pessoas até os 50 anos. Depois disso existem outros prazos, não é isso? É isso. Nós tivemos hoje a aprovação final desse texto após passar pelo Senado Federal e retornar à Câmara dos Deputados. Hoje saímos com um novo Código de Trânsito aprovado e segue para a sanção presidencial. É importante ressaltar a iniciativa do governo, do Executivo, em enviar um projeto de lei, trazer esse debate para o Congresso Nacional. Em 20 anos isso não acontecia, que é o tempo que já tem mais de 20 anos esse código, o código anterior. Só que essa proposta que chegou ao Legislativo foi amplamente criticada e o Parlamento exerceu o seu papel de, através do diálogo, através do debate, realizando as audiências públicas, construindo um substitutivo, nós melhoramos bastante, tivemos avanços significativos e saímos com um código muito melhor para toda a população brasileira. Nesse ponto da CNH, tivemos muitos avanços, dentre os quais essa validade da CNH, que no projeto original queria se valer de 10 em 10 anos até os 70 anos. Nós não achamos que isso era razoável e aprovamos no nosso substitutivo. O Senado Federal referendou e ficou de forma escalonada, onde a validade da CNH, a partir de agora, será até os 50 anos, a renovação será de 10 em 10 anos. E após os 50 até os 70, continuaria de 5 em 5 e dos 70 em diante de 3 em 3. Então tivemos muitos avanços, dentre eles essa questão da CNH.
Teve também com relação ao transporte de bebida alcoólica, né? Teve modificação em relação a esse transporte. Sim, quanto a essa questão do transporte de bebida alcoólica, foi uma emenda que o Senado Federal colocou lá, quando o texto foi votado lá no Senado, proibindo esse transporte de bebida alcoólica aberta dentro do veículo. Nós não acatamos essa emenda porque entendemos que não tem relação direta com o consumo pelo condutor. Né? Essa bebida pode estar sendo consumida por outro passageiro ou pode estar apenas aberta dentro do carro. Não achamos correto multar, tornar uma infração essa atitude. Então, o que é proibido é o condutor fazer a ingestão de álcool e estar na direção. Então, por isso, nós não acatamos essa emenda. Então, fora isso, o Senado fez algumas outras alterações. Das 12 emendas que veio do Senado, nós acatamos 8 delas e rejeitamos 4. Dentre as 8, a mais importante, que é importante destacar,